Ficha técnica do jogo. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontifretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Excelente noite para você em Campinas, 8h42. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Coçador. Sexta-feira 13, que bom ter você nessa sexta-feira, vamos juntos, 13 de setembro de 2024, faltando 18 minutinhos para as 9 horas da noite, a bola rola daqui a pouquinho aqui em Campinas, temperatura marcando 31 graus no Taquaral, majestoso, a bola vai rolar, tem Ponte Preta e Ituano e Ponte Preta, sequência
do Campeonato Brasileiro Série B 2024. É a 26ª rodada e você vai se ligar nos canais Futebol Interior através do site futebolinterior.com.br, no nosso aplicativo, nos aplicativos espalhados por aí, por exemplo, no Radiosnet. Você que acompanha a gente também lá no Placar ao Vivo, no Ícone Rádio, obrigado. São os nossos canais de áudio. YouTube tá com a gente, Futebol Interior. Já aproveita para compartilhar a transmissão, para dar o joinha também. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Clica lá no sininho. Vamos fazer mais forte o canal Futebol Interior no YouTube. E é claro, também pela Valinhos FM em 87,9. As jornadas esportivas dos canais Futebol Interior com a direção executiva do Elcio Paiola, a direção comercial do Giovanni Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, que daqui a pouco participa aqui da nossa transmissão, contando um pouco de histórias do futebol para você. A mesa de áudio e vídeo do nosso Edu Rodrigues, o Bolachita Sincerão, Rádio Valinhos FM conosco também, presidente Wagner Faneco e a equipe técnica com o Mr. CC, a Mayla Siqueira e o Felipe Carvalho. Que bom ter você junto com a gente por aqui. Jornada esportiva dos canais Futebol Interior, muito prazer, tamo junto nessa sexta-feira, comigo Wendel Coral, Carlos Corsato vai rasgar a lata no microfone Futebol Interior e vai emocionar a nação pontepretana. Sexta-feira 13, a gente espera que seja de sorte e de vitória da Ponte Preta nesta noite. Muito bom ter você com a gente conosco, trazendo essa jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá. Ah, pizza do Dadá, que delícia, hein? Diz que entrega às 3242-3125. Peça pelo zap 99788-3821. Chamou, pediu, chegou a redonda do Dadá. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Quer a sua marca estampada nas transmissões do Futebol Interior? Fique à vontade, chama a gente no zap 19 98989 3526 98989 3526. Não posso esquecer do nosso enviado especial lá no estádio, no palco do jogo, o nosso Pedro Lino, daqui a pouco chegando também, atualizando as informações de Ponte Preta e Ituano. Ituano e Ponte Preta, 26ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, que tem bola rolando para Novo Horizontino e Botafogo. É isso que eu tô vendo, 1, 2, 3 jogadores expulsos do Novo Horizontino e um do Botafogo, só que o jogo tá 2-0 pro Novo Horizontino. Que coisa louca, hein? Que coisa louca, que negócio maluco. 2-0 pro Novo Horizontino, líder, isoladaço da Série B, 4 pontos do Santos. O Santos, mesmo ganhando a sua partida, não vai assumir, não reassume a liderança do campeonato. Deixa eu ver os jogadores que foram expulsos aqui do Novo Horizontino. Luizão foi expulso. Quem mais foi expulso? Vaguinho e o Neto Pessoa. Vagninho, isso. E do Botafogo de Ribeirão Preto, que tá perdendo. Aliás, o Botafogo tá na frente da Ponte, hein? O Botafogo tem 1 ponto na frente da Ponte nesse momento, 30 pontos. O Alisson, lateral, foi expulso pela equipe do Botafogo. Mas tem muito jogo ainda, né? Tem muito jogo ainda. Novo Horizontino ganhando o jogo de 2-0, 3 jogadores expulsos, o público presente lá 7.312, para uma renda total de 112.900 reais. De longe, é o melhor público do Novo Horizontino no Campeonato Brasileiro Série B. Mas o nosso papo aqui é Ponte Preta, é Ituano, é Ponte Preta, que essa sexta-feira traga sorte e vitória da Macaquinha. Ah, se a Ponte Preta ganhar o jogo, no fim de jogo, que eu vou estar comandando, então não tem como ninguém me cortar. Se você não conhece, eu vou contar a piada do corno. Mas a Ponte tem que ganhar o jogo.
Ponte ganhando o jogo eu conto. Muito bem, são 8h47. 8h47 da noite. Vamos trazer as primeiras informações de Ponte Preta e Ituano. Ah, como eu gosto dessa vinheta, como eu gosto desse hino. Que coisa linda pra falar da macaca querida, amor da minha vida. Eu sou louco por você. O Wendel Coral, grande abraço, Coral. Solta a vinheta aí, Bolachita. Wendel Coral. E aí, Coral, boa noite. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Maravilha, boa noite pra você. Um abraço a todos que nos acompanham aqui na Rádio Futebol Interior, 26ª rodada de Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte que chega no seu maior jejum desde que a segunda divisão em 2024 começou. São 6 jogos sem saber o que é vencer. 3 empates, 3 derrotas, 14ª colocação com 29 pontos. No momento, apenas 4 de vantagem em relação à zona de rebaixamento. Então, confronto direto hoje no Majestoso diante da equipe do Ituano. Então, é uma Ponte que busca pegar ali tudo que perdeu ao longo dessas 6 partidas. Repito, 3 empates e 3 derrotas. E quem sabe, com o apoio do seu torcedor na noite desta sexta-feira, se reabilitar na competição e abrir uma vantagem ainda maior para o Z4 da competição. Com relação ao time titular, são 3 mudanças. A zaga, né, que foi titular no jogo passado da Macaca, os 2 zagueiros, o Matheus Silva e o Sérgio Rafael, estão suspensos porque o Sérgio Rafael foi expulso contra a Chapecoense, enquanto o Matheus Silva recebeu o 3º cartão amarelo. A outra mudança é no meio-campo. O Elvis é titular no lugar do Renato, que vai para o banco. A dupla de zaga hoje formada por Edson e Joilson. A Ponte Preta no time titular do técnico Nelson Batista, Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Edson, Joilson e Gabriel Risso. Hudson Castro e Elvis como capitão. No ataque, Iago Dias, Dodô e Gabriel Novaes. Jacogé segue entregue ao departamento médico com uma lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda. Volta em aproximadamente um mês, viu, Marcelo? Muito bem, tá aí a escalação da Ponte Preta. Quem acompanhou a gente na Hora da Macaca sabe que esse que está aqui falando com você quase que acertou 100% o time da Macaca. E esse que tá aqui do meu lado errou tudo, mas já ele fala, já dou a voz pra ele. Coral, eu quero saber desse Galo Ituano. Tá atrás da Ponte, é bem verdade, mas tá melhorando no campeonato, hein, ô Coral? Vai na contramão da Ponte Preta. Se a Ponte Preta chega com o seu maior jejum, do outro, o Ituano chega como o time dono da melhor campanha dono da melhor campanha como visitante, aliás, como no segundo turno, dono da melhor campanha até aqui da Série B do Campeonato Brasileiro. Em 6 jogos, são 4 vitórias e 2 derrotas. Então, das últimas 6 partidas, conseguiu 12 pontos o time comandado pelo técnico Alberto Valentim, que hoje vem para Campinas sem novos desfalques, com o retorno de 3 atletas que cumpriram suspensão na tabela de classificação. O Ituano é o 17º com 25 pontos. Se vencer, cola na Ponte Preta, apenas 1 de vantagem para Macaca e mais do que isso, sai, pelo menos provisoriamente, do Z4 da Série B, que inclusive o Ituano está nela desde que a competição começou, viu, Marcelo? É isso, o Galo Ituano melhorando na competição, mas não sai lá do Z4. Vitória vai aproximar ele muito da Ponte Preta, que é um dos times que está fora do Z4. A Ponte, eu estava olhando aqui, com um empate, essa derrota sendo confirmada no Botafogo, ainda tem jogo, né, contra o Novo Horizontino. Estamos com 46,50, você estava acompanhando boa parte de jogo no nosso canal de áudio com a W Esportes, né? É claro que a gente teve que cortar o jogo porque vamos entrar com a transmissão da Ponte Preta, mas o Novo Horizontino está vencendo o Botafogo por 2-0. É bom esse resultado para a Ponte, porque segura o Botafogo com 30 pontos, a Ponte empatando vai a 30, e aí ela tem o mesmo número de vitórias do Botafogo, só que tem um saldo de gols melhor. Muito bem, ele vai rasgar a lata, como diria Arthur Eugênio, vai emocionar o povo e vai trazer pra gente todas as emoções de Ponte Preta e Ituano. Quem é ele, Bolacha? E aí, Corsato mais feio, grande abraço, boa noite. Fala, Marcelo, grande abraço pra você, boa noite pra todo mundo ligado aqui na Jornada Esportiva dos canais Futebol Interior e também da Valinhos FM. Expectativa hoje, a Ponte não pode perder, né? Vamos pensar no time que tá jogando pra não ser rebaixado, né? E eu vou falar aqui a mesma tese que eu tenho e que falei no jogo contra a Chapecoense. Quando você enfrenta times que estão atrás de você, você não pode perder. Aí alguém, né, vai falar assim, pô, Corsato, tá pensando pequeno. A derrota faz um estrago danado. Por exemplo, a Ponte começa a rodada passada a 7 pontos da Chape. Hoje estamos só a 4.
né? Se a Ponte tivesse empatado um reles empate contra a Chape continuaria 7 pontos atrás, 2 rodadas e mais alguma coisa para tentar tirar, né? E no caso de hoje é a mesma coisa. O Wendel falou aí do bom momento do time do Ituano, né, e do péssimo momento da Ponte Preta. O Ituano, repito e reputo como melhor do que o time da Chape. O Ituano joga mais bola e tem um time melhor, contratou melhor nessa janela de verão do que a Chape, né? Vai ser uma parada duríssima, mas hoje a Ponte tem a volta do Elvis. Taticamente falando, o Nelsinho só fez uma alteração, né? Ele volta o Elvis e tira o Renato, ele continua com o Dodô no time. A zaga, né? Eu confesso que não gostaria de ver o Edson, né? Hoje, pela manhã, recebi a informação que o Hakim sequer estava no Majestoso, ele nem se apresentou, né? Então ele não iria jogar de qualquer jeito mesmo, né? Não estaria. E o Emerson, que foi o volante que eu achei que poderia ser utilizado como zagueiro, pela manhã hoje também estava treinando fisicamente com o Luiz Fernando, junto com o Tomás, junto com o Beleia, junto com o Sérgio Rafael e com o Matheus Silva. Ou seja, não iria para o banco mesmo, né? Jogadores que não iriam ser relacionados. Enfim, tirando a escalação do Edson, acho que o Nelsinho põe o que a Ponte tem de melhor em campo, né? Eu não entraria com o Edson, vou ser bem sincero. Eu faria outra escolha, né? Eu já falei aqui, para mim o zagueiro seria o Hakim, mas vamos torcer para que o Edson segure as pontas, é menino da base, né? Se o Nelsinho tá colocando todo o potencial nele, é porque vê potencial no menino e tá vendo os treinamentos, sabe que talvez ele possa entregar alguma coisa. Jogo perigoso, viu, Corsato? Marcelo. Coral, o Nilson Júnior tá no banco? O Nilson Júnior tá. E uma outra observação também envolvendo o banco de reservas da Ponte, o Carlos comentou aí da ausência do Thomas Luciano, segundo jogo seguido que ele sequer é relacionado para o banco de reservas, e hoje 2 laterais direito no banco à disposição do Nelsinho, tanto o Luiz Felipe, que retorna depois de um tempo ausente, e também o João Gabriel, que cumpriu suspensão na última rodada. O Luiz Felipe, eu tenho a informação que está jogando mais como meia. Estão treinando ele já de novo como volante. E interessante, né? O Tomás nem para o banco foi contratado. E o João Gabriel, menino da base, está indo para o banco. E o Carlos falava, né, que ele estava treinando bem, né? O Tomás, Luciano. Sim. Ele entrou contra o Goiás, encheu os nossos olhos, não sei se encheu o seu, Carlos. Sim. Mas jogou bem contra o Goiás. Depois o outro jogo realmente ele não foi bem, mas o time também não foi bem. E aí perdeu espaço. Mas o Nelsinho tem dessas, né? O cara fica 2, 3 jogos fora do banco, depois vai pro time titular. Foi o jogo contra o Operário. Ele foi titular contra o Operário, exatamente. Mas foi mal pra caramba. Saiu no finalzinho pra entrada do João Gabriel na oportunidade. E aí não voltou mais. É isso. Bom, vamos aguardar, né? Vamos aguardar e esperar que a Ponte Preta, para nós, ponte pretanos, faça um bom jogo. O Ituano quer a vitória, né? Mais uma vitória no campeonato para, quem sabe, sair desse Z4 nesta rodada. Repito, Ponte Preta empatando, ganha uma posição na tabela, ela vai a 30 pontos e aí se iguala a equipe do Botafogo, mas tem um saldo de gols melhor do que o Botafogo no momento, que tem menos 10 de saldo, a Macaca tem menos 4. Daqui a pouco tem Arthur Eugênio, daqui a pouco tem convidado do Coral, enfim, tem muita coisa pra gente ainda e eu vou dar moral pra nossa audiência. Nessa sexta-feira 13, segura a onda, a gente volta já. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol interior. Futebol! Marcelo Corsato. Esse cara sou eu, vamos juntos, faltando 1 minutinho para as 9 horas da noite, daqui a pouquinho tem Ponte Preta, tem Ituano e Ponte Preta, e o jogo lá em Novo Horizonte terminou, hein? Novo Horizontino 2 com 3 jogadores expulsos, 1 pro time do Botafogo que teve um jogador expulso no segundo tempo, 0 pro time do Botafogo que teve um jogador expulso também no segundo tempo, 4 expulsões no jogo. O Novo Horizontino 47 pontos, líder da competição. O Botafogo, ele tem 30 pontos, é o 13º, chegou a 25 jogos, porque tem um jogo a menos, aquele jogo contra o Guarani. Fala, Coral. Tem saudade desse aí, Marcelo? César Martins, zagueiro da época da Sul-Americana em 2013? Ah, na Ponte Preta ele não foi mal, não. Foi titular aqui, Foi titular aqui, depois foi pro futebol português, Sim. né? César Martins agora no Novo Horizontino. Esse cara aí jogou até no Flamengo. A gente tá falando porque ele tá aparecendo na TV, né? E jogou até no Flamengo. César Martins, bom zagueiro. Aliás, o Novo Horizontino tem um bom time. Tem um bom trabalho. Tem um bom time. E está muito perto de ascender a primeira divisão do futebol de São Paulo. Bom, o Carlos tá resmungando aqui. Pega o microfone e fala, Carlos. Fica parecendo que não uma vai fazer abelha. curioso também. É que é o seguinte, né? É uma informação, por exemplo, eu não tô tendo a imagem ali, o nosso ouvinte também não. Mas esse aí não é o César Martins, não, pô. A televisão acreditou errado. É sim, pô. É nada. Ah! É sim. Ultimamente ele tá apostando em tudo, viu? Daqui a pouco ele vai bater uma aposta com você aí, viu? Fica Essa esperto. ele vai perder. Você fica esperto, Coral. Tu fica esperto. Ó, antes do Arthur Eugênio, que a gente já vai chamar já, Arthur Eugênio como nós, né, Carlos? Tenso pra caramba. A gente não tava tenso A até gente pouco não tempo tava atrás. tenso, mas o Arthur tá tenso já faz tempo. E ele daqui a pouco vem pra falar de histórias do futebol. Bom, 26ª rodada, terminou Novo Horizontino 2, Botafogo 0. A bola vai rolar na Serrinha pra Goiás e Avaí. Jogo também que interessa lá o pessoal da parte de cima, né? Estarei aqui trazendo de minuto a minuto esse resultado no placar ao vivo do futebol interior, tá? Além do jogo da Ponte Preta, esse jogo também do Goiás com o Avaí. Amanhã, 5 da tarde, tem Brusque e Vila Nova. Transmissão dos canais de futebol interior na Valinhos FM, Paysandu e Guarani. 5 da tarde a bola rola, às 4 a transmissão amanhã com o Gustavo Marques e o Albert Cavalcante. Amanhã também às 6 tem Mirassol e Amazonas, hein? Às 4 da tarde no domingo, o Santos pega o América, também confronto lá de cima, da parte de cima da tabela. O jogo de domingo também, além do Santos, tem Operário e Coritiba. Clássico paranaense na Bezona. Às 18h30 domingo, a Chape, que venceu a Ponte Preta na última rodada, pega a equipe do Ceará, jogando na Arena Condá. No domingo também, o Sport encara o CRB. De novo, Marcelo, tivemos Sport CRB no meio de semana, mas foi jogo atrasado, agora sim, valendo pela 25ª rodada. O Sport encarando o CRB que está atrás da Ponte Preta. Se a Ponte Preta empatar hoje, o CRB, mesmo ganhando do Sport, não passa a Ponte.
E aí, a gente fala, né? Ah, mas tá pensando pequeno. Se a Ponte empatar hoje, a Ponte não vai perder a posição dela. Ela vai ficar na 13ª colocação, porque o Paysandu, mesmo vencendo, ele vai a 30 pontos também, só que ele tem vitória a menos que a Ponte Preta. O CRB não chega na Ponte Preta. Enfim, segura o Ituano. Então, vamos lá. Pensando em posição, em se manter fora do G4, o empate não seria ruim para Ponte Preta, não. Para concessionária sim, restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Deixa eu mandar um abraço aqui já pro Batata, falando que hoje nem pensar, hein? Ele não quer outro resultado que não seja a vitória. Grande Batata, abraço, obrigado pela audiência. Vamos trazer então o Arthur Eugênio falando de histórias do futebol para você aqui na nossa transmissão. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, vamos aproveitar que hoje nós vamos dar destaque ao Ituano para falar de uma lenda que a equipe de Itu já teve dentro de campo. Eu vou falar de um jogador mitológico na história do Ituano, desde o tempo de FAI, Ferroviário Atlético Ituano. Para muitos, o maior jogador da história do Ituano. Aqui no futebol interior, atendendo a um pedido de um internauta, eu vou falar do atacante Django. Você vai acompanhar aqui no futebol interior. Luiz Paulo Lemes, o Django, nasceu em Itu no dia 12 de agosto de 1958. Django continua morando em Itu, trabalha com projetos ligados ao esporte. Django é um apelido de um personagem muito famoso no cinema nos anos 1960. Django começou jogando nas categorias de base do FAI, Ferroviário Atlético Ituano. Não chegou a ser muito aproveitado e foi para Porto Feliz disputar um campeonato amador, a Copa Arizona, e não poderia ter sido com mais sucesso a passagem de Django no futebol amador, jogando pela Porto Felicense. Em 1978, Django foi campeão brasileiro, isso mesmo, campeão brasileiro da Copa Arizona, jogando pela Porto Felicense. E Django voltou para Itu, acabou se profissionalizando na Saltense e daí foi para a União Agrícola Barbarense. E em 1981, Vadu, presidente lendário do Primavera, foi até Santa Bárbara do Oeste e como Django não estava sendo muito aproveitado na equipe de Santa Bárbara do Oeste, contratou Django para o Primavera. E a partir do Primavera, a carreira de Django desabrochou. No Primavera, Django marcou época, talvez um dos mais importantes jogadores da história do time de Indaiatuba. Nesta foto, uma curiosidade. Olha quem é o ponta esquerda. Agachado, o Django é o terceiro, o centroavante da foto. E o ponta esquerda é o Mauro Van Basten, que jogou na Ponte, Palmeiras, Corinthians. Django no Primavera, uma lenda. Django, depois do Primavera, foi negociado com o Juventus. Eu lembro bem desta temporada de Django no Juventus. Tanto é que a Rádio Jornal foi até transmitir a estreia de Django com a camisa juventina. Em 1982, Django no Juventus. Django voltou ao Primavera e em 1984 esteve retornando ao Ituano, Ferroviário Atlético Ituano. Nesta foto, eu narrei este jogo, 1984. Este jogo foi em Aparecida do Norte, 1984. Eu narrei este jogo, Rádio Convenção de Itu, AM 670. Eu estive em Aparecida do Norte, foi 1-1. Ituano e Aparecida. Os comentários foram de João Carneiro e as reportagens de Geraldo Oliveira. Olha aí a imagem de Geraldo Oliveira na imprensa de Itu. Nesta foto, o goleiro é Gilberto, depois vem ele Carlos, Django e Pereira. O Django em pé, agachados, o primeiro é Ivan, depois
vem Ezequiel. Django muito bem também no Ituano. Esteve emprestado pelo Primavera de Indaiatuba ao São Bernardo, Paysandu de Brusque, 15 de Uberlândia e foi vendido para Inter de Limeira. Você vê Django na Inter de Limeira. Olha o goleiro, Luiz Antônio, que jogou no Cruzeiro. Django da Inter de Limeira voltou ao Primavera de Indaiatuba. Outra fase importante de Django no Santa Cruz em 1983, campeão pernambucano e autor do gol 4.000 em cima do Náutico. Django, uma lenda também em Recife com o título que conquistou com a camisa do Santa Cruz. Esteve na Alemanha, ficou 2 temporadas na Alemanha. Django foi muito bem na Alemanha, jogou em divisões inferiores, mas foi muito bem. E na volta esteve no Capivariano, ABC de Natal, Lençoense, Guarani Saltense e encerrou a carreira no Estrela de Porto Feliz. Nesta imagem, você vê Django recebendo uma homenagem do presidente Eliseu Aparecido Marques Silva, presidente do Primavera, prestando uma homenagem a Django, 62 gols com a camisa do Primavera. Django talvez seja o único jogador que jogou em todos os times profissionais da região ituana. Saltense, Primavera, Ituano, Capivariano, Guarani Saltense e Estrela de Porto Feliz. Tem um filho do Django que também jogou bola e jogou muito bem, é o Trevor, atacante que jogou em várias equipes da região. Hoje, Django mora em Itu, como eu disse, sua cidade natal. Como é gostoso falar do futebol do passado, principalmente desta época, anos 1970, 1980, e hoje aqui no Futebol Interior eu lembrei a carreira, a história deste jogador importante no interior de São Paulo, Django. Jogava muito, rompedor, artilheiro Django. Aqui no Futebol Interior você acompanhou detalhes inéditos da carreira deste grande jogador. Quer que eu fale de um outro atleta, quer que eu lembre alguma partida do passado, fale aqui no principal veículo de comunicação esportiva do Brasil, futebolinterior.com.br. Se não está no Futebol Interior, é fake news. Acompanhe sempre aqui no Futebol Interior. Tá aí então, Arthur Eugênio trazendo histórias do futebol pra gente aqui no microfone dos canais Futebol Interior, falando de Ponte Preta e Ituano. O Arthur Eugênio, pra quem não sabe, foi bom repórter. Aliás, ótimo repórter. Eu não sabia que ele era narrador, mas ele já narrou o jogo. O Arthur já fez de tudo nessa vida, né, cara? Não, bom, Arthur Eugênio, não fui eu que falei. No rádio eu tô falando, Marcelo. Calma, cara. Ó, o Coral. Peraí que o Bolacha vai ligar. Pergunta esse é o Coral. Você também já fez de tudo nessa vida? Não. O que ainda falta, Marcelo? No rádio. Muita coisa. Gente, eu tô falando no rádio, cara. Tô falando no rádio. Arthur já fez de tudo. Arthur já narrou, já comentou, já reportou, já fez plantão. E hoje está aqui nos canais Futebol Interior, sempre mexendo, trazendo coisas lá do fundo do baú. Fake news! Aliás, nós só estamos fazendo jogos da Ponte Preta porque o Arthur ainda dá essa oportunidade pra gente. Porque os coleguinhas aí não querem mais saber da gente, não. Arthur Eugênio, que você continue com essa ideia aí por muito tempo. Ai, ai. 9 da noite, mais 11 minutos. Eu tenho um intervalo pra pagar, não? Tem, você tem intervalo, você tem... Você não vai dar conta. Você tem intervalo, você tem Nelsinho, convidado do Wendel Coral, que a produção preparou com todo carinho. É por isso, Arthur, que os coleguinhas não me querem, porque acham que eu não dou conta. Mas no final, eu apresento e entrego o pedido, entendeu? No final você dá conta, né? Dou conta. Muito bem, 9 da noite, mais 12 minutos. Daqui a pouco, convidado do Coral, ficha técnica do jogo, já. Ponte Preta e Ituano nessa sexta-feira 13, canais Futebol Interior aqui. Nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior.
Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Coçador. Eu e você e eu e toda a equipe dos canais Futebol Interior, ó. Obrigado você que tá aqui no YouTube, viu? Tá acompanhando a gente, tem enquete do jogo, quem vence, Ponte, dá empate, Ituano, fique à vontade para participar, já vou dar moral para você que tá junto com a gente por aqui, porque antes o Wendel Coral falou, Marcelo, me chama que tem convidado e eu vou acionar o convidado para falar com a gente. Fala, Coral! É isso, Marcelo, o técnico Nelsinho Batista conversou com a imprensa, bora ouvir o que disse o comandante da Macaca, projetando também o duelo de daqui a pouco diante da equipe do Ituano no Majestoso. Boa noite, Nelsinho. Pedro Lino do Portal Futebol Interior. A expulsão do Sérgio Rafael foi infantil e inadmissível. Você pretende conversar com ele? Pretende dar alguma multa? O que tem em mente agora? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que se preocupar com o nosso time, né? Eu acho que nós não fizemos uma partida hoje tranquila, tivemos muitos problemas dentro do jogo. E um desses foram o caso da expulsão do Sérgio, né? Mas eu acho que o que a gente deve ressaltar mais é o momento nosso, né? O momento que a gente não está conseguindo assim os resultados. Nós temos tido assim alguns resultados bons, mas e procurar acentuar a equipe com mais tranquilidade, com mais personalidade. Realmente, nós tínhamos a nossa meta, os primeiros 6 jogos, a nossa meta era atingir pelo menos, no mínimo, 9 pontos. E nós atingimos 3 pontos só. Então, é preocupante, preocupa, né? Mas nós estamos trabalhando, estamos conversando com os jogadores, né?
procurando tirar algumas dificuldades que eles estão tendo, procurando saber para que a gente possa ajudar. O treinamento, o dia a dia nosso está sendo muito bom, nós tivemos uma semana muito boa de trabalho. Infelizmente, nós não conseguimos levar para o jogo todo o trabalho que nós planejamos. Dentro do mercado que foi oferecido para nós, eu particularmente, eu não via qualidade nesse material que for oferecido para nós, nesses atletas que foram oferecidos para nós. Então, para você fazer uma contratação, para dizer que fez a contratação e não ter resultado, pelo menos não existia a possibilidade de ter um resultado. Então, lógico, nós estamos sempre aí, a Ponte Preta sempre correu atrás do mercado, correu atrás de jogadores. Infelizmente, não era o que a gente queria, não era o que é, porque a torcida da Ponte é uma torcida exigente. Então, para trazer mais um para não ter resultado, nós temos que ficar com o que temos. Nós vamos trabalhar com o que temos, a não ser que apareça aí alguma coisa que realmente possa nos interessar. Da Ponte Preta, o Nelsinho Batista, vamos ver se a gente consegue pegar aí ele falando com a TV. E agora, né, Coral? Bora lá. Porque nós perdemos praticamente os 2 zagueiros que vinham jogando, mas tanto o Edson como o próprio Joilson vinham sendo preparados também, e a gente sempre sabia que poderia acontecer alguma coisa nesse sentido. Eles estão bem, né? E a expectativa é da gente conseguir uma vitória no segundo turno, né? Que ainda não conseguimos, e a gente está vendo o pessoal de baixo ganhando, né? Então nós temos que ganhar também para pelo menos ter um pouco mais de tranquilidade para jogar. Tá aí, Marcelo, o técnico Nelsinho Batista frisando essa tranquilidade que pode vir com a vitória da Ponte sobre o Ituano daqui a pouco no Majestoso. Destacou também a ausência dos 2 zagueiros titulares, tanto o Matheus Silva quanto o Sérgio Rafael suspensos, e credenciou, né, também a escolha tanto do Joilson quanto também do Edson das categorias de base, segundo o técnico da Macaca. Ambos já vinham sendo preparados pela comissão técnica, Marcelo. Muito bem, tá aí o Coral. Deixa eu mandar um abraço pra nação que tá junto com a gente aqui. Já o Coral com a ficha técnica do jogo. O Wilson Correia tá com a gente. Boa noite, nação Ponte Pretana. O Akira Miyamoto, boa noite, time FI. Deixa eu ver quem mais aqui. O Silvio Seiko, boa noite, nação. De Santos. Vamos ficar sem piada hoje, tá dizendo ele. O José Maduro, vamos de Pedrão de novo, amém. Osmar Dangar, boa noite. Marcelo Borges está feliz com a vitória sobre a Ponte Preta na última rodada, mas tem o Ceará agora, hein, Osmar Dangar? Se cuida. Osmar Dangar não, Marcelo Borges. Se cuida aí, viu? Osmar Dangar tá aqui. Qual era a dupla do Paulistão? Que não tomava gols. O Paulistão a gente jogou com 3 zagueiros boa parte do campeonato, mas jogavam Hakim e Nilson Júnior. Né? E aí o outro zagueiro era o Edson, às vezes era também o próprio Matheus Silva, enfim, mas boa parte do Campeonato Paulista, se eu tiver errado você me corrige, a gente jogou com 3 zagueiros. A Ponte chegou a jogar com o Nilson Júnior. O Joilson não tava, Hakim, né? O Joilson não, Nilson Júnior, Nilson Júnior, Hakim e o Matheus Silva começou. Depois o Matheus Silva perde a posição e entra o Edson. É que o Matheus machuca, né? E entra o Edson. Aí entra o Edson. Então o Edson também joga. E teve um jogo que jogou o Thiagão. Não, o Thiagão não. O Thiagão tava no CSA. O Thiagão voltou verdade, agora na Série B. Verdade. Então a zaga da Ponte era formada assim, né? Com o Edson, com o Hakim. O Hakim jogou 12 jogos no Paulista. Sim. Edson, Hakim e aí o Nilson Júnior. Eram esses 3 zagueiros. E aí depois teve uma hora que o Brigatti começou a jogar com 2 zagueiros só. E o Castro também chegou a jogar em algum momento como zagueiro. Inclusive o Castro era mais zagueiro do que volante. É isso. Bom, tem um monte de mensagem aqui. O Pedro Lino tá lá. Então vamos fazer o seguinte, antes até da ficha técnica do jogo com o Coral, vamos pro palco do jogo para saber como é que tá aí a situação no estádio Moisés Lucarelli. Pode soltar a vinheta se tiver, o Bolacha. A vinheta dele, a vinheta do presidente. Solta aí. Repórter Pedro Lino. E aí, Pedro Lino, grande abraço. É o Marcelo falando com você. Boa noite, meu querido. Grande abraço, Marcelo Corsato. Grande abraço a todos que estão na escuta da transmissão de Ponte Preta e Ituano. Já estou aqui no gramado
Daqui a pouco, mais precisamente às 9h30, a bola rola para Ponte Preta e Ituano. A torcida vem chegando em pequeno número, horário muito tarde, né? Sexta-feira, 9h30 da noite. Um público bem pequeno chegando aqui no estádio Moisés Mutarelli. Deveremos ter cerca de 3.500 mil torcedores. O campo tá bom, o gramado tá muito bom, o clima tá agradável, tá aquele vento gostoso, não tá aquele mormaço, aquele calor. Daqui a pouco a bola rola e eu tô aqui no gramado, Corsato. Beleza, vai Marcelo, acompanhar o ataque da Ponte Preta pra gente. Coral, rapidinho. Você falou aí da piada, se a Ponte Preta ganhar, se a Ponte ganhar também tem a foto de Pedro Lino exclusiva, hein? Boa! Então, cara, se eu já tava torcendo pra Ponte, agora que eu vou torcer mais ainda. Pedro Lino do outro lado, mas tem a foto aqui se ganhar, hein? Nesse momento, os treinadores se abraçando, Alberto Valentim e Nelsinho Batista. Vamos trazer a ficha técnica do jogo aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM. Ficha técnica do jogo. A Ponte Preta tá pronta, definida e escalada para a 26ª rodada de Série B do Campeonato Brasileiro. Sem vencer a 6 jogos, a Ponte precisa da vitória para abrir uma distância ainda maior da zona de rebaixamento. Portanto, o técnico Nelsinho Batista escala a macaca com Pedro Rocha no gol número 1. Na lateral direita, número 2 é Igor Inocêncio. Hoje a dupla de zaga é formada pelo número 3, Edson, e o 13, Joilson. Fechando o sistema defensivo da Alvinegra, na lateral esquerda é o argentino, 33, Gabriel Risso. No meio-campo, 80 é o Hudson, 15, Castro, e o 10, de volta à equipe, o capitão Elvis. E no ataque, 11, Iago Dias, 7, Dodô, e o 35, hoje o centroavante pontepretano, é Gabriel Novaes. Repeteco da Ponte Preta do técnico Nelsinho Batista. Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Edson, Joilson e Gabriel Risso. Hudson, Castro e Elvis, Iago Dias, Dodô e Gabriel Novaes. No banco, à disposição de toda a comissão técnica, tem Luan Ribeiro, Heitor Roca, Emerson Santos, Luiz Felipe, Renato, João Gabriel, Cauã, Everton Brito, Nilson Júnior, Guilherme Portuga e também o Matheus Regis. Macaca, 14ª colocada do campeonato, são 29 pontos em 25 jogos, 7 vitórias, 8 empates, 10 derrotas. Marcou 28, sofreu 32, 4 negativo de saldo, 38% de aproveitamento. É pouco, hein? É pequeno. Mesmo assim, tá fora da zona do rebaixamento. A Ponte volta a campo quinta-feira, gente. Quinta-feira, dia 19 de setembro, 7h30 da noite, nas Alagoas. No Rei Pelé, a Macaca encara o CRB. Futebol Interior. E do outro lado tem o Ituano, melhor equipe do segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro, com 4 vitórias em 6 partidas. O Galo de Itu, comandado pelo técnico Alberto Valentim, vem a campo com Jefferson Paulino no gol número 12. Na lateral direita, número 2 é Marcinho. A dupla de zaga, número 3, o capitão do time é Claudinho. 4, Gui Mariano. E o meia dúzia na lateral esquerda é Cauã. No meio campo, 5, Rodrigo. 8, Miqueias e o camisa 10, José Aldo. No ataque, 11, Bruno Xavier. 7, Vinícius Paiva. E o número 9, o centroavante, o artilheiro do time, Tony Anderson. Repeteco do Ituano do técnico Alberto Valentim. Jefferson Paulino, Marcinho, Claudinho, Gui Mariano e Cauã. Rodrigo, Miqueias e José Aldo. Bruno Xavier, Vinícius Paiva e Tony Anderson. No banco do Galo tem o Saulo, Léo Duarte, Eric, Luiz Gustavo, João Carlos, Pablo, Ian Rolim, Álvaro, Eduardo Persson, Neto Berola, Leozinho e também o Gabriel Falcão. O Galo Ituano abre a zona do rebaixamento, 25 pontos em 25 jogos, 7 vitórias, 4 empates, 14 derrotas. Marcou 29, sofreu 44 gols, 15 gols negativos no saldo, 33% de aproveitamento. Parada dura do Galo Ituano, hein? Na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, vai na Ressacada encarar o Avaí.
Arbitragem. Árbitro responsável por apitar a partida entre Ponte Preta e Ituano na 26ª rodada de Série B do Campeonato Brasileiro será João Vitor Gobi. O auxiliar número 1 é Daniel Luiz Marques e o auxiliar número 2 é Rafael de Albuquerque Lima. O trio é todo do estado de São Paulo. E no VAR, o também paulista Hilbert Estevão da Silva. Ficha técnica do jogo. Vai começar o jogo, a bola vai rolar, as equipes já tiraram o TOS ali nesse momento, né? O capitão do Ituano, Claudinho, o capitão da Macaca Elvis, que volta ao time. O Real 1976 está perguntando, narrador, o goleiro reserva do Ituano jogou no Santos? Daqui a pouco o narrador ou o repórter, um deles respondem aí pra você, tá? Real 1976. Lembrando que foi depois do jogo contra o Ituano, né, no primeiro turno, que a Ponte perde, que o Brigatti sai do comando da Ponte Preta. Quem é o goleiro reserva do Ituano? É o Saulo, Marcelo, 29 anos, nascido no dia 20 de abril de 1995. Não é o Saulo dos Santos. Não, na verdade, tô vendo aqui, começou jogando no Botafogo, do Rio de Janeiro, sub-20, depois jogou no Vila Nova, Sport, Londrina e no Ituano, apenas 4 jogos da temporada, portanto, é outro goleiro, Saulo, nome completo, Saulo Ferreira Silva, o reserva imediato do goleiro Jefferson Paulino. O Saulo, que jogou no Santos, tá na Ferroviária, se eu não tô enganado. Tá na Ferroviária, é o goleiro titular da Ferroviária, mas esse já tem pra lá de 35 anos, pra né? lá de 35. Que é um bom goleiro, aliás. Sim, bom goleiro. E é titular da Ferroviária. Esse também do Ituano é bom goleiro também. Ferroviária que deve subir, viu? Para a Série B do Campeonato Brasileiro. Aguardar, né? São 9 da noite, mais 29 minutos. Pedro Lino tá no gramado, tá no palco do jogo. Carlos Corsato vai narrar o jogo com o Wendel Coral nas reportagens. O Pedro acompanha o ataque da Ponte Preta, o Coral o ataque do Ituano, traz todas as informações. E o Carlos rasga a lata aqui na Valinhos FM e também nos canais Futebol Interior. Solta a vinheta, Bolachita! Carlos Corsato. A bola vai rolar, 26ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro, tem Ponte Preta e Ituano e Ponte. A Ponte precisa recuperar, reabilitar-se na competição. Ponte e Ituano contra o Ituano, hein? O Ituano não teve uma sequência dessa durante todo o ano. Aliás, se contar também o ano passado, o Ituano, desde o ano passado, não tem uma sequência como essa dos últimos 6 jogos. São 4 vitórias do Galo de Itu. E a Ponte Preta, uma situação horrível no segundo turno da competição, praticamente a mesma coisa do primeiro turno da competição. A bola vai rolar e você vai se ligar comigo, com todo o timaço aqui dos canais Futebol Interior. Posse de bola no primeiro tempo do time da Ponte, vai tocar na bola o Gabriel Novaes. Ponte toda de branco, faixa preta no peito, o time do Ituano calção preto, camisa e meias rubro-negras. O Galo de Itu, Galo Ituano, bicampeão paulista, 2 vezes campeão paulista. Apita o árbitro. João Vitor Gobi é o árbitro do jogo paulista. Tem bola rolando no campo da FI. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Ao lado do Marcelo Corsato, aqui com a camisa preta, faixa branca no peito, da Macaca. Ao lado do Wendel Coral, ao lado do Pedro Lino, que tá lá no estádio. Eduardo Rodrigues, o Bolacha, mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior, manipulando toda a equipe de esportes. E todo o som que o nosso querido Bolacha manda lá está indo para as parceiras. Atenção, rede 87,9 Valinhos FM. Grande abraço para você ligado no FM Valinhos FM. Conosco também a rádio de Piracicaba e também a Rádio Futebol na Canela. Ponte vem, primeiro ataque lá pela ponta esquerda, bola pro Dodô. Dodô vem pra cima dele, o zagueirão da equipe do Ituano. Dodô joga a bola nos pés ali do jogador da equipe do Ituano e havia conquistado um escanteio. Porém, contudo, entretanto, o auxiliar número 1 aqui, que corre do lado do banco, o Daniel Luiz Marques, acabou anotando impedimento do ataque da Ponte. Foi bem, né, Coral? Sim, estava um pouco à frente o Dodô, só que ele seguiu o protocolo, né? Espera a jogada terminar, seria escanteio. O impedimento foi bem marcado, 0-0, comecinho de jogo no Majestoso. R$40 o ingresso na geralzona pro torcedor da Ponte. O torcedor da Ponte queria promoção de ingresso, mas não teve. Precisa ajudar mais, precisa colocar mais gente no gramado. Ponte defendendo o gol da linha do trem, atacando. Ponte defendendo o gol do placar
eletrônico, o maior placar eletrônico no interior de São Paulo, 14-4, atacando pro gol da linha do trem. Elvis toca na bola, voltando ao time hoje, vira o jogo, toca a bola pra Gabriel Novaes, traz a bola pra perna direita como ele gosta, vai queimada ali, bateu pro gol, Jefferson Paulino. Primeira boa defesa do goleirão da equipe do Ituano, fez a defesa, boa defesa do Jefferson Paulino em Pedro Lino. Sai de você aí, Corsato, que eu acabei de chegar aqui atrás. Boa, esse Pedro Lino. Carlos, oi. Do time do primeiro turno tem 6 jogadores no time titular, né? O Pedro Rocha jogou, começou como titular, o Castro, o Gabriel Risso, o Elvis, o Iago Dias e também o Gabriel Novaes. O Dudu Vieira não tá mais no elenco e o Luiz Aquim nem no banco de reservas. Pois é, o Luiz Aquim disse que até não tinha treinado até na quinta-feira, né? E é interessante porque, por exemplo, ontem eu vi Atlético Mineiro e São Paulo, jogadores que estavam em campo em Brasil e Paraguai, tanto de um lado quanto de outro, estavam jogando, né? O Lucas Moura, por exemplo, estava jogando para o time do São Paulo e o Hakim. Isso só prova que o Hakim é uma das últimas opções na zaga. O Nelsinho não gosta dele. Claro. Na verdade eu queria até mudar a frase. Eu até entendi o que você falou. Não é que o Nelsinho não gosta dele. O Nelsinho entende que os outros zagueiros estão melhores do que ele. Mas eu tive uma informação hoje de que o Nelsinho assistiu com atenção o jogo da Bolívia, viu? Porque uma coisa é você no treino, né? Outra coisa é você ver o cara jogando, né? E ele jogou contra... Por exemplo, o Vargas era um atacante que ele estava marcando. Na Copa América ele foi horrível, mas nesses 2 jogos das eliminatórias ele foi bem. E não tomou nem cartão. E é o capitão da Bolívia. Né? Capitão da Bolívia. Bom, agora tem uma falta ali em cima do jogador da equipe da Ponte. Não, o árbitro não deu nada. Lateral pro Ituano. Saiu lateral para a equipe do Ituano fazer a cobrança. A bola aqui pela ponta direita, vai queimada ali Marcinho, lembra dele? Ex-Atlético do Paraná. Joga a bola, chega a zaga da equipe da Ponte para tirar. A bola voltou com o Elvis. Elvis volta a bola aqui pro Miqueias. Miqueias vem, disputa de bola ali o camisa número 8, loirinho da equipe do Ituano. Toca a bola no meio. Igor Inocêncio pega, mas não pega. A bola voltou para Vinícius Paiva. Vem o Paiva. Deixou 2 da Ponte. Trouxe a bola, perna direita, vai queimada ali, bateu pro gol. Defendeu o goleiro, sobrou pro time de Itu, é gol. Gol do Ituano. Bruno Xavier, 11, a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Majestoso. Rapaz, o que fez o camisa número 7 ali, o Vinícius Paiva, hein? Driblou todo mundo. Ele toca pro Tony Anderson, que bate forte. O Pedrão espalma, ela pega na trave e volta pro camisa número 11, Bruno Xavier. Só cutucar pro fundo da rede sem marcação. Gol do Ituano. Ituano sai na frente. Quem pensa que as coisas não podem piorar, pioram sim. Ituano 1, Ponte Preta 0. Detalhe do gol é seu. Oi, Coral. Roteiro que nenhum Ponte Pretano imaginava e sequer queria. A jogada toda é construída pelo lado esquerdo do ataque da equipe do Ituano. Vinícius Paiva faz um lindo drible. Limpa 2 jogadores da Macaca num só lance. E aí toca pro Tony Anderson, que finaliza cruzado com a perna canhota. Pedro Rocha defende, a bola ainda bate no travessão e na sobra. Limpa pra ele, pro camisa 11, Bruno Xavier. Só empurrar pro fundo do gol. Tá aberto o placar no estádio Moisés Lucarelli com apenas 4 minutos. Agora Ponte Preta 0. Ituano com Bruno Xavier 1. E aí, Corsato, 1-0 pro Galo de Itu. Jogada do Vinícius, bom jogador, né? E aí sobra lá o Bruno Xavier livre dentro da grande área. É o que eu falo, a zaga da Ponte Preta tem hora que não marca ninguém. E a Ponte tá perdida no campo, hein? E o Hudson foi saiu errado, deu no pé do jogador da equipe do Ituano. A bola volta pra equipe de Itu. Volta a bola aqui, chega a zaga da equipe da Ponte pra tirar. A bola voltou com o Edson, faz o passe pelo meio. Toca a bola aqui pro Castro. Castro vai fazer o passe. Errou de novo, errando esse monte de passe aí. Vai ficar difícil. A bola voltou pelo meio aqui pro Miqueias. Miqueias tentou fazer o passe no meio. Chegou a zaga da equipe da Ponte pra tirar. Chega o Dodô, tira, ficou ruim pra Ponte. Ponte vai ter que buscar um resultado, já perde o jogo pelo placar de 1-0. Vai se complicando no campeonato do time da Ponte, mas tem muito jogo ainda. 6 minutos passados, primeiro tempo, 1-0 para a equipe do Galo de Itu. Informação no ar, vai, Coral. 5º gol do Bruno Xavier em 2024, esse que é o 17º jogo dele na temporada. Além dos 5 gols, tem também uma assistência. Vem a equipe da Ponte, bola lá pela ponta esquerda. Vem ali o jogador da equipe da Macaca para trazer essa bola lá pela ponta esquerda. Fez a finta, Iago Dias, cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga, tira a bola, volta pro Elvis. Tem ali o Igor Inocêncio pedindo bola. O Elvis não tem pra quem tocar.
foi tocar no meio. Tocou ali na cabeça do Rodrigo Volante. A bola voltou pro time de Itu. Vem chegando 2 jogadores na marcação ali pra cima. A bola volta, Tony Anderson, que contra a ponte sempre joga bem. Bola volta pelo meio, vem o Castro, tenta dominar, recupera, a bola volta pro Edson. Edson pro Iago no meio, toca a bola pro Elvis. Elvis lá na ponta esquerda, trabalha a bola ali pro Gabriel Novaes. Gabriel Novaes vai pra linha de fundo, vai na ponta esquerda, pede o Iago. Ele toca a bola pro Iago, vem pra fazer o cruzamento. Levantamento na boca do gol, pra quem, Iago? Pra ninguém, a bola passa, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta pra equipe do Ituano fazer a cobrança que já vence o jogo pelo placar de 1-0. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Ponte Preta perde pelo placar de 1-0. São 36 jogos na história entre Ponte Preta e Ituano. 14 vitórias da Ponte, 13 empates e 9 vitórias. Porém, os últimos 5 jogos entre Ponte Preta e Ituano, a Ponte não venceu o Ituano. 5 empates. Quer dizer, o Ituano em casa vem dando trabalho pra Ponte. Fora, a Ponte até que tava bem contra o Ituano, mas o último jogo a Ponte perdeu pro Ituano. Marcelo lembrou bem. Foi a queda do treinador João Brigatti. Vem de novo, Tony Anderson. Trouxe a bola na ponta esquerda pro José Aldo. Ele é perigoso. Vem o camisa 10 na marcação. Chega o Edson. Pra tirar, a gente avisou, né? No caso do Edson, né? Mas o Nelsinho foi por conta e risco, né? Eu espero que ainda dê certo, mas esse corte do tal de Edson aí, pelo amor de Deus. Carlos, e o Tony Anderson fez gol no primeiro turno, né? Os gols foram do Tony Anderson e do Valber. Então o Tony Anderson é carrasco da macaca. Pois é, a Ponte Preta realmente vai perdendo o jogo para a equipe do Galo de Itu. Vida dura pra Ponte, hein? Torcedor tem que ter calma ainda, porque o jogo só tá começando, mas, né, pra quem precisava ter calma no jogo, a Ponte já sai perdendo pelo placar de 1-0. Vem o time de Tu, olha aqui pelo meio, vem Gui Mariano voltando ao time hoje, ele faz a finta, vira, tenta tocar a bola pelo meio, a bola volta pra Dodô, Dodô vem essa bola pra Ponte, toca a bola aqui pro Iago Dias, vem o Iago, o Gabriel Novaes pede a bola ali, a Ponte São José fica sem referência, né? Fica sem referência, não tem ninguém no ataque, Gabriel Novaes aberto lá pela esquerda, não é legal não. Bola aqui pela direita, lateral pra Ponte, Igor Inocêncio, ganha essa bola pra Ponte, toca a bola aqui pro Hudson, Hudson vem o camisa número 80, tenta fazer o passe, arma o time da Ponte aqui para Igor Inocêncio, vem o Igor, a bola saiu, foi embora, liga de fundo, tiro de volta pra equipe do Ituano fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, é de Piracicaba, futebol na canela que nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E não pode desesperar, né? Não. Perdendo o jogo, se desesperar, vai ficar pior, hein, Passato? O Ituano fez o gol e não baixou a linha não, hein? O Ituano segue atacando a Ponte Preta, segue pressionando a Ponte. Por incrível que pareça, é a Ponte que joga no contragol. A Ponte tá meio perdidona nesse começo de jogo. Você ligado aqui na Valinhos FM, também nos canais Futebol Interior. Ponte Preta atacando pro gol da linha do trem. Defendendo o gol do placar eletrônico, toda de branco. Faixa preta no peito do time da Macaca. Vai, Corsato. Eu tava olhando aqui no nosso YouTube, né, antes de começar o jogo, e teve um internauta que perguntou se o José Aldo é aquele que o Hélio dos Anjos tinha indicado pra Ponte. Sim. É ele mesmo, José Aldo, que era do Paysandu, né? E foi indicado para Ponte Preta, ele acabou não renovando com o Paysandu, veio pro Ituano, acabou não acertando com a Ponte, mas no Ituano ele foi boa parte do Campeonato Paulista reserva. E também de volante, quando entrava de titular jogava de volante, mas a posição dele é mais à frente um pouco. Bola para a equipe do Ituano, bola com o José Aldo, tá livre, sem marcação ali no meio campo, a bola volta pra Ponte, vem o Castro, chegou ali o jogador da equipe do Ituano fazendo falta, o árbitro disse que não, bola voltou aqui pelo meio, vem o Igor Inocêncio, vai trabalhar essa bola aqui pro goleirão da Ponte, o Pedrão, que vai sair. Ele até tentou fazer a defesa no gol da equipe do Ituano, mas o chute foi muito forte do Tony Anderson, a bola pegou no poste e sobrou pro Bruno, não tinha marcação. Aliás, que jogada do tal do Vinícius Paiva, né? Deixou o Igor Inocêncio e o Edson, zagueirão da Ponte, deixou os caras na saudade. Deus do céu. E o Tony Anderson depois já sem marcação, né? Finalizou como quis. Bola aqui na ponta, trabalha a bola o time do Ituano, a Ponte não acha o meio campo da equipe do Ituano, vem o José Aldo, joga como quer o time de Tu, chega na marcação a zaga da Ponte com o Joilson pra tirar, voltou pelo meio, a Ponte não consegue achar o meio campo aqui, 10 primeiros minutos, 11 primeiros minutos de um futebol muito ruim do time da Ponte Preta. O Elvis chama o time todo pra fazer a marcação aqui no campo de ataque, e atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você, tempo e placar do futebol.
A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 11h30 passados do primeiro tempo, 33,5 no regressivo para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que gira o placar do futebol para você. Série B, Brasileirão, 26ª rodada, majestoso. O Ituano vence a Ponte, hein? Gol do Bruno Xavier a 4 minutos do primeiro tempo. Ituano 1.0, Corsato. Campeonato Espanhol, quinta rodada, o Betis venceu o Leganés pelo placar de 2-0. Já pelo Portuguesão, o Arouca foi derrotado pelo Sporting por 3-0. Sempre, pra sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Rapaz, não é pegar no pé do juizão não, mas teve uma falta aqui anterior, igualzinha no Castro. Ele não deu nada. E aí agora do Edson, ele pega e marca a falta. Não é querendo colocar só no juiz, não. Mas, cara, não sei, velho. Não dá pra apitar com o mesmo estilo? Não dá pra apitar com a mesma regra pros dois times? No Castro foi falta, ele não deu. Aí foi falta e ele deu. Mas por que ele não deu no Castro? É mais um que não tem critério, né? Mas por que ele não deu no Castro a falta, então? Isso vai irritando também os caras dentro de campo. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para o número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. Bola na ponta direita para a equipe de Tu. Vem bola ali pro Miqueias. Na marcação chega a zaga da equipe da Ponte com o Hudson. Não quis saber de conversa, não. Tirou essa bola pra lateral, né? Não quis nem tentar outro lance. A bola é pra Marcinho. Vem ele para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe do Ituano. O Galo de Tu vence o jogo pelo placar de 1-0. Vem a equipe do Ituano. Marcinho trabalhou pra Miqueias. Cruzamento pro José Aldo. Sobrou, vai queimar ali. Bateu pro gol, pra fora. Passe, vai embora. Ninguém tá marcando também, hein? Meio campo da Ponte também, eu vou falar uma coisa pra você, velho. Que facilidade, hein? Ninguém marca, hein, Coral? Ponte teve mais sorte do que juízo agora, né? A jogada começa com o lateral lá pela ponta direita. O cruzamento, Vinícius Paiva fez o pivô certinho e só rolou pro camisa 10 José Aldo. Sorte da Ponte é que ele pega mal na bola. Vai embora pra linha de fundo, o tiro de meta já cobrado. O Ituano vai vencendo 1-0. Melhorou um bocadinho o público aqui no estádio Moisés do Carelli, hein? Melhorou um pouco o público. Chegou ali o Claudinho, tira, espicha essa bola, joga a bola pra lateral pra Ponte. Lado esquerdo, bola aqui pelo meio. Trabalha a bola pro Hudson. Hudson volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola pra Joilson, voltando ao time hoje. Ponte não tem a dupla de zagueiros titulares, né? O Sérgio Rafael e também não tem o Matheus Silva. Aí vem o Castro, vai sair, saiu errado, caiu demais o futebol do Castro. Bola pelo meio, chegou o Tony Anderson, briga ali com o Bruno Paiva. Melhor pra zaga da Ponte, chegou o Joilson pra tirar. Aí chega o Igor Inocente também. O Castro caiu demais o futebol dele, como todo o time da Ponte, mas não acerta um passe também. O Castro ali na volância da Ponte. Bola volta aqui pelo meio, volta pra equipe do Itu. Bola pra Miqueias tenta fazer o passe. Abre o jogo pra José Aldo. José Aldo pra Miqueias. Tentou fazer o passe aqui na ponta esquerda, a bola acabou saindo pra lateral. Lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Lado direito, campo defensivo. Vamos chegar na 15 minutos passados desse primeiro tempo. Já tá 1-0 pro Ituano, viu, gente? 1-0 pro Ituano. O gol foi marcado pelo Bruno Xavier a 4 minutos desse primeiro tempo. Nem o Castro, nem toque de cabeça ele consegue acertar mais. Bola volta pelo meio. Volta ali com o Elvis. Lindo toque do Elvis. De primeira. Ele conhece, toca a bola ali pro Gabriel Novaes. Vem Novaes na briga ali com o jogador da equipe do Ituano. A bola volta pelo meio, trabalhou. Bola ali pro Elvis. Elvis tenta fazer o passe. Virou pelo meio. Trocou pro Iago. Vai fazer, bateu pro gol. Gol da Ponte! Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 15 minutos passados deste primeiro tempo. Jogada que começa aqui com o Elvis. Virando a bola pro Gabriel Novaes lá pela ponta esquerda. O Gabriel Novaes toca a bola de novo pro Elvis. Ele toca a bola, enfia a bola pelo meio. Aí a bola sobra aqui na ponta direita pro Iago. E aí o Iago recebe, vamos ver ali no toque, né? Do jogador da equipe da Ponte, não tem impedimento do Iago. Ele aparece na cara do Jefferson Paulino e manda uma bomba com a perna direita pra empatar o jogo. Sem o VAR, eu tô gritando o gol. Vamos ver a linha do VAR. Iago Dias, 11, a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do majestoso. Ponte 1, Ituano também 1.
Macaca empata o jogo, VAR vai conferir a jogada, mas eu quero o detalhe do gol. O detalhe do gol, printa a tela aí, Pedro Lino. Printa a tela. A jogada começou com o Gabriel Novaes. O Gabriel Novaes tocou pro Elvis, deu bate-rebate dentro da pequena área, a bola sobrou para ele. Iago Dias fuzilou o gol do Jefferson Paulino. Agora Ponte Preta 1 e Tuano 1 aqui no estádio Moisés Lucarelli, cortado. Vamos olhar a linha do VAR, né? A bola tá ali no meio, obviamente, mas ainda não tá definido se foi gol. É muito ajustado, porque na verdade, no primeiro lance ele tá impedido, só que no meio da confusão tem um toque ali. E se o toque for do jogador do Ituano, aí pra mim, no segundo lance, o Iago tava em posição legal, mas cara, é muito ajustado, eu não sei te dizer se estava impedido ou não. Vai ficar um tempo. Mas olha, se a Ponte empatar o jogo aí, se o gol for confirmado, caiu do céu esse gol aí, viu? É uma jogada boa da Ponte, né? O Elvis, todo o ataque trabalhando, e o Iago bateu pro gol. Bom, mas a Ponte já chegou, né? Mesmo que o gol seja anulado, né? E eles estão ainda olhando, né? Não passou nenhuma imagem aqui pra gente ainda, né? É porque tá difícil mesmo pra ver, né? Mas a Ponte pelo menos chegou, né? Isso é um ponto que tem que ser colocado, né? O Ituano é melhor, tinha até mais posse de bola, né? Repito, se for confirmado esse gol... Tá na linha. Se for confirmado esse gol, que eu acho que vai ser confirmado, é gol da o gol caiu do céu, porque o Ituano era melhor que a Ponte. É gol da Ponte, tem o Marcinho lá do lado direito que tá dando condições. Pelo menos aqui não é possível, né, cara? Que eu tô vendo. No primeiro lance ele tava impedido. Mas aí a bola tem um desvio no meio do caminho. E nesse desvio o Marcinho dá condição. Mas, cara, que demora pros caras fazerem isso aí, né? Carlos, eu acho que nesse lance é até salutar. Gol da Ponte confirmado, empatamos o jogo. Gol validado pra Ponte Preta e tava muito à frente o jogador da equipe do Ituano. O Iago tava em totais condições para fazer esse gol. O Marcinho lá do lado direito deu condições e a Ponte foi buscar o jogo. Agora tem que aproveitar. O Ituano vai sair. Saiu errado. Estamos com 18 minutos. O gol foi marcado a 15. Então 3 minutos de paralisação. Aí Ponte empata com a equipe do Ituano pelo placar de 1-1. Vem o time da Ponte de novo, bola com o Igor. Igor fez o passe no meio, chegou a zaga da equipe do Ituano de novo pra tirar a bola com o Cauã. Mete o pé nessa bola, tira, joga a bola pra lateral. Ponte tem que ter calma. Conseguiu empatar o jogo agora. Calma, Ponte. Tem que ter calma. Tem que chegar alguém e falar pros caras, ó, calma. Vem Igor Inocêncio pra fazer a cobrança do arremesso manual. Ele põe essa bola dentro da grande área. Castro vem, sobe errado. Bola volta. Igor Inocêncio bate na bola. Chega o Elvis. É empurrado ali pelo jogador da equipe do Ituano, mas deu vantagem. Bola pra Ponte, bola pro Dodô. Dodô tá ali no meio campo ajudando o Elvis. O árbitro tá parando pra marcar um impedimento, cara. Tá parando pra marcar um impedimento no jogador da equipe da Ponte. O jogo tá parado. Ô, Carlos. Impedimento marcado contra a Macaca. Rapidamente, só pra falar desse ataque da Ponte Preta, eu vejo mais o Iago Dias como centroavante do que até mesmo o Gabriel Novaes, né? E o Dodô, ele vai pelos dois lados do campo. Eu gosto mais do Gabriel Novaes jogando do jeito que ele tá jogando hoje. E vem Ituano, vem Galo de Itu. Bola aqui pro campo de ataque. Chega a zaga da Ponte pra tirar. Chegou o Hudson ali também, tira. Só que tira errado o Hudson. A bola volta pelo meio. Bota a bola pra Ponte. Vem o Gabriel Novaes. Tá jogando de beira de campo mesmo o Gabriel Novaes. Sem o Gé, a Ponte fica sem centroavante totalmente, porque o Gabriel Novaes não está de centroavante. E o Renato, que o Nelsinho tentou, né? Parece que não pegou gosto pela coisa. Aí chega o Edson, dá um bico na bola. Zagueiro. Toca a bola ali pro Elvis. Elvis toca a bola pro Iago. Iago parece que o gol deu uma força pra ele. Parece o Popeye quando come espinafre. Bola ali pelo meio, trabalha a bola pela ponta direita. Bola pro Igor Inocêncio. Toca na direita. Bola pro Iago. Vai pro cruzamento, levantamento por baixo. Chegou a zaga, tira, pega ali no zagueiro. E fica fácil pro goleirão da equipe do Ituano, Jefferson Paulino. Mas a Ponte chegou de novo, hein, Pedro Lino? A Ponte chegou de novo, chegou com perigo, quase virou o jogo, mas segue 1-1. E Corsato, só uma curiosidade, tem cerca de 50 torcedores do Ituano aqui e uma faixa escrita Ferroviários 89. É isso.
É o Galo de Itu, a torcida do Ituano. Ituano que já foi 2 vezes campeão paulista. Amigos e amigas. 2 vezes campeão paulista, o Galo de Itu. Bota a bola aqui atrás, bola pra Claudinho. Claudinho, camisa número 13, é bom zagueiro, hein? Tem o Gui Mariano pedindo bola lá do outro lado. O Claudinho é o careca. O Gui Mariano joga do outro lado com a camisa número 4. Ele abre o jogo, toca a bola ali pro Marcinho. Marcinho volta a bola pra Gui Mariano. Aí vem pro Jefferson Paulino. Jefferson Paulino que gosta de jogar com os pés, né? Ele gosta muito de jogar como goleiro líbero. Eu conheço um no futebol de quinta-feira também que gosta de jogar, mas não sabe. Bola ali pelo meio, trabalha a bola o time da Ponte, trabalhava, chegou ali o José Aldo, ganha essa bola. Meio campo da Ponte deixa muito espaço pro time do Ituano. 1, 2, 3, 4 jogadores do Ituano. Bola na grande área, dá pro Vinícius Paiva. Marca esse cara aí, sai do gol, Pedrão, pra ficar com ela, luvas brancas, chuteiras azuis do goleirão da Macaca. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Atenção, você ligado na Rádio Edipira de Piracicaba, Rádio Futebol na Canela 87,9, Valinhos FM, canais Futebol no Interior. Tá na hora de girar pra você já, porque o Ituano vem, bola ali na ponta, vem o Gui, vai queimada ali na marcação, chegou a zaga, tirou, quem tava por ali era o Miqueias, ele fez o passe na ponta direita, a bola pro Marcinho, vai tirar ali o Risso pra dançar, vem cruzamento, Risso, se joga na bola, linha de fundo, é escanteio pro Ituano, anota aí, ô Coral, primeiro escanteio do jogo. Pro Ituano lá pela ponta direita, na tentativa do cruzamento do Marcinho, o Gabriel Risso intercepta, a bola sai pela linha de fundo, tiro de canto a favor do Galo de Itu, todos os zagueiros lá na área, vai fazer a cobrança o camisa 11, o autor do gol da equipe do Galo, Bruno Xavier. Vem Bruno Xavier, já vou gerar um placar, vem ele pra fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Ituano, primeiro escanteio do jogo para a equipe de Itu, vem pra bola, vem levantamento, jogada ensaiada, chegou a zaga, e não foi ele que bateu não, hein, foi outro Marcinho. Que bateu lá na ponta direita, o Marcinho, bola voltou pra equipe do Ituano, bola aqui no campo de defesa, trabalha a bola com o José Aldo, ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás, começa tudo de novo, esse é o Cauã, né, camisa número 62, deixa eu só dar uma olhada aqui, é ele mesmo, bota a bola aqui pelo meio, trabalha a bola ali pro José Aldo pra Tony Anderson estava no ABC, do ABC ele veio pro Ituano, volta a bola aqui pelo meio, a bola volta de novo pra Tony Anderson, tem um chute potente o Tony Anderson, ele volta a bola pra Cauã pro Aldo pro Tony, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, isso. Rapaz, espanou o taco ali, mas mesmo assim a bola não saiu da mesa, ficou na mesa. E aí completa a jogada da equipe do Ituano, mas a bola é da Ponte Preta, tá dando o árbitro. Bola pra equipe da Macaca. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você, tempo e placar do futebol. A coisa mais fina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 23h40, quase 24 minutos passados desse primeiro tempo no regressivo. Porque quanto mais você vive, menos tempo você tem de vida, não é isso? Creio que sim. 21 para terminar o jogo, mais acréscimos. No giro do giro, eu giro que gira o placar do futebol. Pra você, torcedor. Majestoso. A Ponte foi buscar, hein? Saiu perdendo, mas foi buscar com o Iago. Ponte 1, Iago Dias marcou. Ituano 1, Bruno Xavier. Mais cedo, o Novo Horizontino, com 3 jogadores expulsos, venceu o Botafogo pelo placar de 2-0 e é líder da Bezona com 47 pontos. No momento, a bola rola para Goiás e Avaí, placar de 0-0. Lembrando que amanhã tem Paysandu e Guarani, transmissão dos canais Futebol Interior. O Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Sempre, pra sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Vem Ituano, bola aqui pro campo de ataque. Vinha, Joilson. Tira essa bola, joga a bola pra lateral. A Ponte tá pedindo um toque de braço na grande área lá do jogador da equipe do Ituano. Sei não, hein? Tá pedindo um toque de braço na grande área do jogador da equipe do Ituano. E o árbitro, o João Vitor Gobi, chega e marca. Ah, mas foi muito em cima do cara também. Mas pega no braço. Pega no braço. Pega no braço. Tá na área? Tá na área com os braços abertos. Ah, não, mas primeiro pega na coxa, na barriga primeiro. Não, cara, esse pênalti aí... Pega na barriga primeiro. Pega na barriga primeiro. Esse pênalti aí eu não... E não é pênalti, né? Porque pega primeiro numa parte muito próxima do braço. Então tá tudo certo. Pegou na mão, mas primeiro pega na barriga. Defender, né? Foi bem aí. E até tem um negócio pro lado dele, né? Que o braço não tava ampliando o corpo. O braço tava junto com o corpo, né?
E pegou no braço. Foi o sim. Risso que deu esse chute, hein? Sim. Bola aqui no campo de defesa. Vem o time do Ituano, trabalhando a bola com o Gui Mariano. Gui Mariano na ponta, toca a bola para Marcinho, ex-Atlético do Paraná. Vem na marcação ali o Gabriel Novaes. Tira, joga essa bola para lateral. É lateral para a equipe do Ituano fazer a cobrança. Canto alto na sua tela, canto alto no seu televisor. Lá do lado do povo, do lado da Jovem, do lado da Ponterror, da Ponte Chopp, do lado do povo. Aliás, todo mundo agora diz que está do lado do povo. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Você também tá do lado do povo, Corsato? Sempre esteve, né? Ah, assim, eu tô do lado do povo, mas eu não vou... Não vai mudar em nada a vida do povo. Não vai mudar em nada a vida do povo e também não tem essa pretensão, não. E o povo, tá do seu lado? Não, nunca teve. Nem minha família, cara, ninguém da minha família me acompanha em lugar nenhum, cara. Era só pra falar do povo. Só o meu irmão mesmo que me acompanha. Ainda bem, obrigado. Bola pra equipe da Ponte, lá na ponta esquerda. Se eu for depender da minha família pra ter audiência em rádio, em jogo de futebol, eu tô lascado. Estamos lascados. É por isso que eu respeito você que tá aí. Por isso que eu respeito você que tá aí do nosso lado, você que nos acompanha pra zoar com a nossa cara. Você que nos acompanha. Por isso que eu respeito você, viu? Respeito você e não há dinheiro no mundo que pague. Se eu fosse milionário, prometo que eu dava uma grana pra todo mundo. Mas como eu não tenho dinheiro, como tá ruim a vida... Pra hoje, Carlos, ó, não temos citações motivacionais. Se quiser desistir, desista. Faça esse favor pra gente. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vai lá no nosso YouTube, deixa a mensagem pra gente. O Real 1976, tá ligado com a gente. Valeu, carinha, obrigado pela participação. A camiseta da Ponte lembra a camisa do Vasco, muito linda. Vem de novo o time do Ituano, bola aqui pelo meio, é o Vinícius Paiva, vai pra linha de fundo, cruzamento, levantamento por baixo. Chegou o goleirão da Ponte, o Pedrão pra pegar. Vai ter que marcar esse Vinícius Paiva aqui pela esquerda, porque se não marcar ele, meu Deus, hein? E quem tava na marcação era o Edson, cara. Aí a velocidade do Vinícius Paiva é muito grande, né? É por isso que às vezes jogar com o Igor Inocêncio precisa ter uma cobertura um pouco melhor ali. Precisa ter um volante mais rápido, né? Precisava ter um volante mais rápido. Mas será que tem no elenco? Talvez o Luiz Felipe. Eu encostaria o Castro aqui pra esse lado direito para dar uma força nessa marcação, viu? Castro, vem ele, trabalha a bola aqui com o Igor Inocêncio. E o Igor é bom no ataque, né? Ele tem que ir pro ataque também, porque senão a Ponte perde a força no ataque. Sim. Bola pro Hudson. Hudson trabalha essa bola aqui pela ponta direita. Tentou fazer o passe pro Dodô. Dodô vem na disputa de bola com o jogador da equipe do Ituano. O árbitro tá dando falta. O Dodô não aprendeu ainda, né? Porque, de novo, isso. Ele cai e já pega a bola na mão. O Luiz tá dizendo que vai ser 2-1 Ponte. Luiz Neuri Menezes tá ligado com a gente. Renata Dalgalo tá mandando gol, valeu. Real 1976, um monte de mensagem sua, obrigado, viu? Real 1976, obrigado mesmo. Corsato, a Ponte não consegue achar algo parecido com o futebol. O grande Adriano Rezende tá com a gente, grande Corsato, velho de guerra. Resultado negativo, é hora de pedir a saída do Nelsinho? Ou ainda é cedo? Não, Adriano, não. Adriano é o que faz Adriano fumaça no Rezende. Facebook, né? Isso. Da Rádio Cidade. Isso. Grande Adriano, eu gosto das Adriano. postagens dele. Cara. Amanhã tem, sábado, 11 da manhã, tem o Balanço da Cidade com o Adriano Rezende. No sábado, o balanço é com o Adriano. E no domingo, o balanço é comigo, em 92,5. Toca uma moda pra nós, Não, aí. não é moda, é pagode. É pagode. Toca um pagode pra gente lá domingo lá, Corsato. O melhor do samba e do pagode. Toca com todo prazer, Pedro Lino. Pedro Lino também ouve a gente de vez em quando. O Edson acabou de fazer uma falta. De vez em quando. E o Edson fez falta, é falta pra equipe do Ituano fazer a cobrança. Falta pra equipe do Galo de Tu, Canais Futebol Interior. Valinhos FM, é de Piracicaba. Futebol na canela, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bolacha, fica com o dedo no botão aí, porque eu estou totalmente atrasado com os teasers, hein? Bola pra Ponte, vem Macaca, bola com o Edson. Vem o Edson, ele ganhou bem a bola. Ganhou bem. Trabalha a bola pra equipe da Macaca, vira o jogo bem a hora de jogo. 15 no regressivo pra terminar. Bola pra Gabriel Novaes, sai da ponta, vem pro meio, toca a bola pro Castro. Castro toca a bola pro Hudson. A dupla de volantes da Ponte Preta vem atacando. Vem o Hudson, foi contratado junto à equipe da Portuguesa. A Ponte tem prioridade na compra. Trabalha a bola pra Igor Inocêncio, vai queimar dali, bate pro gol. Chega a zaga, tira. Joga a bola ali de fundo. Escanteio pra Ponte, é o primeiro pra Ponte no jogo. O segundo do jogo, o Pedro Lino.
O Igor Inocêncio tentou cruzar a bola na área. Um escanteio para Macaco, o primeiro da Ponte no jogo. Elvis na bola, 1-1 aqui no Majestoso, Corsato. O Paulo Lino tá perguntando: vamos, Ponte, Macaca querida, amor da minha vida. O salário está em dia? Sim, Paulo Lino. Está sim. Bola para a equipe da Macaca. Vem Elvis pra bola. Vem pro levantamento. Toque na boca do gol do Castro. Chega a zaga da equipe do Ituano pra tirar, né, no Tony Anderson, rapaz. Que tava ali. Parecia goleiro. E ó, não sei não se o Jefferson pegaria, hein? Escanteio de novo pra Ponte. Elvis pra bola. No meio da área pro Castro de cabeça, Jefferson Paulino. 2 vezes, hein? 2 vezes, quase a Ponte chega lá, hein, Pedro Lino? 2 chances e 2 cobranças de escanteio. Quase que a Macaca vira. Só que o Jefferson Paulino fez uma defesa de segurança. O Ituano tá no ataque, segue 1-1, pessoal. E vem Ituano, bola aqui pro campo de ataque, trabalha essa bola aqui um pouco mais atrás, a bola voltou, era o Vinícius Paiva que tava por ali, o Bruno Xavier também, bola volta pra Zé Aldo, tá armando aqui esse time do Ituano, Vinícius Paiva pela direita também, ele volta essa bola um pouco mais atrás, começa tudo de novo com o Rodrigo, volta a bola ali pro Gui Mariano, começa pra equipe do Galo de Itu, toca a bola aqui pelo meio, chega ali o Castro, tira, dá um bico na bola, bola volta pro Iago, Marcelo viu bem, o Iago tá jogando de centroavante, e deu certo, né, porque ele fez o gol. Então, vida que segue, vambora. Bola aqui pro campo de ataque, Canais Futebol no Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. Bola pra Ponte, vem Gabriel Novaes, sai lá da ponta esquerda, vem pro meio, traz a bola pra perna direita, tem ali pedindo bola o Iago, ele já trabalha a bola, o Hudson que tá por ali, chuteiras brancas do jogador da equipe da Ponte com detalhe em vermelho, ele volta, essa bola aqui um pouco mais atrás, trabalha a bola pro Castro, 32,5, 12,5 no regressivo pra terminar, bola na ponta esquerda pro Gabriel Risso, vai patrão, sai da ponta, vem pro meio, vira o jogo na esquerda, bola pro Elvis, Elvis procura quem jogar, trabalhou na ponta, bola vem pra equipe da Ponte, é o Castro que tá por ali, ele já trabalha essa bola ali na ponta esquerda, vem a equipe da Macaca, bola pro Gabriel, Gabriel fez que ia, não foi, voltou atrás pra bola pro Risso de novo, trabalha a bola pro Gabriel Novaes, 2, a marcação pra cima dele, conseguiu boa finta, vai lá pra linha de fundo, vai pra tentar fazer o cruzamento, vem na marcação o Marcinho, trava, a bola volta pro Risso põe a bola na frente, tenta fazer o cruzamento, chega a zaga, tira, pega ali no camisa número 8, que é o Miqueias, a bola sai pra lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança da marca de 33 passados do primeiro tempo, 1 pra Ponte, 1 pro Ituano, 26ª rodada mais cedo, o Botafogo perdeu pro Novo Horizontino 2-0, transmitimos aqui com o Wilson Rocha e toda a equipe de esportes da W Esportes, bola pro Edson sai da ponta aqui, vem pro meio, ele não foge do jogo, mas erra o passe, Edson não faz isso não, meu filho, trabalhou errado, a bola voltou pro Bruno Paiva, erro aqui do Edson, fez a finta, veio, consertou a caca que ele havia feito. Agora fica com os companheiros, né, Edson? Mas faz o simples, meu filho. Faz o simples, me ajuda aí. Aí chegou o Dodô cometendo falta, vai tomar cartão, hein? Vai tomar cartão, pegou falta ali em cima do camisa número 7, o Vinícius Paiva. Não, ele tá pedindo calma, né? A primeira do Dodô ali, o 7 da Ponte pra cima do Vinícius Paiva, não pintou cartão não, né, o Coral? Não, Corsato, apenas na bronca mesmo, 7 Dodô em cima do 7 Vinícius Paiva, falta dura, se o árbitro quisesse ali o João Vitor Gobi, poderia ter amarelado. O jogador da Macaca não entendeu assim, entregando cautela. O dono do apito, falta pro Ituano lá pela ponta esquerda, José Aldo na bola. Eu sei que você tem teaser, muita coisa, Carlos, mas o Edson ele pode evitar umas fadigas, né, cara? Sim, pô, toca a bola do lado, fica na zaga, Edson, pelo amor de Deus, cara. Faz o simples, é falta para a equipe do Ituano fazer a cobrança, vem Cauã para fazer a cobrança da falta ou José Aldo, sempre 2 jogadores na bola, tem um jogador do Ituano lá dentro da grande área, que é o Tony Anderson, é jogar ensaiada, né, ele fica ali para atrapalhar, o juiz não tem nada que falar nada com ele, né? Se ele quer ficar impedido, que fique, né? É falta pra equipe do Ituano. Bola pro Cauã. Cauã vem pra fazer o cruzamento. Deixou pro José Aldo. Vem José Aldo. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da equipe da Pontilha. Bola volta, vai queimada ali, bate pro gol. Cauã pra fora. Passa, vai embora, liga de fundo, tiro de volta pra equipe da Macaca fazer a cobrança. E tava impedida ali, atrapalhou o lance. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Reloginho aqui dos canais Futebol Interior marcando 35 no cronômetro do Bolacha também na mesa de som aqui dos canais Futebol Interior, 35 e 30 passados do primeiro tempo, no regressivo 9,5 pra terminar o jogo, mais acréscimos, vamos ter mais uns 5 aí, né? Que é só pra analisar o gol da Ponte, 3 no giro do giro, eu giro que giro, placar do futebol pra você, Série B do Campeonato Brasileiro, majestoso, Ponte, Ituano, Macaco e Galo empatam 1-1, Corsato. Ô Carlos, nesse momento 63% de posse de bola pro Ituano, 37 pra Ponte Preta. Jogando também pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás vai empatando com o Avaí pelo placar de 0-0. Lembrando que amanhã tem Paysandu e Guarani com transmissão dos canais Futebol Interior. 87.9, a voz da nossa gente. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Vem o patrão, tenta fazer o passe aqui, era pro Iago. Não tinha ninguém da Ponte. Ela vai ficar na ponta direita pra equipe do Galo de Tu. A Renata Silva tá dizendo que só tá faltando um gol do Goiás pra ela bater o bilhete. Ô, Coral, esse bilhete é verdadeiro? Ah, pode ser, né? Depende da combinação que ela montou ali. Eu dei uma parada porque ultimamente só tô perdendo, cara. Pelo amor de Deus, não tô acertando nada. Ela voltou que aqui nesse jogo, Ponte e Ituano, ambos iriam marcar. Já com 15 minutos bateu. Tá bom, Renatinha. Agora é só aguardar então, Goiás. Bola pra Ponte. Vem o time da Macaca. Bola com o Igor Inocêncio. Fez a finta, trouxe a bola pra perna esquerda. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da equipe do Ituano pra tirar. O cara também é bitelo, o jogador da equipe do Ituano, né? Bola voltou pra Tony Anderson. Vem ele. Fez o passe, trabalhou bola pro Bruno. Vem ali o Joilson. Vai na caça. Não conseguiu pegar. Ih, agora entrou dentro da grande área. Não vai ter jeito. Vai queimar dali. Bateu pro gol. Pega o goleiro. Pega o goleiro, era o Vinícius Paiva, rapaz, o Nelsinho vai ter que dar um jeito aqui nesse Vinícius Paiva, ele tá fazendo um salseiro danado. O jogo é na sexta-feira à noite, mas parece embalos de sábado à noite, aquela casa noturna bombando com Bidiz Stay na live, na discoteca do DJ, e o Ituano só indo pra cima da Ponte, vem de novo Itu, bola aqui pro campo de ataque, chega a zaga da equipe da Ponte pra tirar, né? Por baixo, joga na bola a zaga da equipe da Macaca, bola voltou, o jogador do Ituano ficou pedindo até um toque de mão no jogador da Ponte ali, bola voltou pela direita, vem Marcinho, sai da ponta, vem pro meio, vem o time rubro negro de Itu, vira o jogo, trabalha a bola da ponta esquerda, marca o cara aí, pô, Vinícius Paiva, vai queimar dali, bateu pro gol, pega o goleiro! Pedrão, rapaz, essa bola é perigosa. Sabe por que é perigosa? Ela vem por cima e se quica ali, atrapalha o goleiro, mas o Pedrão foi bem. Fez a defesa, hein, Coral? 2 defesas seguidas do Pedro Rocha pra garantir o empate. Primeiro com o Vinícius Paiva, cara a cara. Foi bem o goleiro da Ponte. Agora no cruzamento do Paiva. A bola quica na frente do camisa 1, que fez boa defesa. Mantendo a 1 no placar, olha a Ponte. Vem Ponte, Dodô, toca a bola pra Igor Inocêncio. Vai pra linha de fundo. Foi fazer o cruzamento, cruzou errado. Ela passa, vai embora. De fundo, tiro de volta para a equipe do Ituano fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, é de Piracicaba e Futebol na Canela. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vamos combinar que o Pedrão tá salvando a nossa lavoura, hein, velho? Vamos combinar, hein, Corsato? Vamos lá, informação antes do Corsato, Pedro Lino. Fala, Pedro. Ô, Corsato, o Jefferson Paulino foi cobrar rápido o tiro de meta, bateu no Iago Dias, a bola entrou no gol, só que o juiz já tinha parado, o Iago Dias olhou pro juiz, ficou reclamando e seguiu lá. De certo, ele não tinha autorizado ainda a cobrança, né? Mas precisa autorizar a cobrança do tiro de meta? É. Claro. Precisa. Opa. Então tá certo. Ô, Carlos, seguinte. A vez que a bola sai... A Ponte melhorou no jogo, não tem a bola, mas só que tem alguns jogadores do Ituano que precisam ser marcados. Tony Anderson, José Aldo e o Vinícius. Principalmente o Vinícius. O Nelsinho trocou. Às vezes o Joilson vem marcar o Vinícius. Vai pegando homem a homem. O Edson vai buscar o Tony Anderson. Tá indo a caça do Tony Anderson. Não tá funcionando, cara. Vai ter que, no segundo tempo, mudar esse estilo de marcação aí.
E o Castro joga muito à frente, sei lá. Vamos lá, o Aparecido Alves também tá com a gente. É incrível como os nossos zagueiros não acham o atacante do Ituano. Vamos que vamos, macaca querida, fazer mais um aí. Bola pra equipe, cobrança da arremesso pro lateral, mas o árbitro tá dando bola pra equipe do Ituano. Acho que toque de mão do Elvis, acho que foi isso que ele marcou. O Real 1976, comentarista, após o gol da Ponte, a mesma melhorou sua marcação e começou a articular melhor suas jogadas do meio e ataque. Tá perguntando aqui o Real pra você, Corsato. Ou é ilusão? Não, a marcação não melhorou, não. A Ponte tá mais agrupada hoje no ataque. Os jogadores estão mais perto, né? Diferente, por exemplo, do jogo contra a Chapecoense, que parecia que cada um jogava por si, né? Mas hoje o time tá mais agrupado. Agora a marcação da Ponte continua péssima. O Luiz tá dizendo que a Ponte vai vencer por 2-1. Paulo Lino, manda um abraço pro pessoal da Sabic. Pessoal acompanhando, o Leonardo e o Diego. Mandaram também um salve pro Pedro Lino. Agora o Elvis ali numa treta com o Claudinho. Corsato. Eu. Paulo Lino, você sabe quem que é, né? Sim. Abração pra ele aí, pra rapaziada que tá escutando. Mas tem que parar de fazer fumaça, viu, Pedro Lino? Salário não... Aliás, eu vou explicar esse negócio do salário já para deixar claro aqui pro torcedor da Ponte, né? E pra quem gosta de vez em quando fazer uma fumacinha, né? Porque tem gente que gosta de uma fumaça que eu vou falar, viu? Dá pra explicar agora. Os salários da Ponte Preta foram pagos em atrasos. O salário de julho foi pago no final de agosto, comecinho de setembro, né? Dia 30 ou 1º de setembro, foi pago. Se foi pago, não está atrasado, né? A Ponte tem um acordo com os jogadores, e isso já desde o começo do ano, que a Ponte paga após o dia 20, entre dia 20 e dia 25. Isso por quê? Porque a Ponte recebe a verba da televisão, /FPF, /CBF, até o dia 20. E aí depois ela repassa para os jogadores, né? Então, o salário de agosto, mas é no 5º dia útil, Corsato. Uma coisa é o que é, outra coisa é o que é combinado, né? A Ponte Preta paga até o dia 20, dia 25. Os jogadores já sabem disso, né? Inclusive, a Ponte pagou até bicho, né? Eu tenho uma informação que o bicho é cerca de R$200 mil por vitória. No jogo contra o Santos, já foi quitado o bicho, e o bicho que o Eberlin pediu para que pagasse era o bicho integral, como se fosse uma vitória. E justo, né? Porque os caras foram buscar um resultado que estava 2-0 pro Santos com um jogador a menos, né? Então, até esse bicho foi pago. Então, assim, no campo não tá muito legal? Não tá. Mas, às vezes, né, a gente tem que... É tipo aquela história, né? Dê a César o que é de César, né? Não pode ficar querendo fazer fumaça na floresta que já tá com a grama meia que queimadona, né? Porque aí pega fogo em tudo, né, gente? Aí pega fogo em tudo. Quando a Ponte tava ganhando os jogos em casa, ninguém falava de salário atrasado. E na maioria dos meses foi pago entre dia 20 e dia 25. Bola ali na ponta direita, trabalha a bola o time do Ituano. Bola com o Marcinho. Marcinho recebe essa bola, já trabalha a bola aqui na ponta direita. Chega a zaga da Ponte pra tirar, né? Chega a zaga da Ponte, tira, joga a bola pra lateral. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado na Valinhos FM, também nos canais Futebol Interior, dá um like lá no YouTube. Futebol Interior, vem Ituano. Bola aqui pro campo de ataque, era o Tony que tava por ali, chegou a zaga, tirou a bola, voltou pro Elvis. Elvis tenta fazer o passe ali pro Iago. Iago vem na marcação, o Gui tira, a bola volta ali pelo meio, trabalha a bola pra equipe da Macaca, a bola ali pro Igor Inocêncio, ele vai voltar, bola pro Pedrão, tenho medo disso, cara. E o Pedrão trabalha a bola, perna direita, ele põe a bola pra perna esquerda, aí tentou fazer o passe, ela saiu pra lateral, lá do lado do Povo, lateral pra equipe do Ituano fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. Quase 45-44. Quanto você acha que vai de acréscimo aí, Corsato? 5 nesse primeiro tempo? Mais ou menos, 5 minutos. E aí, Coral? 4. E aí, Pedro Lino? Acho que vai uns 5 minutos também. Só no gol da Ponte foi quase 3,5. Né? Sim. Teve o gol do Ituano também. Enfim. 1 minuto por gol, né? Teve a paralisação lá pro VAR, enfim. Por isso que eu tô falando 5 minutos. Vamos aguardar. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vem o time do Ituano. Mais 4. Jefferson Paulino. Vamos até 49 então. Bingo, hein? Coral.
Quem sabe hoje é o seu dia de sorte, Coral. Faça como a Renata aqui, ó. Não fez nada, mas dá tempo ainda, pô. Tá desanimado, Coral? Tá desanimado, Coral. Ih, hoje não vai dar não, hein? Hoje acho que não vai ter... Não vai ter Bidiz, Stay na live, no Jukebox, não. Bola pra equipe do Ituano, Marcinho, na ponta direita aí, deu ruim pra ponta. Chega por baixo o Risso. Chega por baixo, o Risso tá marcação, hoje tá legal, tô gostando do Risso. Ela sai, vai pra lateral, vai lateral pra equipe do Ituano, fazendo a cobrança. Lá pela ponta direita, Marcinho, bate na bola, toca a bola ali pro José Aldo. José Aldo faz a finta, vira, trabalha a bola ali pro Miqueias. Miqueias vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, passou por trás ali do Pedrão. E caiu fora, linha de fundo, tiro de volta pra ponte. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de gerar tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Já passamos de 45 e 30, 3,5 mais acréscimos. Nos acréscimos já. Pra terminar o jogo no primeiro tempo no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol pra você. É Série B, Brasileirão. Noite de sexta-feira, 13 de setembro. Ponte e Ituano empatam 1-1. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Corsato. Campeonato Francês, quarta rodada. O Saint-Étienne bateu o Lille pelo placar de 1-0. Série B do Campeonato Brasileiro. Segue na Serrinha, Goiás e Avaí 0-0, lembrando que amanhã 5 da tarde a bola rola para Paysandu e Guarani. A nossa transmissão começa às 4. Gustavo Marques dá o recado. Futebol é aqui na Rádio Futebol Interior. O pessoal tá falando aqui. Este sou eu, sempre pra sempre, de bem com a vida. Obrigado pela audiência. O pessoal tá falando aqui do som do fundo, o Marcelo Borges, o Paulo Lino, o José Maduro. O pessoal tá reclamando do som do repórter. Mas a gente pede. É o som ambiente, pro Bolacha deixar, porque é o som ambiente do nosso repórter, né? É o som ambiente do nosso repórter, lá o Pedro Lino. Mas eu vou pedir pro Bolacha dar uma diminuída aí, então, se é que tá atrapalhando. Mas é o som lá do Pedro Lino, que o Pedro Lino está no estádio, tá bom, rapaziada? Valeu, Marcelo. Obrigado aí pela participação, viu? Sérgio Soares também. Vamos que vamos, macaca querida. Fazer mais um. Aparecido Alves. É incrível como os nossos zagueiros não acham os atacantes do Ituano. O Roberto César Santos também deixou mensagem aqui, tomando sufoco de um time que tá até outro dia era lanterna, mas as coisas mudam, né? O Roberto César Santos. As coisas mudam e o Ituano tá fazendo a melhor campanha do segundo turno. Mas vamos combinar, tomar sufoco também não é o caso, né? Eu acho até que o Ituano tá um cadinho melhor que a Ponte, tem mais posse de bola. Mas tomar sufoco, não. O jogo, cara, é bem equilibrado. E esse resultado coloca a Ponte na 13ª colocação e tira momentaneamente o Ituano da zona do rebaixamento, né? Porque ele vai pra 26 pontos, só que ele tem 7 vitórias. E aí ele coloca o CRB na zona do rebaixamento. Deixa eu abraçar aqui o pessoal que tá com a gente mais uma vez. O Marcelo Borges. Valeu, Marcelo. Nelson é um bom treinador, mas precisa de material humano de qualidade, na minha opinião. Diz aqui o Real 1976. Valeu. Aquele abraço pra você. Bola aqui pra equipe do Ituano. Trabalha a bola com o José Aldo, 47 e 45 no meu aqui. 1 minuto e 15 pra terminar. Vem o Castro não tá fazendo bom jogo. Chegou o Igor Inocêncio, sempre com muita vontade. Pode até errar, mas vontade não falta pro Igor. Foi capitão na derrota da Ponte pra equipe da Chapecoense. Trabalha a bola com o Jefferson Paulino pro Rodrigo. Passadas largas do Rodrigo. Vem na marcação ali pra cima dele o Hudson. Fica pedindo saída de bola, o árbitro não deu. Bola voltou pela ponta direita aí. Ninguém vai marcar o cara não. Chegou por baixo, a zaga da Ponte chega pra tirar, era o Gabriel Risso que tava por lá. Ele chega de novo, o Risso ganha essa bola pra equipe da Macaco. O árbitro tá dando escanteio. Escanteio pra equipe do Ituano, lá pelo setor de ponta direita, hein, Coral? Era o Gui Mariano, o zagueiro que tava lá no ataque da equipe do Ituano. Nesse aqui pode ser o último lance do primeiro tempo. Escanteio a favor do Galo, lá pela ponta direita. E esse Gui Mariano tá toda hora lá na frente pelo lado direito. Zagueiro ex-Inter de Limeira, né? Sim, falta pra escanteio pra equipe do Ituano fazer a cobrança. Esse, nas minhas contas, é o 5º escanteio do jogo, né? 2 do Ituano e 3 da Ponte. É o 5º escanteio da partida. Escanteio para a equipe do Ituano. Quem tá por ali é o Marcinho. Ele que vem pra bola. Vem Marcinho para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Ituano. Segura aí, Ponte. Levantou, tocou na grande área. José Aldo de cabeça. Sai do gol, goleirão da Ponte. Para ficar com ela. Goleirão da Ponte, o Pedrão, mas não há tempo para mais nada. Aponta o centro do gramado. João Vitor Gobi, árbitro paulista, anota fim do primeiro tempo no Majestoso. Ponte saiu perdendo, mas foi buscar, hein? Foi buscar o gol de empate. 1 pra Ponte,
1 pro Ituano. Saída dos jogadores no gramado. Destaque do repórter Pedro Lino lá no estádio. Se a TV colocar alguém aqui, a gente vai também junto com a TV de carona. E aí, Pedro Lino, o seu olhar aí, saída do gramado dos jogadores da Ponte Preta e do Ituano. Placar de 1-1, final do primeiro tempo, Pedro. Saída bem tranquila, tanto dos jogadores da Ponte como dos jogadores do Ituano. Um cumprimentando o outro agora nesse intervalo. Quem está passando aqui na minha frente agora é o Jefferson Paulino, bastante aplaudido pela torcida do Ituano, Corsato. Saída tranquila, 1-1 aqui no estádio Moisés Lucarelli. Daqui a pouco estarei de volta. Fica com vocês aí. Iago Dias falando. Vamos ouvir. Iago Dias. Sabia que eu sei que eu sou um cara que posso fazer mais pela Ponte Preta. Tava me cobrando muito e graças a Deus fui curado com o gol. Final do primeiro tempo a gente deu um mole ali no primeiro gol e graças a Deus empatamos. Agora ver que o Nelsinho vai falar pra gente fazer a virada aí no segundo tempo. Esse é o Iago Dias, o atacante que marcou o gol da Ponte de empate, marcou então o 4º gol dele em 2024, o camisa 11 da Macaca, Corsato. Iago Dias fez o gol pra equipe da Ponte, fazia um tempão que ele não ia pra rede, hein? Fazia um tempão, hein? A gente já vê agora quanto tempo faz exatamente, ó. Cara, ele fez gols no Campeonato Paulista, eu acho. No Brasileiro, acho que é o primeiro gol dele. Aqui o Iago Dias, vamos lá, rapidão a gente encontra. O jogador do Ituano tá falando que fez o gol, o Bruno Xavier. Vamos pegar uma palavrinha dele, então. E eles acabou crescendo um pouquinho, mas a intensidade e a vontade de vencer tem que continuar desde o primeiro minuto pra gente buscar sair com os 3 pontos daqui. Tá aí, quase 7 meses que Iago Dias não ia pra rede. O último gol dele foi contra o Corinthians no dia 25 de fevereiro. Exato. Os outros tentos contra o próprio Ituano no dia 17 de fevereiro e na vitória por 3-0 contra o Botafogo. Portanto, primeiro gol do Iago Dias na Série B do Campeonato Brasileiro, quase 7 meses que não balançava as redes, o atacante de 31 anos de idade. No Campeonato Paulista ele foi bem, no Brasileiro não tava bem não, mas eu gosto do futebol do Iago Dias, cara, eu sou suspeito pra falar, porque na hora da Macaca eu sempre defendo ele, né? Sim, sim. Se bem que na última hora da Macaca eu dei... Você desistiu. Desisti, né? Mas quando a gente queima a língua pro lado bom, é bom isso aí. E aí, Marcelo, 1 pra Ponte, 1 pro Ituano. O placar mostra o que foi o jogo? Mostra o que foi o jogo. O Ituano foi um pouquinho melhor, teve mais posse de bola, jogadas mais perigosas, mas a Ponte Preta chegou também, né? Acho que quando a Ponte faz o gol pra Ponte cai do céu, porque o Ituano era melhor, mas o resultado é justo. Legal, Real 1976, valeu, meu querido, obrigado mesmo pelas mensagens aqui, tá? Ele tá perguntando, será que o Nelsinho vai fazer alguma alteração no segundo tempo? Eu acredito que não, daqui a pouco o Marcelo comenta. Renato Bueno, vamos Macaquinha, o Roberto César Santos, um desrespeito, o que vimos nesse primeiro tempo. O José Maduro tá pedindo para trocar os 11, ou tá dizendo que vai trocar os 11, rapaz. Fábio Fernandes, olha o nível do atacante, 7 meses sem fazer um gol, diz aqui o Fábio Fernandes. Acontece, né, Fabião? É isso, vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo de jogo aqui dos canais Futebol Interior, jornada esportiva para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, para concessionárias, sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, diz que entregas 32423125, Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Conosco, Rádio Futebol na Canela, Valinhos FM 87,9 e é de Piracicaba. Voltamos já a canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Coçador. Salve, salve você ligado aqui nos canais Futebol Interior, são 10 da noite mais 26 minutos, intervalo de jogo no estádio Moisés Lucarelli, 1 para Ponte Preta, 1 também para a equipe do Ituano, a Ponte com 38% de posse de bola, 62% para o Ituano, 6 finalizações do Ituano no jogo, 5 da Ponte, 2 escanteios para cada lado, tá na tela, são 4 escanteios, não tivemos, né, cartões amarelos neste primeiro tempo, zerado de cartão. Bom, foi o que a gente falava aqui, né? Quando o Carlos passava por intervalo antes do intervalo FI. O Ituano teve mais posse de bola, para mim foi um pouco melhor. Dá para ver pelas finalizações, 6-5, né? O placar 1-1, o Ituano sai na frente, a Ponte empata. O gol do Ituano do Bruno, o gol da Ponte do Iago. Para mim, o gol cai do céu pro time da Ponte, porque o Ituano era melhor. E aí a Ponte Preta consegue o gol com o Iago Dias. Depois dos 15 minutos do primeiro tempo, a Ponte equilibrou o jogo. É claro, a Ponte não consegue a posse de bola, né? Entendo que o sistema de marcação da Ponte Preta, ele tem alguns problemas, né? Principalmente do meio-campo e dos jogadores da zaga. Eles não estão conseguindo achar os atacantes, né? José Aldo tá jogando livre no meio, o Tony Anderson também é um dos atacantes, o próprio Vinícius, pelo lado direito o Bruno, né? E tá tendo uma confusãozinha ali, porque de vez em quando eles trocam de posição, e aí a marcação não chega. O Castro às vezes vai buscar, o José Aldo, ele vai buscar essa bola no campo de defesa para armar o time, aí o Castro vai na caça dele, e aí dá uma desconcentrada ali, o Hudson tá mais pro lado esquerdo defensivo, né? Tô gostando hoje, apesar do gol ter saído pelo lado do Igor Inocêncio, dos dois laterais da Ponte Preta, bom jogo no primeiro tempo do sistema ofensivo, né? O Dodô tá bem também o Gabriel Novaes e o próprio Iago, né? Eles estão mais agrupados. O Elvis pegou pouco na bola porque a Ponte não tem a bola, né? A Ponte tem muito pouco a bola, 38% no primeiro tempo. Vai ter que ter mais a bola para passar menos sufoco nesse segundo tempo e vai ter que dar um jeito de achar a marcação dos jogadores do Ituano. Não sei se o professor vai trocar nominalmente o time, né? O Castro para mim não tá bem no jogo. Aliás, o Castro não vem bem já há algumas rodadas, né? Acho que dos dois volantes o que tá pior é o Castro de novo. O Hudson pelo menos ele tenta alguma coisinha, ele tenta dar um passe mais à frente, erra também bastante, né? Do meio pra frente eu não faria nenhuma alteração não, mas poderia pensar no sistema defensivo. O Joilson
pra mim, é o melhor zagueiro que a Ponte tem no elenco, é o zagueiro mais seguro, né? Mas é reserva do time. O Edson é o zagueiro que tem menos confiança. Mas, né, o outro treinador, o João Brigatti, confiava no Edson, o Nelsinho Batista confia no Edson, né? Parece que o Nenê também confia no Edson, é o que tá aí no jogo, já fez algumas lambanças no jogo, graças a Deus foram corrigidas, né? Se bem que no gol do Ituano, o Tony Anderson faz a festa do lado direito defensivo, é onde o Edson tá jogando, mas não foi culpa do Edson, né? Porque a jogada a gente tem que dar moral pro Tony Anderson, que foi muito bem na jogada, e depois a bola sobra pro Bruno, que tava livre, aí que teria que marcar era o Risso, né? Enfim, mas é isso. E o empate, por incrível que pareça, é em casa, o resultado é bom? Não é, mas não é ruim, né? A gente falava aqui, esse resultado coloca a Ponte Preta na frente do Botafogo com o mesmo número de pontos, só que a Ponte tem uma vitória a mais, né? E na 13ª colocação e segura o Ituano com 26. O Ituano vai continuar 4 pontos atrás da Ponte Preta, né? E nessa rodada, mesmo o Paysandu vencendo o Guarani, o Paysandu vai a 30 pontos, mas ele não vai passar a Ponte. Por quê? Porque o Paysandu tem 5 vitórias, a Ponte tem 7, né? Então é aquilo, é contra a Chapecoense do mesmo jeito. Se não dá pra ganhar, não perde. Se bem que contra a Chapecoense era pra perder mesmo, né? Aliás, o 2-0 acho que ficou até pouco no placar. A Ponte poderia ter tomado mais gols. O Pedrão pegou pênalti, enfim. Agora hoje contra o Ituano tá melhor do que contra o jogo da Chapecoense. Mas a Ponte, Marcelo, não tem posse de bola. Mas não importa. Esse negócio de posse de bola aí, né? É um negócio que, se a bola não entrar na rede, você pode ter 100% de posse de bola. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. E eu tô vendo ali jogador da Ponte fazendo aquecimento. Eu acho que o Castro vai embora, hein? É o Emerson Santos fazendo aquecimento. Eu tiraria o Castro. Não sei, o narrador, né? Tava descansando, já voltou. Mas eu tiraria o Castro. Eu falei aqui no jogo que o Castro não tá fazendo um bom jogo. Ou então colocaria o Castro na zaga e tiraria o Edson. Pode ser. Ele pode... Mas se ele tirar o Edson, aí é queimar o menino de vez, né? Não acredito que o Nelson vai fazer isso, porque não. O Edson, ele faz algumas M no jogo, né? Mas não assim... Uma vez ele foi buscar o cara lá no campo de ataque e não conseguiu, depois ele foi armar também não conseguiu. Nessa que ele perdeu, ele recuperou. Ele recuperou depois. Mas assim, eu entendo que se ele fizer isso com o Edson, aí é queimar o menino mesmo. Aí não deveria nem ter colocado em campo, né? Porque todo mundo avisou, né? Assim... Com relação ao Emerson Santos, eu venho falando na Hora da Macaca. Aliás, a Hora da Macaca toda segunda-feira, tá, gente? Toda segunda-feira, 8h30 da noite, isso quando não tem jogo da Ponte Preta. Nessa segunda-feira tá confirmado, às 8h30, YouTube Hora da Macaca. Você que tá com a gente aqui no YouTube Futebol Interior, vai ser um prazer ter você lá. A nossa resenha das segundas-feiras. Eu acho que o Emerson Santos deveria voltar no time titular. Porque o Castro, ele realmente entrou muito bem de volante, mas caiu de produção nos últimos jogos. E hoje, entre Hudson e Castro, o Hudson tá melhor do que o Castro. De novo, o Castro não tá bem no jogo. Enfim, se eu fosse fazer uma alteração, eu faria no sistema defensivo, para tentar achar os jogadores do Ituano, né? Para tentar achar os jogadores do Ituano, que estão dando trabalho, são jogadores mais rápidos. Vamos passar aqui pela Série B do Campeonato Brasileiro? Corsato. Tivemos mais cedo vitória do Novo Horizontino 2-0, líder do campeonato. Carlos. Rapidinho, deixa eu mandar um abraço aqui pro Wilson da Rocha, que está acompanhando a gente aqui, está perguntando a respeito do Vinícius. Opção do treinador não foi nem pro banco de reservas, tá bom? Não foi, né? Não. Valeu, viu? Aliás, daqui a pouco o Coral vai passar o banco pra gente. Obrigado pela audiência aí. O João Limino Neto também, no WhatsApp aqui, já havia avisado antes que o som do estádio estava muito alto. Então, Bolacha, vamos deixar nesse mesmo nível, tá? A gente quer deixar aqui o ouvinte com a informação do estádio, todo mundo sabe, a gente não engana ninguém, que nós fazemos o jogo aqui do estúdio e mandamos o repórter lá no Majestoso. E a gente pede para ele deixar o microfone ligado, né? Porque para pegar o som aqui, mas eu agradeço, tá? O Fábio Fernandes tá dizendo para você, Marcelo, estamos a 100 jogos sem vencer, o campeonato tá funinando, tá bom? Silvio Seico, o rapaz se empolgou, tá falando aqui de alguém que pediu a esposa em casamento lá. Ó, que legal. E hoje vai ter um menino, tá tendo um menino aí no estádio hoje, de Brasília. O menino tem, se eu não me engano, tem 6 anos de idade, 8 anos de idade. O menino é ponte pretano, nunca veio para Campinas, não era campineiro, mas começou a torcer para Ponte Preta e a mãe, como presente de aniversário, trouxe ele aqui para o Majestoso, viu, Corsato? É isso, tem chamado lá do Majestoso, Pedro Lino, a sua informação. São 2 informações.
Teve um jogador do Ituano que bateu na placa de publicidade, a placa quebrou, vão entrar com ofício para o clube arcar. O clube é o jogador para arcar com os custos da placa. E também tivemos um pedido de casamento no meio do gramado do estádio Moisés, no caralho, todo mundo parou, ficou olhando. Muito legal, agora a esposa do rapaz falou sim, ainda bem que falou sim. Você imagina com essa falar não? Meu Deus. Você já tomou algum não na sua vida, Pedro? Como? Já tomou algum não na sua vida? Ah, já, né? Pelo menos ele é sincero. O Hudson foi embora, viu, Marcelo? O Hudson foi embora. Eu teria tirado o Castro, mas ele tira o Hudson. Enfim. Quem sabe, né, com o Emerson Santos resolve esse problema no meio-campo. O Novo Horizontino venceu o Botafogo 2-0, intervalo de jogo na Serrinha. Goiás e Avaí vão empatando por 0-0. Lembrando que amanhã, 5 da tarde, tem Paysandu e Guarani com transmissão aqui dos canais Futebol Interior e também da Valinhos FM. Fim do intervalo FI, vem aí o segundo tempo para concessionária Sim, restaurante do Dadá. Hipercap Brasil, ele volta assumindo o comando. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Bolacha, depois você ajeita lá o escanteios, tá? 5 é o número, 5, 3 para Ponte, 2 para a equipe do Ituano. Vai começar o jogo no segundo tempo. Posse de bola da equipe do Ituano, que parece que não fez modificação não, o time de Itu, hein? Parece, né? Vamos ouvir. A Ponte já fez, o Wendel Coral já informou aí, o Hudson foi embora, entrou o Emerson Santos. Carlos, oi. 4 escanteios, viu? 2 para cada lado. Cara, eu tenho 3 aqui na minha marcação. A Ponte teve 2 escanteios seguidos. A Ponte teve 2 escanteios seguidos. São 3 pra Ponte e 2. Vai na minha que vocês não erram, tá? É, mas tá todo mundo colocando 4 mesmo. Cara, mas como você é o coordenador, né? Cara, foram 3 da Ponte e 2 do Ituano. Foram 2 da Ponte. A Ponte num lance só teve 2, pô. Tá bom. Num lance só. Mas tá bom, então fica. Deixa lá o número 4 lá, o Bolacha. Convencemos ele, ó. Depois eu vou pegar na narração. Ó, a bola aqui pra equipe do Ituano. Apita o árbitro. Tem bola rolando no segundo tempo. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela pra trazer todas as emoções pra você. Ponte Ituano, Ituano e Ponte Preta. Este é o jogo que você confere aqui nos canais Futebol Interior. Então aquela mensagem lá do pedido de casamento era isso. Ih, vem Ituano, Marcinho, o passe é pra ele muito forte, passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta, é pra equipe da Macaca fazer a cobrança. Silvio Seico, que falou aqui do rapaz que empolgou e pediu a mulher em casamento. Não é esposa ainda, né? Ele fez o pedido, ela aceitou, mas não é esposa. É, porque tudo pode mudar, Tudo pode mudar. Quando casa, muda, imagine só fazendo o pedido, né? Mariana Lopes, por favor, Ituano, faz um gol na Ponte. Por favor, louco, Mariana. Aí não, Mariana. Não, Mariana, não. Oi, chamou, falou, Pedro Lino. Chegou aqui a informação que eles estão juntos há 1 ano e já vão se casar. Isso. Beleza, hein? Vão se casar, mas ela ainda não é esposa. Daqui a pouco você sabe quem vai casar, né? Tá aí do seu lado aí, o famoso WC, menina apaixonada. Isso. Oh, salam. Ufa, também demorou, viu? Tem gol. Akira Miyamoto, Joilson jogando por 2. Hudson amassando a bola, já saiu, graças a Deus. Tem falta para a equipe do Ituano fazer a cobrança aqui pela ponta direita. E tem gol, vai Corsato. Na Serrinha, gol do Goiás, Rafael Gava. Comecinho do segundo tempo, agora Goiás 1, Avaí 0. Falta para a equipe do Galo de Itu. Vem Zé Aldo para fazer a cobrança da falta. O Marcinho tá por lá também. Pedrão colocou só 2 na barreira. Só 2, Pedrão. Vem Marcinho pra bola, uma bomba! Espalma, Pedrão! Ah, cara... É aquele negócio, né? Bota mais gente nessa Gosta barreira. Da fadiga e veio perigosa, hein, Coral? Na falta frontal, apenas 2 homens da barreira. O Marcinho pega bem, chuta forte. Boa defesa do Pedro Rocha, joga pra escanteio. Tiro de canto pro Ituano, lá pela ponta direita. De novo ele, Marcinho na bola. O primeiro escanteio no segundo tempo. Agora o raio dos 5 vai entrar na tela lá. 5 escanteios. Vem Marcinho para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Ituano. Marcinho pra bola. Levantou, tocou fechado na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte para tirar ali na ponta direita. Bola vai ficar na ponta direita para a equipe da Macaca. Bola para Macaca no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. E você pode mandar mensagem pra gente, viu? Tá na tela aí, ó. Tá, pra quem tá no YouTube, né?
tá sobre nós. Sobre os ponte pretanos aqui, o Marcelo agora tá mostrando com o dedo. 989893526. Para você que tá no canal de áudio do Futebol Interior, lá na Edpira de Piracicaba. Amanhã tem 15 de Piracicaba e Portuguesa pela Copa Paulista. Vamos acompanhar esse jogo no placar ao vivo, porque estaremos aqui com o jogo do Guarani e Paysandu com o nosso querido Gustavo Marques e também o nosso Albert Cavalcante. Vem Ponte, bola aqui pela ponta direita, Igor Inocêncio, cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga para tirar, bola volta pra Macaca, Emerson Santos, o toque pro Elvis, de primeira, tocou pro Dodô, deixa a bola passar ali pro Igor Inocêncio, o Igor deixou pro Dodô, perna esquerda na bola, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, o cruzamento foi muito forte, Gabriel Novaes veio pra ela pra pegar, não conseguiu, bola voltou pra Ponte, boa jogada, boa bola da Ponte, Emerson Santos ganhou, trabalhou, bola pro Castro na ponta, tentou tocar pro Elvis, chegou a zaga da equipe do Ituano, tira, aí chega o Castro, rouba essa bola e joga a bola pra lateral, é lateral pra equipe do Ituano fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vai participando aí, mandando mensagem pra gente. Fábio Fernandes, Silvio Seico, Mariana Lopes, Roberto César Santos, Luiz Simas, vamos lá, Ponte, pra cima deles. Não vamos recuar, precisamos ganhar hoje, mas não podemos perder também. Real 9... Aí não foi o Luiz Simas que escreveu, fui eu que falei. Comentarista, será que a Ponte continua com os mesmos erros do primeiro tempo? O Real hoje tá com você, Marcelo, ele tá fazendo muitas perguntas pro comentarista, e aí eu tenho que te acionar. Só você viu Real comigo, cara. Olha que bom. Pelo menos alguém comigo. Eu tô achando comigo. Que é o Marcelo nesse... isso mesmo. Ele manda o Real. Não sou eu. Pra ele mesmo falar. Ele até merecia que eu pagasse uma gelada pra ele, porque tá me acionando bastante, porque o narrador não chama, viu, Real? Mas eu espero que a Ponte... recíproca é a mesma, eu faço com você o que você faz comigo. Eu espero que a Ponte Preta melhore o segundo tempo, a marcação. Nossa! E o Tony Anderson agora tá pedindo uma falta ali, jogador da equipe do Ituano. E tá por ali. Joilson, né? Na verdade, o Tony Anderson tá pedindo uma falta aqui atrás, né? Mas eu achei que ele machucou sozinho ali depois. Porque eu não vi falta nele também, né? E o jogo tá parado. Chamou, falou, Pedro Lino. Eduardo Persson passou aqui do lado da VIP, da vitalícia das Cativas. Foi bastante homenageado pela torcida, viu? Eduardo Persson, que jogou pelo Guarani, né? Jogou pelo Bugre. Bom jogador, era titular do Ituano. Ele se machucou, né? E tá voltando aos poucos. Mas ele é bom jogador, hein? Renato Bueno, iremos ganhar na raça. Como é que é, Pedro? Só pra complementar. Sabe quem que é o treinador de goleiros do Ituano? Não. O Douglas. Se não me engano, ele jogou em 2009 pelo Guarani. Ele foi goleiro do Guarani, agora ele é treinador de goleiros do Ituano. É verdade, eu vi na TV, eu conheço esse cidadão, né? Mas é o Douglas. Ele jogava até alguns dias atrás aí. O Renato Bueno tá dizendo que queremos ganhar na raça. Mariana Lopes tá com a gente aqui, valeu. Edilson Roberto, Wilson da Rocha, o Guilherme Ponte Preta. Deve ter acontecido algo com o Hakim, algum mal entendido, porque o cara não vai nem pro banco. Acompanhou os jogos da Bolívia, o cara jogou bem. A nossa zaga, como sempre, furada, zagueiro chuta-chão, impossível o cara não ficar nem no banco para tanto zagueiro ruim desse elenco. Ô Guilherme, no caso de hoje, o Hakim, ele não treinou nenhum dos dias, né? Ele não chegou em Campinas, né? Ele não treinou. A informação que eu tenho é que ele chegou em Campinas hoje, né? E começa a treinar amanhã, no final de semana, né? Mas é aquilo que eu falei pra você, é estranho porque, por exemplo, no jogo de ontem do São Paulo contra o Atlético Mineiro, tinha jogador que jogou na seleção do Paraguai, jogando pelo São Paulo e pelo Atlético, e jogador que jogou na seleção brasileira, jogando pelo time do São Paulo e pelo time do Atlético também, que eram os casos do Arana e do Lucas, né? Trabalha a bola a equipe da Ponte Preta lá pela ponta direita, 7 minutos passados desse segundo tempo, 38 para terminar o jogo, tá 1-1, Ponte e Ituano, e o Castro foi fazer o passe, mais um passe errado do Castro. Toca a bola na ponta esquerda, vem o Cauã, que ganhou a vaga do Guilherme Lazzaroni, ex-lateral da Ponte Preta. Foi contratado aí para a equipe do Ituano para reforçar o time, mas o Cauã ganha a vaga de titular no time do técnico Alberto Valentim. Lazzaroni nem no banco tá.
Nem no banco tá hoje, né? Pois é. Bola pro Edson. Vem o zagueiro menino da base, jogador da base. Hoje a Ponte tem o Edson de titular, né? Que da base, né? Pode falar também que o Pedrão também era da base, mas já é mais velho, né? Tem 27 anos. Mas tem o Cauã também, que tá no banco de reservas, atacante do Sub-17, de apenas 17 anos. Vai sair a equipe do Ituano, sai errado. Joga a bola pra fora. É lateral pra Ponte, aqui na ponta esquerda. Já começou no segundo tempo, é meio morno, né? Bola pra Macaca. Vem o Emerson Santos. Ele toca essa bola aqui pelo meio. A Ponte já fez uma alteração. A Macaca fez uma alteração. Tirou ali o Hudson e colocou o Emerson Santos. Você já vê na nossa tela. Vem Ponte. Bola aqui pro campo de ataque. É pro Iago. Fez um gol depois de 7 meses. Sai do gol Jefferson Paulino. Fica com ela, o goleirão da equipe do Ituano. Canais Futebol Interior. Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Então você pode participar. Os nossos canais lá no YouTube. Manda mensagem pra gente. Obrigado pela audiência. E manda também aqui pelo WhatsApp 19 989 89 35 26. Igor Inocêncio trabalha a bola aqui pro Pedro Rocha. Aí o Pedro Rocha vira completamente o pé. Toca a bola aqui pro Gabriel Risso. Risso toca a bola ali pro Joilson. Meu Deus do céu. Hoje eu estive no Majestoso, né? E você passa ali no corredor que leva para a sala da presidência, para a sala da diretoria, né, para a sala de reuniões ali onde fica o marketing. E aí você vê foto do Oscar, do Nenê, do Juninho. Meu Deus. E aí você volta para a realidade, né? Volta para a realidade. O Alberto César, né? O grande Alberto César, ele tem um quadro nas narrações dele que eu acho muito bacana, que ele fala para abraçar as pessoas que já se foram, né? E depois ele pega e no término ele fala: agora vamos voltar para o presente. Nesse caso, que ruim voltar para o presente. Bola para a equipe do Ituano. Vem Cauã, cruzamento, levantamento na boca do gol. Edson mete a cabeça da bola. Vai, menino, eu torço por você. Eu espero que você se dê bem com essa camisa gloriosa da Ponte. Bola aqui pelo meio, vem o Emerson Santos. Ganhou a bola para a Ponte, tentou tocar para o Iago, não deu. A bola voltou para a Macaca, vem o Elvis. Vira o jogo na ponta direita. Vem o Elvis, tinha o Gabriel pedindo bola. Ele toca a bola para o Dodô. Chuteiras brancas, detalhes em rosa, trabalha a bola no meio, bola para Iago. Iago fez um gol depois de 7 meses, sai da ponta, vem pro meio, vem jogando para trás, parece caranguejo. Aí vem ali o José Aldo, ganha essa bola para a equipe do Ituano, já passa lá pela ponta esquerda do Cauã, ele vira o jogo no meio, trabalha a bola para Miqueias, círculo que ele divide o gramado, passa a linha que divide o gramado, estufa o peito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores da Ponte contra 4 do Ituano, bola para Bruno Xavier, autor do gol, cruzou, levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça, é gol. Tony Anderson. Bola aérea de novo. Gol do Ituano. Futebol é a nossa paixão. É gol. Bola na rede, campeão. Acabei de falar da zaga da Ponte, né? E bola aérea, pelo amor de Deus, hein? Cruzamento, cara, aqui não tinha perigo nenhum. Mas nenhum. Tony Anderson meteu a testa na bola. O goleirão da Ponte ficou só olhando, virou passageiro e ela foi morrer no fundo da rede. Tá na frente de novo o Galo de Itu. 2 pro Ituano, 1 pra Ponte. Detalhe do gol, printa a tela aí, Coral. No cruzamento deste que vem se mostrando o melhor jogador da partida, o camisa 11, Bruno Xavier. O contra-ataque em velocidade, a arrancada começou com o Miqueias. O camisa 8, no passe errado da Macaca, ele encontra o Bruno Xavier pela ponta esquerda aqui com muita calma, muita tranquilidade, sem marcação, ele para, puxa para a perna esquerda e olha para a área. Cruza na medida, na marca do pênalti para Tony Anderson, bem posicionado. Subir mais que o Joilson, subir mais que o Edson. E de cabeça marca o 4º gol dele na temporada. Agora o Ituano está novamente na frente no estádio Moisés Zucarelli. Ponte Preta 1, Ituano com Tony Anderson 2. E aí, Corsato? 2-1 pros caras. Bola aérea, né? Quem tava na marcação não é pegar no pé, viu, gente? Era o Edson, né? Fica esperando, não antecipa. Olha, e vai ser um parto pra empatar o jogo, viu? Vai ser um parto pra empatar o jogo. Vamos lá, Ponte. Vamos lá, vamos buscar de novo. 12 minutos, 30 segundos passados deste segundo tempo. Tá 2-1 pros caras. Mas um gol totalmente esquisito, né, cara? O Pedrão não pula. O Edson não vai no cara, sei lá. Eu tô com você, Carlos. Primeiro, quando eu vi o cruzamento, pra mim não tinha perigo. Também. Nada da bola tava dentro do gol. Cara, lance estranho. E assim, né? O Edson que tava na jogada, cara, não marca, sabe?
Difícil, é muito difícil, cara. Olha, não vou falar pra você, viu? Mas é isso, vai Ponte, bola pro Iago, tá pedindo impedimento ali, o Iago vem, disputa a bola com o Jefferson Paulino, tira essa bola aí, o Bandeira vai levantar aqui a bandeira, depois que tudo acontece, levanta ali o impedimento do ataque da equipe da Ponte. Eu achei que não tava não, viu? Caiu! Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O jogo tá parado, né, Coral? Caiu lá o goleiro. O Jefferson Paulino ficou bravo ali com o Bandeirinha, o auxiliar número 2, o Rafael de Albuquerque Lima, aliás, o número 1, Daniel Luiz Marques, queria que o impedimento fosse marcado antes, tá sentindo bastante ali o camisa 12 da equipe do Ituano, já se levantou, não recebeu atendimento médico, o Ituano vai vencendo 2-1. O Guilherme Ponte Preta, não canso de falar, cadê o Hakim? Adivinha quem falhou, diz aqui o Edilson, o Hakim nem no banco. Ficou difícil pra Macaquinha, diz aqui o Real. DJ Digo, complicado com o Edson. Roberto Santos, não dá mais. Fora, Nelsinho. Valeu, obrigado aí todo mundo pela participação. Pois é. Rapaz, esse gol aí eu vou falar, viu? Que balde de água fria. Desanima, né, cara? Desanima. E assim, tudo que a gente avisou, né, cara? Não precisava fazer isso com o menino. Não sei pra que tanta teimosia. É pra tentar, é pra falar aqui, ó. Eu sou inteligente, todo mundo é burro. Você lembra de cabeça o último jogo que ele foi titular, Corsato? O Edson? Isso. Não lembro. Você lembra, Marcelo? Não. No derby. Então, né? Mas é aquilo, né? É pra dizer aqui, ó. Eu sou esperto e vocês todos são burros. Porque tá todo mundo avisando, né, cara? Não é pegar no pé, mas tá todo mundo avisando. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Olha o Edson falhando de novo. A bola era dele. Perdeu. Recuperação de bola para a equipe do Ituano. Bola aqui pela ponta esquerda. Trabalha a bola com o Bruno. Vai pro cruzamento. Chega a zaga da Ponte e tira. Cara, não dá, né, velho? Cara, só quem for pior que isso aí, pode parar. Não, né? pode parar. Nilson Júnior. Pode parar. Para com isso, velho. Para com isso. E ninguém vai tirar o Edson. O Nelsinho vai ficar olhando. O Nelsinho vai ficar olhando o Edson entregar a paçoca. É isso mesmo, Nelsinho? Com toda a experiência que você tem. É mais um escanteio no jogo. Escanteio para a equipe do Ituano. Marcinho. Que nesse momento não faz força nenhuma para vencer a Ponte. Porque o Edson tá ali ajudando o Ituano a vencer o jogo. Escanteio para a equipe de Itu. Fazer a cobrança aqui pela ponta. Vem Marcinho para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Ituano. Bola na ponta direita. Vem levantamento na boca do gol. Informação. Sai o goleiro para ficar com ela. Vai, Coral. Falei sobre o Edson titular no derby no dia 30 de junho, na 13ª rodada. Vai, Carlos. Vem de novo o Ituano. Ponte não tem sossego. Marcinho trabalhou na ponta pro Miqueias. Vem cruzamento. Levantamento na boca do gol. Mete a cabeça na bola. O Igor Inocente tira. Joga a bola, a linha de fundo, é mais um escanteio para a equipe do Ituano. Soberano também no escanteio. Vai, Coral. Mas agora pela ponta esquerda, para completar a informação, o Edson, quando foi titular no derby, saiu no segundo tempo para a entrada do Lucas Bochecha, volante que hoje defende a Chapecoense. Nem na Ponte tá mais. Escanteio para a equipe do Ituano fazer a cobrança. Vem bola aérea de novo na zaga da Ponte. Bola aérea de novo na zaga da Ponte. Aqui pela ponta direita, pela ponta esquerda. Vem Zé Aldo, já passamos de 15, 16. O tempo vai se esgotando e a Ponte vai perdendo mais um jogo. O que o majestoso era força, por enquanto a Ponte vai perdendo. José Aldo tentou direto pro gol, ela vai embora. Linha de fundo. Pedro Lino. Repete, por gentileza. Everton Brito e Cauã vem aí na Ponte Preta. Everton Brito e Cauã, 2 atacantes no time da Macaca. E ainda vamos aguentar o Edson ainda aí, né? Só se ele tirar o Edson e colocar um atacante, né? Tira o Edson, coloca o atacante e baixa o Castro, né? Eu espero que na coletiva, se mantiver esse resultado, alguém pergunte do Edson, o que credencia o zagueiro ser titular da Ponte. É isso. Boa. Boa, Coral. Bola na ponta direita. Trabalha a bola aqui o time. E espero que ele responda, porque normalmente ele não tá respondendo as perguntas, né? Por exemplo, a pergunta do Pedro Lino no jogo, depois da derrota para a Chapecoense, ele falou que tem que olhar para o time e não falou se ia punir o Sérgio Rafael ou não. Igor Inocêncio, vem bola para fazer o cruzamento, levantamento na boca do gol. Pega na zaga. Pega na zaga e vai embora. Saiu linha de fundo, é escanteio. Escanteio pra Ponte, o primeiro no segundo tempo pra Macaca, o terceiro no total pra Ponte, Coral.
É isso, agora lá pela ponta direita, o escanteio para Macaca, se não me engano, o primeiro da Ponte no segundo tempo. Exato. Elvis da bola. Exato, são 8 no total, 8 escanteios no total. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Macaca. E ali o Gabriel conversando ali com o jogador da equipe do Ituano. Gabriel conversando com o jogador da equipe do Rodrigo. Escanteio pra Ponte. Elvis pra bola. Levantou, tocou na boca do gol. A bola ficou no meio. Dodô, ninguém quis tocar na bola, hein? Deus do céu, o árbitro tá marcando perigo de gol, o jogo tá parado. Bateu na mão. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa e como passa. Na marca de 18 minutos passados do segundo tempo no regressivo 27 pra terminar o jogo. No segundo tempo, te contei não placar no Majestoso. A Ponte perde, o Ituano vence, 2 pro Ituano, 1 pra Ponte. Placar ao vivo, futebol interior, vai Corsato. Mais cedo o Novo Horizontino bateu a equipe do Botafogo pelo placar de 2-0. Bola rolando o segundo tempo na Serrinha, Goiás vai vencendo o Avaí por 1-0. E amanhã, 5 da tarde, transmissão dos canais Futebol Interior. A bola rola pra Paysandu e Guarani. 87,9. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Vem comigo, torcedor. A Ponte tá perdendo o jogo. Pelo placar de 2-1. Tony Anderson marcou a 6 minutos de cabeça. E agora foi por atacado, hein? Vai, Coral. Bora lá, Corsato. 3 mudanças da Ponte. Primeiro no sistema defensivo. Edson foi embora, número 3, para a entrada de Nilson Júnior, 44. Edson foi embora, número 3, 44, Nilson Júnior já em campo. E as outras modificações no ataque. Número 11, Iago Dias, autor do gol da Ponte, saiu para a entrada do 25, Cauã. 11, Iago Dias foi embora, Cauã 25 já em campo. Segundo jogo dele pelo profissional e Dodô, também número 7, já foi embora. Everton Brito, voltando de lesão, já em campo. Edson, Iago Dias e Dodô saíram. 44, Nilson Júnior, 25, Cauã e 29, Everton Brito já em campo. É, o professor mexeu 3 vezes no time. Daqui a pouco o Marcelo vai falar. Na Ponte vem, Cauã, trabalha a bola pro Elvis. Cruzamento, levantamento na boca do gol, Paulino. Sai do gol pra ficar com ela e agora vai falar que tá sentindo alguma coisa o goleiro da equipe de Tu. Vai, Marcelo. Mexidas na Ponte Preta. 4 alterações. Sai Edson, entra Nilson Júnior. Sai Iago Dias, entra Cauã. Sai Dodô, entra Everton Brito. É, são 4, uma no intervalo, né? Cara, eu não gostei das alterações. De boa, eu não teria tirado o Dodô. Eu não teria tirado o Iago Dias. Né? Poderia até colocar o Cauã, sabe? Mas tira um volante, cara, já não tá marcando mesmo. Tira o Castro, sabe? Deixa o Dodô no time, vamos jogar pra frente, o time tá perdendo o jogo. Ninguém tá marcando no meio campo mesmo. Informação. Vai, Coral. Nilson Júnior não entra em campo pela Macaca desde o dia 16 de março, quando a Ponte perdeu por 5-1 para o Palmeiras nas quartas de final do Campeonato Paulista. Na ocasião, Nilson formou o trio de zaga com Matheus Silva e também com Castro, que na época jogava improvisado mais atrás no sistema defensivo da Ponte. Portanto, de 16 de março até o dia 13 de setembro, quase 6 meses que não entra em ação o número 44 da Ponte. Legal. Corsato. Oi. Chamou, falou. O Elvis estava transtornado aqui conversando com o árbitro, viu? E tomou um amarelo por pouco. Deixa eu mandar um abraço aqui pro grande Arthur Eugênio Matias. O Arthur mandou 2 áudios aqui pra mim, não consegui ouvir, Arthur, mas entendi aqui a mensagem. Vai mudar. Obrigado aí pela audiência. Vamos lá, Coral. Jefferson Paulino, não aguenta mais, já pediu substituição. Saulo aquecendo, substituição de goleiro daqui a pouco no Ituano. Então, Carlos, não é pegando no pé não, mas as alterações não foram legais, cara. As alterações... O Dodô, ele não tava mal no jogo, e o Iago Dias era o melhor jogo dele na Ponte Preta na Série B, cara. Sabe? E o time tá precisando empatar o jogo. Tira um volante, se você quer colocar atacante, sabe? A do Edson pelo Nilson Júnior já devia ter começado o jogo com o Nilson Júnior, né? Se ele não vai começar... Porque o Edson... Inseguro, cara. Inseguro, sabe? E eu não acredito que ninguém na coletiva vai perguntar, né? O que credencia o Edson ser titular no time da Ponte depois de tudo que ele havia feito e ser titular hoje. E dá pra linkar até com a questão do derby, né? Que no derby também, o jogo que já é diferente, ele foi titular, agora hoje também, enfim, no mínimo complicado, né? Vamos lá, não é por causa do Edson que a Ponte tá perdendo também, né? Ele Sim. falhou, ele falhou. Sim.
Você acha, Coral? Claro, o primeiro gol foi do lado deles aqui, do Igor e dele. O segundo também. Segundo também, pô. Pelo amor de Deus. Então, mas sei lá, cara. Agora, as alterações não foram legais. Eu não teria tirado nem o Dodô e nem o Iago Dias. O Wilson Rocha pergunta, o que o Dodô fez até agora, Marcelo? Mas eu também tô com o Marcelo nessa, viu, Wilson? Eu não teria tirado também, não. E o Iago também não, pô. O que o Castro fez até agora? E vem os caras, olha o Ituano, vai sair o terceiro gol, bateu pro gol, é gol! Gol tá impedido. Do Ituano! Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Bruno Xavier vai pra rede. Na marca de 23 minutos passados deste segundo tempo. O bandeirinha levantou a bandeira aqui. Tá falando que tava impedido, mas pela imagem aqui, cara, eu não vi impedimento na imagem não. Pra mim, mesma linha. Gol legal. Vamos traçar a linha aqui pra ver. Se valer o gol, Bruno Xavier vai pra rede. 3 pro Ituano, 1 pra Macaca. O detalhe do gol é seu, Coral. É, mais um lance que a Ponte Preta não marca, né, Corsato? Os jogadores do Ituano têm total liberdade. O passe ali do José Aldo, o camisa 10, saiu em velocidade, como quis. Livre, leve e solto o Bruno Xavier. E encobriu ali de forma muito bonita e categórica o goleiro Pedro Rocha. Marca o terceiro do Ituano, pra mim, mesma linha, tendo a acreditar que o gol vai ser validado, porque o Igor Inocêncio, na ponta direita, dá a condição pro atacante da equipe do Ituano, que agora é 3-1 pro Galo no placar. 2 gols do Bruno Xavier, uma assistência, o Ituano encaminha a vitória no Majestoso. Olha o que eu falo, Carlos. Olha o que eu falo. Tem 3 jogadores dando condição pro atacante do Ituano. Ninguém tá marcando, cara. Ninguém tá marcando. E quem dá o passe? Ninguém tá marcando também. Então, se ninguém vai marcar no meio campo, bota atacante no time, cara. Sabe? A Ponte Preta não marca. A Ponte é passiva. A Ponte é passiva, né? E aí, é mais uma falha do Risso. E cadê o Nilson Júnior ali, Então, cara? mas é quem tem que marcar o Bruno, que é o ponta direita, é o Risso, cara. É o Risso que tem que marcar, né? Pode ser, não sei se o ombro vai dar ou não. Pra mim não tá impedido. É gol legal. Não, é gol, pô. Não Aí, é impedimento. Gol legal. É, não é impedimento. Gol legal. 3-1. 3-1 pro Ituano. É, a situação tá difícil pra Ponte. A Ponte vai ter que rever os seus conceitos, né? Eu falava aqui, não poderia perder esse jogo, né? Tá perdendo o jogo pelo placar de 3-1. O time da Ponte. Perde o jogo pelo placar de 3-1. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E aí, Corsato, 3-1 pro Ituano. O segundo tempo da Ponte, horrível, né? Primeiro tempo também a Ponte conseguiu empatar. E eu falei isso, caiu do céu o gol pra Ponte. Aí depois a Ponte até melhorou, mas o Ituano teve posse de bola. O Ituano tá mandando no jogo. O Ituano no primeiro tempo não foi aquela blitz, né? Mas no segundo tempo, quando o Ituano precisou jogar um pouco mais, a Ponte não marca, né? A Ponte não tem marcação. O sistema de marcação da Ponte é horrível. Zagueirada não marca, lateral não marca, o meio campo não marca. Aí o treinador vai mexe errado, né? Olha, se a Ponte empatar o jogo, vai cair do céu, cara. Não vai empatar, cara. Com esse futebol lixo aí não empata, cara. 3 para a equipe do Ituano, 1 para a Ponte. Lembrando, Carlos, que no primeiro turno, depois de um jogo contra o Ituano, a Ponte perde por 2-0, o João Brigatti é demitido. E a Ponte vai chegando ao 7º jogo sem vitória, 4 derrotas e 3 empates. Desculpa, o João Brigatti não foi demitido, ele pediu para sair. E ele pede para sair. Mas o Nelsinho não será demitido. Só que nesse recorte de jogos e tá na hora de começar a pensar sobre isso também. Cara. E nesse recorte de jogos aí, o Nelsinho do primeiro turno, o Nelsinho tem menos pontos do que o Brigatti, tá? O Nelsinho tem menos pontos do que o Brigatti. Realmente a fase da Ponte não é boa, né? E a Ponte tinha 2 jogos importantíssimos que a Ponte não poderia pensar em perder, né? Não tô nem falando de ganhar. Perdeu toda a gordura que a Ponte tinha conseguido. E o Matheus Zerges entrou no time da Ponte. Bola lá pela ponta direita, vem ele para fazer o cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da equipe do Ituano para tirar. Se o Matheus entrou, né? É o 77 que tá por ali. Foi a última alteração. Foi a última alteração, não vai poder mexer mais. Ponte vem, bola com o Elvis. 26 para 27. Ponte tem 18 minutos aí para tentar fazer 2 gols. Mais acréscimos, né? Para tentarem, porque teve parada ali pro Jefferson Paulino, teve parada pro gol aí também do VAR. E o Saulo entrou, viu, Corsato, no Ituano, número 1, no lugar do Jefferson Paulino, número 12. Beleza, essa foi a alteração na equipe do Ituano. E na Ponte já vamos descobrir quem é que saiu para a entrada do Matheus Zerges também, que entra no time da Ponte. Ponte perde pelo placar de 3. O Castro foi embora.
Bola pro Elvis, traz a bola aqui na ponta direita, fez cruzamento, levantamento na boca do gol, toque do Marcinho pra trás. A bola volta com o Cauã. Cauã fez o toque pra trás, chegou a zaga da equipe do Ituano pra tirar. E agora vai ter que ser na correria, né? E é uma coisa que a Ponte Preta não consegue, né? É correria pra cima dos adversários. Vambora, vem Macaca, bola na ponta, trabalha, o time da Macaca, bola aqui pelo meio, virou, trabalhou, tentou fazer o toque, bola pro Gabriel Novaes. Sempre que toca errado, né? Sempre que tenta toca errado. Ali o Gabriel Novaes, era o Everton Brito que tava na jogada. Bola volta pra Marcinho. Marcinho bote ali no jogador da equipe da Ponte. Tem que pegar, porque se sair, é lateral pra equipe do Ituano. A bola volta pro Nilson Júnior. Nilson Júnior trabalha essa bola ali no meio. Trabalha a bola pro Pedrão. Pedrão volta a bola aqui pra equipe da Macaca. Ele volta essa bola aqui pro Joilson. Joilson trabalha a bola pra Ponte. A Ponte agora só tem um volante. Vem trabalhando bola aqui pro meio campo. Chegou a zaga da equipe do Ituano pra tirar. Bola voltou pro Everton Brito. Lá na ponta direita. Brito trabalha a bola pra Matheus Regis. Matheus Regis na ponta. Tome atacante agora, né, Ponte Preta? Bola pelo meio. Vira o jogo. Tenta fazer o passe. Já virou. Trabalhou. Bola pro Matheus Regis. Fez o cruzamento. A bola sobrou pro Cauã. Chega a zaga da equipe do Ituano pra tirar. Bola volta com o Rodrigo. Abre o jogo. Trabalha a bola aqui pro Nilson Júnior. Nilson Júnior vem. Bola ali com o Tony Anderson. Tony Anderson vem no corpo. Ganhou. Já trabalhou essa bola na ponta. Vai ter que sair o goleiro da Ponte. Não saiu. Ficou no meio do caminho. Fez o toque. Olha o quarto gol. Vai bater. Bateu pro gol. É gol. Gol do Ituano. Bruno Xavier. É o quarto gol do Ituano. 29 do segundo tempo, goleada do Ituano pra cima da Ponte. Bruno Xavier de novo. 4 pro Ituano, 1 pra Ponte Preta. Rapaz, quem esperava, hein? Quem esperava isso, hein? E demorou pra sair também o Pedrão. É isso, é o quarto gol dos caras. Printa a tela aí, Coral. Contra-ataque puxado em velocidade pelo Tony Anderson. Acionou o número 7, o Vinícius Paiva, que só não fez chover no jogo de hoje. Passe perfeito. E mais perfeito ainda a finalização do camisa 11, Bruno Xavier. Hat-trick do atacante da equipe do Ituano, agora no majestoso Ponte Preta 1, Ituano 4. E aí, Corsato? Então, eu acho que se o árbitro quiser dar uma força pra nós, né, porque nós estamos precisando de força de tudo quanto é lado, tem provavelmente uma falta, né? Já validou. Já validou, impedimento. Já. Não, já validou o gol. Cara, esse jogo de hoje é o jogo assim, pra dizer que se a Ponte não cair pra Série C, tá bom demais, né? E empatou com o Santos também sem merecer, cara. Tá bom demais. A Ponte cai de produção. Eu acho que não é o problema, não é o técnico, né? Mas o time caiu de ponta cabeça. Não é o técnico, mas ele tá errando tudo. Tá errando tudo que tá fazendo. Desde a escalação, né? Tá chamando a torcida de trouxa quando escalou o Edson, né? Fala, não, eu sou inteligente e todo mundo é burro, né? E é um adversário direto, tá atrás da Ponte Preta ainda, mas tá jogando muito melhor. A Ponte era pra ter sido goleada contra a Chapecoense, que também é adversário direto. Enfim, olha, é juntar os cacos e ver o que sobra. E vamos pegar o CRB fora de casa, que também é outro adversário direto. Olha que atuação, mais uma atuação horrível da Ponte Preta, sabe? O time não marca, cara. E no futebol, se você não marca, você tá no limbo. E agora desesperador. E agora não vai marcar mesmo, porque não tem mais volante, né? Só confirmando, depois um monte de atacante. Corsato, é o Castro mesmo, tá? Assim que a hora que você falou, mas só confirmando, o número 15 foi embora pra entrada do Matheus Regis. Matheus Regis, número 77. Se é que muda alguma coisa. Canais né? Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Agora, se não fosse um treinador do tamanho do Nelsinho para a instituição, qualquer outro treinador teria sido mandado embora, porque 4-1 é uma vergonha, né? Tomar 4-1 em casa de um time que estava atrás, né, da Ponte Preta, ainda tá atrás, hein? Tá ganhando da Ponte Preta de 4-1 e continua atrás da Ponte, né? Mas é uma vergonha. É uma vergonha. Se não fosse o Nelsinho, com o tamanho que ele tem para a instituição, para a Ponte Preta, uma vergonha perder pro Ituano em casa pelo placar de 4-1. Coisa horrorosa. A torcida da Ponte tá indo embora já. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque pra ponta esquerda, vinha, chegou o Gabriel Novaes, tenta buscar essa bola aqui, chegou o Risso, ganha essa bola, foi na bola, por baixo o Risso. O árbitro tá dando falta em cima do jogador da equipe do Ituano, chamou, falou, Pedro Lino. No momento que a torcida da Ponte vai embora, reclamando bastante aqui, bastante protesto, e outra coisa que o Brigatti pediu o boné
no jogo contra o Ituano, né? Ele não foi mandado embora, ele acabou pedindo boné, mas foi no jogo contra o Ituano lá no primeiro turno. O Paulistão, quer dizer. Tá certo. E o Gabriel Risso agora correu o risco de tomar cartão amarelo. E se tomar cartão amarelo, tá suspenso pro jogo contra a equipe do CRB, porque ele tá pendurado. O Ituano faz o que quer com a Ponte no Majestoso. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Uma vergonha. Ponte perdendo pro Ituano de 4-1. Uma vergonha o futebol do time da Ponte. E o Nelsinho tem que ser cobrado sim. Tem que ser cobrado sim. Eu espero que os repórteres lá na entrevista, eu espero que algum abençoado faça a pergunta pela escolha do Edson. E fique em cima, cara, porque se for sabonetar também, acabou de falar, fala, Nelsinho, e aí? E aí o quê? Faz a pergunta de novo, cara. O cara tem que responder a pergunta, incisivo, pô. Agora tá tirando todo mundo de trouxa, pô. Não, o problema não é a imprensa, né? Vamos lá. Mas assim. Não, mas tem que cobrar mais também, Marcelo. E assim, o Nelsinho é um cara bom de papo, é um bom de diálogo. Ele mas tá tirando com a nossa cara. Tava todo mundo avisando que o Edson não podia jogar, pô. Mas a Ponte tomou 2 gols sem o Edson em campo, Mas depois Carlos. tava 2-1, né, Marcelo? Já tava arrebentado o time, né? Ó, no primeiro tempo, o João Carlos e Leozinho no Ituano. Daqui a pouco vem mais atacante no Ituano. Não, o Ituano, cara, o Ituano veio pra ganhar o jogo. O Ituano fez 1-0 e a Ponte empata o jogo, o Ituano tava em cima da Ponte. Eu falei aqui, a Ponte tava jogando um contragolpe, né? Mas a Ponte Preta, ela tem muitos defeitos, né? E o principal defeito da Ponte Preta é a marcação. Os caras não marcam, eles olham. Né? O sistema de marcação da Ponte é horrível. Olha lá, olha o Ituano de novo. E vem Ituano de novo. Cara, esse placar vai aumentar já pro Ituano, viu? Bola na ponta, vem Miqueias, fez o passe no meio, tocou dentro da grande área. Chega a zaga da Ponte pra tirar. Completa ali o Joilson. Tira. Vocês estavam achando ruim do Matheus Silva e do Sérgio Rafael? Né? Vocês estavam achando ruim, né? O Matheus Silva e o Sérgio Rafael. Olha essa zaga que entrou aí. Tomou 4 da Chapecoense. 4. Não, do Ituano. Tomou 4 do Ituano, mas tomou só 2 da Chapecoense. E o nego tava reclamando da zaga com o Sérgio Rafael e o Matheus Silva. Tomou só 2, todo mundo sabe como, né? Pra ter tomado uns 4 também. Não, mas não importa quanto for o jogo. Aqui tá 4, ó. Estavam reclamando da zaga. Olha a Ponte, de novo, com o Elvis. Fez o passe no meio. Tocou a bola aqui pro Cauã. Chegou a zaga da equipe do Ituano pra tirar. Chega a zaga com o Claudinho, tira 4-1 pra equipe do Ituano. Que vergonha, hein? Que vergonha. A torcida da Ponte não tem sossego, velho. Que coisa horrorosa. Bola aqui na ponta. Trabalha a bola pro Everton Brito. Vem cruzamento. Levantamento na boca do gol. Era pro Elvis. A bola volta. Volta pro Vigor Inocêncio. Perna direita. Vai queimada ali. Bateu pro gol. Pegou na zaga. A zaga tirou. A bola voltou. Vem ali o Nilson Júnior. Não ganhou uma desse Tony Anderson até agora. Trabalhou bola aqui pelo meio. Volta a bola pra equipe do Ituano. Bola aqui na ponta. Bola pro camisa número 7, o Vinícius Paiva. Ele faz o que quer com a zaga da Ponte. A bola volta pra Tony Anderson. Volta a bola ali pro Marcinho. Marcinho trabalha a bola aqui na ponta. Bola pra Gui Mariano. Vem o Gui Mariano, volta a bola aqui um pouco mais atrás, bola pro Claudinho, capitão do time, bola pro Gui Mariano, Ituano vai tocando bola, vai dando olé no time da Ponte do Majestoso. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Quase 36 passados deste segundo tempo. 9 para terminar esse Público. martírio. 9 para terminar esse martírio no estádio Moisés Lucarelli. Nem o torcedor mais pessimista da Ponte poderia imaginar uma coisa dessa, né? Uma vergonha. Ponte perdendo pro Ituano pelo placar de 4-1. E vem de novo, vem os caras. O Ituano parece o Real Madrid. A Ponte Preta parece o Ibis. Bola ali na ponta, chega a zaga da Ponte para tirar. Alguém chamou público aí, vai. Público, vamos lá. Público total, 3.309 torcedores para uma renda de R$ 65.610. Repetindo, o público total, 3.309, renda bruta de R$ 65.610. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM. Bora que bora! A Ponte vai perdendo para a equipe do Ituano pelo placar de 4-1. 4 para a equipe do Ituano, 1 para a Ponte no Majestoso. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior e na Valinhos FM. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Chegamos a 37 minutos deste segundo tempo. 8 para terminar o jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série B do Brasileirão.
Acreditem se quiser, torcedor. A Ponte perde de goleada em casa. 4 pro Ituano, 1 pra Ponte. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Marcelo. O Goiás vai vencendo o Avaí pelo placar de 2-1. Mais cedo, o Novo Horizontino bateu o Botafogo pelo placar de 2-0. Amanhã, às 5 da tarde, a bola rola para Paysandu e Guarani. A transmissão começa às 4 com Gustavo Marques e Albert Cavalcante. Futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Emerson Santos Mudou. trabalha a bola aqui na ponta direita, a bola pro Joilson. Joilson conseguiu tomar 4 gols do time do Ituano, hein, Joilson? Que beleza essa zaga, hein? Bola para Matheus Edges, sai da ponta, vem pro meio, chega ali. O Cauã ganha como quer do jogador da equipe da Ponte. Vai, Coral. Saiu o número 7, Vinícius Paiva, entrou o 16, João Carlos, e foi embora o autor do hat-trick. O número 11, Bruno Xavier, entrou o 22, Leozinho. Leozinho tá no jogo. Já marca o primeiro cartão amarelo da partida, número 8, Emerson Santos, por conta de falta em Tony Anderson. Emerson Santos, primeiro cartão amarelo do jogo. A Ponte perde pro Ituano pelo placar de 4-1. Canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Carlos. Oi. Tomou cartão o Emerson Santos, né? Aliás, foi o primeiro do jogo, hein? Se eu não tô enganado, foi o primeiro do jogo. Foi, o Coral falou aí. Com 38 minutos, né? Pelo menos marcou, né? E eu vou falar um negócio pra você, o Tony Anderson. Se ele jogasse com a Ponte Preta umas 6, 7 vezes no ano, ele ia ser eleito o melhor jogador do mundo, cara. Porque como ele joga contra a Ponte, hein, Marcos? Mudou! A Ponte que não consegue fazer nada, né? Vai. Mais 2 no Ituano, nitidamente pra parar um pouco o jogo, né? Saiu o número 6, Cauã, entrou o 13, Léo Duarte. Uma mudança de um lateral esquerdo por outro, Léo Duarte entrou no lugar do Cauã. Léo Duarte, número 13, e outra mudança no meio campo, número 10, José Aldo saiu, 20, Eduardo Persson, já em campo. Legal, o Ituano vence. Vence a Ponte pelo placar de 4-1. Esse jogo aqui tem que esquecer, né? E agora focar no restante da competição. A Ponte tá indo embicando, né, para o Z4 do campeonato. Uma pena, né? Porque tinha 2 jogos vencíveis no Majestoso, né? E a Ponte está embicando, né? E parece alguma coisa sem freio, né? Embicando para o Z4 do Campeonato Brasileiro. Uma pena. Uma pena. Esse time que já jogou mais bola, esse time que já jogou mais futebol, tá tomando olé. O time da Ponte tá tomando olé do Ituano no estádio Moisés Lucarelli. Então, Carlos... Uma vergonha. Não vai pra zona do rebaixamento nessa rodada, porque o Ituano, que tá vencendo a gente por 4-1, tem um ponto a menos. Então, se todo mundo ganhar CRB e Paysandu, eles passam a Ponte Preta, mas o Ituano fica atrás da Ponte Preta. Então o Ituano ficaria na 17ª e a Ponte na 16ª colocação. Lembrando que a Chapecoense, mesmo ganhando, ela vai a 28, também ela não passa a Ponte. Então nessa rodada, a Ponte não vai para a zona do rebaixamento. Mas se perder para o CRB na próxima rodada, aí não tem jeito. A mesmo empate, a Ponte empatando fora de casa, provavelmente a Ponte vai para a zona do rebaixamento. Você falou em esquecer do jogo? Eu acho que não. É um jogo que é para diretoria, para comissão técnica, colocar a cabeça no lugar, procurar jogador no mercado. A gente precisa procurar zagueiro, a gente precisa procurar volante, a gente precisa procurar um centroavante, né? Porque no elenco não tem, cara. No elenco não tem. Então a gente vai precisar... acabou de fechar, Marcelo. Não, mas jogador sem contrato, cara. Não, vai precisar fazer alguma coisa. Se nem jogador que tinha mais possibilidade de trazer trouxeram, porque segundo o Nelsinho Batista não tinha qualidade, imagina agora que a janela fechou, vai cara. ter que se virar, cara. Vai ter que se virar, vai ter que trazer atacante. Se não quiser ter o desgosto do rebaixamento. Porque o time, ó, caiu de ponta cabeça, cara. E o Nelsinho, hoje, de novo, né? De novo, veja que ele mexe no time e o time toma mais gols. Quando ele mexe no time. Não conseguiu fazer nada, não conseguiu melhorar nada os jogadores que ele colocou. A sensação que eu tenho, Corsato, fica à vontade para discordar, é que desde que ele externou aquela fala do Akin, que na época nós conversamos que tinha fritado o jogador, entre aspas, pelo menos a impressão que passa, desde então a Ponte não voltou mais a vencer, pode ter perdido o grupo, né? Óbvio que o Akin deve ter amigos aí também, atletas mais chegados, mas depois daquilo a Ponte virou uma pindaíba do caramba, cara. Porque a informação que a gente tem do Akin é que ele é um cara trabalhador, né?
É um cara que se dá bem com todo mundo no grupo. Essa é a informação que a gente tem. Agora, eu não acho isso, tá, Coral? Não eu não acho isso. Eu acho que o Nelsinho, ele perdeu a mão do time, né? Ele perdeu a mão, ele tá tentando, mas não tá dando certo. A gente falava na hora da macaca que tinha que mexer no time. Ele só mexeu porque ele foi obrigado a mexer, mas ele não mexe nos jogadores. O meio-campo com o Hudson e Castro não tá funcionando. Hoje o Elvis não jogou nada. O Elvis não jogou nada, né? Aí a Ponte tem o Gé, não é só por causa do Gé que a Ponte não tá ganhando, mas o Gé é um ponto fora da curva desse time, né? E o Elvis também, só que quando o Elvis não joga bem, o time também cai de ponta cabeça. Os atacantes não estão funcionando e o time não marca, o sistema defensivo é fraco. O Elvis participa do lance do gol da Ponte Preta. É uma jogada dele. Mas caiu muito em produção. Sim, junto com todo o time, junto com todo o time. Agora, o Ituano é melhor do que a Ponte, joga melhor do que a Ponte e tem jogadores melhores do que a Ponte Preta. Só que tá atrás da Ponte o campeonato inteiro. Bola pra equipe da Ponte lá na ponta direita, vem o Igor Inocêncio pro cruzamento. Pega na zaga da equipe do Ituano, sai, vai embora, linha de fundo, escanteio. Escanteio pra Ponte, é o 4º escanteio pra Ponte Preta no jogo. O Ituano tem 5 escanteios, portanto são 9 escanteios no total. Ponte perde o jogo pelo placar de 4-1. Mais da metade do estádio, mais da metade dos jogadores foram embora. Mais da metade dos torcedores, né? Foram embora. Os jogadores não foram, infelizmente, né? Escanteio pra Ponte, vem Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, Joilson, toque de cabeça, a bola passa, vai embora. Passa, vai embora, linha de fundo, o Matheus Regis estava por ali também, não tinha impedimento do Matheus Regis não, hein? Que tinha jogador ali dando condição para ele, mas a bola pegou na rede pelo lado de fora, foi embora. Linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Ituano fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. E como passa? 44 passados do segundo tempo. 1 para terminar, né? Eu espero que o juiz acabe logo o jogo, mas ele vai dar algum tempo de acréscimos aí. Conferindo para você o placar do futebol, 26ª rodada. Ponte perde, sendo goleada pelo Ituano. Em casa, Ituano 4, Ponte 1, Corsato. E o Goiás vai vencendo o Avaí pelo placar de 2-1. Mais cedo, o Novo Horizontino bateu o Botafogo 2-0. Lembrando que amanhã tem Paysandu e Guarani. A transmissão começa às 4. O jogo às 5 você acompanha aqui no Futebol Interior e também na Valinhos FM. Valinhos FM 87.9. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, vem o Ituano de novo aí, hein? Trabalha a bola na ponta, chega na marcação ali pra cima dele, o jogador da equipe da Macaco, o Everton Brito, não consegue por cima, tenta tirar por baixo. O árbitro deu mais 3, ficou com dó de nós, deu mais 3, vamos até 48, a bola volta pra Saulo, sai jogando pra equipe do Galo de Itu. O Ituano, mesmo ganhando da Ponte de 4-1, olha só como é que a Ponte tá ruim agora, hein? O Ituano ficou o campeonato inteiro atrás da Ponte, tá goleando a Ponte. A Ponte perdeu 6 pontos pro Ituano. Dos 28 que o Ituano tem agora na competição, 6 foram conquistados com a mãe Caca. Nossa querida macaquinha. Não, esse resultado, o resultado contra o Chapecoense já acendeu a luz amarela. Agora esse aí é stop. Esse aí é pra repensar no que tá acontecendo, né? Não sei, é tempo ainda de arrumar o curso, né? Porque tem tempo ainda. A gente tem 29, precisa de 15 pontos aí. Buscar 15 pontos aí. Como? Eu não sei, né? Eu não sei. Eu acho que do jeito que tá, com esse time que jogou hoje, jogou contra a Chapecoense, não vai dar, né? Não vai dar. Vai ter que... O Nelsinho precisa arrumar esse sistema defensivo. Primeiro tem que estancar o sistema defensivo. Zagueirada ruim, meio campo não marca, né? O ataque também não faz gol. O nosso ponto forte era o estádio Moisés Lucarelli, não é mais. Enfim, seja o que Deus quiser. Vem Ponte, Elvis, vai queimar dali, bateu pro gol. A bola sai, vai embora. Eu comentei sobre o Edson ter sido titular no dia 30 de junho. Aquela, inclusive, foi a última aparição dele. Desde então, ele figurou apenas no banco e não tinha mais jogado. Escolhas erradas, né? Essa do Nelsinho foi tipo pra tirar com a cara do torcedor. Pra falar assim, ó, vocês são burro e eu sou inteligente. Todo mundo avisando que ia dar M. No final, e não é M de macaca. E no final, deu M, né? Então, é isso. O torcedor tá bravo e com razão. O torcedor tá bravo com razão. A gente aqui, né, a gente tem que manter a classe, né? Porque a vontade também é de... Olha, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Vem o Ituano de novo, pra tentar fazer o quinto. Sai do gol, goleirão da Ponte, pra ficar com ela. Juizão deu 3 minutos. Sai mais 2 gols aí do Ituano, diz o Zé Maduro. Faz tempo que venho falando
que com esse batuqueiro não vai dar. Que elenco fraco. O Roberto Santos que falou isso. Silvio Seco, que elenco fraco. Eu concordo, mas é tão inferior assim ao Ituano para tomar 4 em casa? Tô contigo, Silvio. Não é. Tem que ver o que aconteceu aí. Não é tão fraco assim para tomar de 4 do Ituano e perder da Chapecoense. Times que estavam e estão atrás da Ponte Preta na competição. Bola para a equipe do Ituano. Vai terminar o jogo. A Ponte perde para a equipe do Ituano pelo placar de 4-1. Todo mundo indo embora. Ponte perdendo para a equipe do Ituano pelo placar de 4-1 no Majestoso. O árbitro pede a bola. Vai acabar o jogo. Apita o árbitro. Fim de jogo do Majestoso e com um final muito infeliz para a torcida da Ponte. Goleada do Ituano, 4 para o Ituano, 1 para a Ponte Preta. Fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Pedro Lino, vamos lá, saída dos jogadores no gramado, vai Pedro. Muitas vaias por parte da torcida aqui, que é chato. A cavalaria da polícia já chegou. Estou aqui esperando os jogadores sair, como ou um ou outro vai querer falar, ou Inocêncio, ou algum outro mais capitão. Já eu te chamo, pessoal. Duvido que alguém vai falar também, cara. Tem que falar, né? Não pode ser só na vitória. Claro que tem, mas... Tem que falar, pô. O Inocêncio é um que costuma falar, já tá saindo ali, ó. Puta, caiu a linha do Pedro Lino. Acho que a torcida da Ponte merece, pô. A torcida da Ponte merece que esses caras falem, né? E tem que explicar, porque é uma vergonha perder de 4-1 pro Ituano em casa. É uma vergonha. Tá saindo todo mundo. Uma vergonha perder do Ituano de 4-1 em casa. E eu quero ver a entrevista do Nelsinho. E não é possível que ninguém vá perguntar das escolhas do Nelsinho. Não é possível, cara. Não é possível que vão ficar passando pano pro treinador da Ponte. Tem que ir na ferida. O caso do Edson é explícito. Pra que insistir com o moleque, cara? Falhou em 2 gols. Falha no segundo gol da Ponte e no primeiro gol também, junto com o seu Igor Inocêncio. Tomaram um baile do camisa número 7, o Vinícius Paiva. Tomaram um baile do Vinícius Paiva, né? E estão levando a Ponte... E do Bruno Xavier, né? Então, mas no primeiro gol o Vinícius Paiva arrebentou com eles, né? Cara, a Ponte tá indo, mas assim, a pique, né? Pra Série C do Campeonato Brasileiro, se continuar jogando desse jeito. Porque perder pro Ituano, que ficou o campeonato inteiro atrás da Ponte, cara, por 4-1, com todo o respeito que tem pro Ituano. Mas não pode, cara, tomar 4 gols em casa de um time que tava atrás dela na competição, né? Isso é vergonha, vergonhoso. E o Nelsinho precisa mexer no time. Se tiver que trocar os 11, cara, troca. Tem que fazer alguma coisa. As únicas alternativas... Vamos lá. Elvis, vamos ouvir o camisa 10 da Ponte, capitão, nessa noite contra o Ituano, vai falar. Vamos ouvir. Sobre o jogo, foi uma vergonha que a gente fez hoje aqui. Como eu falei aqui na outra entrevista, eu como capitão da equipe sou um dos principais culpados pelo resultado do jogo de hoje. A gente tem que ter hombridade, pedir desculpa, não vai voltar o jogo, mas assim, o que a gente, jogadores, fizemos aqui hoje foi uma vergonha. O professor trabalha, pede pra gente fazer as coisas e dentro do campo a gente não fez. Então a gente tem que ter hombridade para vestir a camisa da Ponte Preta e agora é trabalhar. Trabalhar é hora de ficar em silêncio, é aguentar a porrada que vai vir de fora, que a crítica quando é construtiva a gente tem que aceitar e saber que a gente já fez grandes jogos no campeonato. E a gente só depende da gente para terminar o campeonato de forma digna, que é o que a camisa da Ponte Preta merece e exige de nós jogadores. O que está acontecendo de diferente? O que mudou daquela Ponte Preta que ficou 6 jogos vencendo aqui no Majestoso? Não, agora acho que não é hora de ficar falando o que dava certo, o que dá errado, né? Quando ganha também não tem herói, quando ganha não tem um culpado só. Como eu falei, agora a gente tem que trabalhar. É ter hombridade para jogar na Ponte Preta e honrar essa camisa, trabalhar e terminar o campeonato de forma digna e voltar a dar alegria pelo menos nesse final para o nosso torcedor, porque hoje o que a gente, jogadores, fez aqui, eu como capitão me incluo nisso, foi uma vergonha. Muito obrigado. Tá, esse o Elvis, vergonhoso, como descreveu o Elvis aí, ele fala, né? E como o narrador aqui tá falando, né? E ele falou ali, né, de terminar o campeonato de forma digna. E lembrar que em um certo momento ainda falaram de acesso lá dentro, hein? Mas é um tapa na cara do torcedor. Mas eu acho que a Ponte tem mais futebol do que esse aí, viu? A Ponte pode jogar mais do que esse aí. Não tem Pedro Lino, não, né?
Não tem Pedro Lino, né? Então tá bom. Bora lá então, vamos fazer o seguinte, se o Pedro tiver alguma coisa gravada ele vai mandar pra gente. Eu vou já chamar o intervalo, Marcelo, e aí você comanda o fim de jogo aqui dos canais de futebol interior da Valinhos FM. Pode ser depois de 4-1, hein? Resultado mais que justo pro Ituano, né? Mais que justo, e a Ponte Preta ladeira abaixo no campeonato. Beleza, vamos pro intervalo então, voltamos daqui a pouco pra concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, diz que entregas 3242-3125. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Transmitir a derrota da Ponte 4-1 para a equipe do Ituano. Voltamos já com o fim de jogo, tem a coletiva do Nelsinho. O Nelsinho tem que falar, né? Tem que explicar, né? Falar das suas escolhas e também as notas do jogo. E a gente vai dar voz para você, torcedor da Ponte Preta, aqui no YouTube dos canais Futebol Interior. Voltamos já. Valinhos FM, canais Futebol Interior, Rádio Edipira, Futebol na Canela, que nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821 no telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Coçador. Bom, são 11 da noite, mais 32 minutos, 11h32. Gente, confesso pra você que eu tô desnorteado. Ah, não é fácil não. E eu vou tentar ter... não soltar os cachorros aqui. Para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, diz que entrega às 3242-3125. E Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo. A Ponte foi derrotada.
O Pedro Lino mandou pra gente um trabalho especial aqui e a gente vai trazer daqui a pouquinho quando possível, né? Tem também a entrevista coletiva do Nelsinho Batista, já vamos saber um pouco mais aí da situação do treinador da Ponte Preta. Enfim, tem comentário do jogo, já tem o Pedro Lino, ok? Então, ó, os jogadores da Ponte Preta indo pro vestiário depois desse papelão no estádio Moisés Lucarelli. Ituano vence, a Ponte perde, goleada do Ituano, 4-1, e o Pedro Lino acompanhando a saída dos jogadores. Gabriel Novaes. Da Ponte que tá cobrando e muito. Acho que agora é definitivo, momento de tristeza. Acho que o torcedor esperava a vitória, igual nós. Eu acho que agora é sentir a derrota mesmo, porque é uma derrota vergonhosa. Agora é trabalhar e tentar buscar o resultado fora de casa contra o CRB. Aí o Gabriel Novaes, pelo jeito, é o único jogador da Ponte Preta que falou aqui na saída do gramado. Já desceram todos. Segue com você aí, Corsato. Tá chegando o Elvis aqui, ele também vai dar uma palavra aqui pro jogo. O que dizer pro torcedor ponte-pretano? Uma coisa de cada vez, primeiro. Faz uma pergunta que ele fez 8 perguntas de uma vez, não entendi nenhuma. Então vamos lá. Uma de cada vez. Derrota de 4-1 em casa. O que dizer pro torcedor ponte-pretano que está muito preocupado com a situação do time? Primeiramente, pedir desculpa. Como eu falei na entrevista para a TV, pedir desculpa. O principal culpado disso aí é nós jogadores. O que a gente fez aqui hoje foi uma vergonha. Eu, como capitão da equipe, me incluo nisso. Um dos principais culpados como capitão, não podia ter deixado isso acontecer. Agora aconteceu. Como eu falei, pedir desculpa ao torcedor que veio, ao torcedor da nação ponte-pretana. Claro que a desculpa não vai voltar ao jogo de hoje, mas que sirva de exemplo e sirva de lição. Porque pra gente vestir a camisa da Ponte Preta, a gente tem que ter hombridade, tem que ter honra. E o que nós jogadores fizemos aqui hoje, eu como capitão, me incluo nisso, não foi digno da camisa da Ponte Preta. E a gente já fez grandes jogos aqui. Então a gente tem que voltar a fazer o que a gente fazia, trabalhar mais, porque o que a gente está trabalhando só não adianta. E agora não adianta treinador, diretoria, não. Culpados somos nós jogadores. E nós vamos trabalhar para sair dessa situação. Você disse, já fez grandes jogos nesse mesmo time. E o que está acontecendo na sua visão que o time caiu demais de produção? Não, como eu falei, a gente está tendo... Vocês me conhecem aqui desde quando eu estou, não sou de dar desculpa. A gente está tendo alguns desfalques, mas isso não pode acarretar no jogo que a gente fez hoje. Uma desatenção total no segundo tempo que a gente teve e tomar 3 gols ali. Então a gente tem que trabalhar mais, falar pouco agora e trabalhar mais, e hoje pedir desculpa ao torcedor novamente. O jogo não volta, mas pedir desculpa e falar que a gente tem honra e vergonha na cara, né? O Elvis, tem algum fator extracampo atrapalhando os jogadores ou tá tudo certo? Não tem fator extracampo. Aqui na Ponte Preta, sempre quando o resultado não vem, começa com essas conversas, né? Mas não tem extracampo. Como eu falei aqui na primeira pergunta, o culpado somos nós jogadores. E como capitão da equipe, eu sou um principal, se não um principal, um dos principais culpados, que não podia ter deixado isso acontecer. Como eu falei, pedir desculpa e agora ter hombridade e ter honra na cara. Honra para nós vestir a camisa da Ponte Preta e terminar o campeonato de forma digna, porque assim, eu acredito muito nesse grupo ainda. Não é, claro, a gente está a 7 jogos sem vitória, então assim, agora é trabalhar pra caramba e tentar ganhar o jogo do CRB lá. Obrigado. Aí o Elvis. Tá aí falando o Elvis. Segue você aí, Corsato. Duras palavras do Elvis aqui no gramado do estádio Moisés Lucarelli. O Ituano venceu a Ponte Preta por 4-1 e a Ponte vive numa crise que parece sem fim. Mas pelo menos respondeu as perguntas, sem vitória. Pelo menos respondeu. Isso. Né? Pode ser duro, pelo menos respondeu as perguntas. Isso, né? e aqui, nesse momento, você toma uma trauletada de 4-1, um passeio, um vareio. A Ponte tomou um vareio do Ituano, tá, gente? E aqui tá um cara falando que falou no primeiro tempo que quando a Ponte empatou, o gol caiu do céu. Né? O gol caiu do céu pra Ponte Preta, cara. Aquele gol. O Ituano foi melhor o jogo todo. O Ituano, ele mandou no jogo, né? E aí, o cara não tem sangue de barata, né? E assim, ele falou, a culpa é dos jogadores e não tem nada. Gente, não tem salário atrasado, não tem problema com o treinador. O treinador pode até chegar no vestiário, porque, conhecendo o presidente eu não conheço pessoalmente, tá? Nunca conversei com o Eberlin pessoalmente, mas conhecendo o modo operante da presidência, que é o cara que manda no futebol, né? Não tem outro pra mandar no futebol. Ele manda no clube todo, ele é o presidente. Mas manda no futebol mais do que geralmente outros mandariam, né? Não vai mandar o Nelsinho Batista embora. Como não mandou o Brigatti, como não mandou o Brigatti. E aliás, o Brigatti caiu no jogo contra o Ituano, no primeiro turno, que a Ponte quase empatou lá contra o Ituano. Né? Hoje aqui não passou nem perto, empatou porque o gol caiu do céu. Mas o Nelsinho só vai sair se ele quiser, se ele chegar lá na diretoria e falar, pra mim não dá mais, né?
Porque senão não vai cair agora. Esse jogo é jogo pra mudar a postura, é jogo pra voltar no mercado de novo, ver aí jogador que tá sem contrato, buscar. A Ponte vai precisar de zagueiro, a Ponte vai precisar de volante, né? A Ponte me liberou. Cara, não era titular, Marcelo, ele não era titular, mas a Ponte não tem um volante com as características do Dudu Vieira. Um volante rápido, aí a Ponte me libera. Todos os outros volantes da Ponte Preta têm a mesma característica. Só se nas categorias de base tiver alguém. Se tiver, procura. Você falou antes de começar o jogo que o Luiz Felipe estava treinando numa segunda linha. Sim. Gente, vamos testar o Luiz Felipe numa segunda linha. Vamos testar o Igor Inocêncio numa segunda linha. Bom, primeiro precisa parar de tomar gol, né? Precisa dar um jeito de arrumar essa zaga. É isso que eu tô falando. Vamos testar. Porque, ó, com o Hudson e Castro no meio campo não vai dar. Com essa zagueirada aí, ó, com o mesmo estilo, Edson... Pra mim, o Joilson é o melhor zagueiro que a... Olha só o que eu vou falar, hein? O Joilson, pra mim, é o melhor zagueiro que a Ponte tem no elenco, mas hoje falhou demais também, né? Vai ter a volta do Matheus Silva e do Sérgio Rafael, que tem que voltar pro time. Eu discordo. Eu não acho, e vou falar aqui o negócio, o Sérgio Rafael foi expulso infantilmente contra a Chapecoense. Sim, mas me diga um jogo que o Sérgio Rafael entregou a paçoca. Não. Então é um zagueiro seguro. A dupla de zaga pra você tinha que ser Sérgio e quem? Não, a Ponte hoje precisa jogar. O Hakim precisa jogar. Mas parece que o professor Nelsinho, com quem eu tenho muito respeito, nesse caso aí, e não foi só por isso, mas foi por isso também, né? Fica insistindo em colocar o Edson. Se é pro... Ó, vamos lá. Insistindo em colocar o Edson, tá chamando todo mundo de burro. Não, o Edson não mas dá, aí cara. agora um ponto. O Edson não eu dá, concordo infelizmente. em gênero, número e grau quando fala assim, insistindo no Edson. Eu concordo. O Edson não mas dá. se a gente for levar os números à risca, o Edson não entrava em campo há quase 3 meses. Como é que ele pode estar insistindo num cara que não entrava em campo há 3 meses? Mas estava no banco de insistindo reservas. Insistindo hoje não era pra colocar. Perfeito. Não era pra colocar e ele vem no banco de reservas. Ele é a quarta opção do Nelsinho. A dupla titular é Matheus Silva e Sérgio Rafael. O reserva é o Joilson. É o Joilson. Depois é o Edson. O Nilson antes, né? Não, o Nilson é depois. O Nilson é depois. porque Hoje claro. o Nilson é depois. E o Thiago nem banco, né? Então, assim... Não, mas se for depender do Thiago também, nós estamos na água, velho. Os zagueiros da Ponte são todos do mesmo estilo também, mas, cara... Não dá pra comparar o Sérgio Rafael, o Matheus Silva... Com o eu tô Edson. falando, ó, do Nilson Júnior eu venho falando há muito tempo. O Nilson Júnior, já que vocês estão usando a palavra assim, o Nilson Júnior também é fraco. Não dá pra comparar... mas hoje entrou numa fogueira, Não, cara. mas falhou em 2 gols também. Se o Edson falhou lá, ele falha aqui. O Nilson Júnior, é fraco. O Nilson Júnior foi pedido pelo Brigatti, nem o Brigatti usou. O Nilson Júnior é fraco. Não dá pra comparar. Ó, A Ponte só tem zagueiro nota 5, cara. Não, eu discordo de você. Se o Sérgio Rafael, o Matheus Silva e o Hakim são nota 5, e o Joilson, nota 5... O Thiago é o nota Edson 4. E o Nilson são nota 2. Eles são o Edson fracos. é nota 3. Eles são muito fracos. O Nilson eu acho o mesmo E aí o você Nilson não precisa de ritmo de jogo. Não, o Nilson é fraco também. E aí você bom, é a sua opinião. E aí você pega e faz um jogo que o Hakim vem com toda a potência pra poder jogar. Vem de jogos que ele enfrentou. Ele enfrentou o Vargas, cara. O Vargas não joga mais que qualquer atacante desse do Ituano? Mas sei lá, se fosse colocar o Hakim também hoje, o time toma 4 e pelo menos ainda tem. o Mas Hakim aí pode não, ser que resolva. Mas pelo menos ele fez o que a torcida falou. Agora fica insistindo nessas amebas aí, cara. Agora é o seguinte, vamos lá. Eu prometo que vou tentar não perder a linha. Vamos lá. Que o rumo eu já perdi faz tempo. Cara, e eu falava na Hora da Macaca na quarta-feira, né? Que a Hora da Macaca é segunda-feira, mas eu falava na quarta-feira que tinha que mexer nos 3 compartimentos. Você lembra disso? Tem que mexer. Cara, não deu certo. E hoje, a hora que ele mexe, pô, ele mexe errado. Foi tirar o Dodô e o Iago, mexeu cara? errado de novo. Contra a Chapecoense mexeu errado e hoje mexeu errado, né? Mas vamos lá. Se é tem que estancar o número de gols que tá tomando, você concorda? Sim. Cara, os zagueiros são nota 5, coloque mais um zagueiro, que coloque 2 laterais da ponta, né? Que faça alguma coisa, Nelsinho, do jeito que tá, não dá, E um cara. absurdo hoje, o Emerson da Inter de Limeira, cara, o cara jogou Copa Libertadores da América, o cara foi titular na Internacional de Limeira. Pô, o cara, ele é zagueiro de ofício. Pô, você escala o Edson. Escala o Edson numa fogueira, o menino queima a bola no pé desse menino. Ao invés de fazer o cara crescer, a Ponte vai acabar com a carreira desse jogador. Quem tá aí vai acabar com a carreira do Edson. Poxa, o Emerson nem pro banco foi. Eu pergunto pra você, Marcelo, o que o Emerson fez pra não ser aproveitado nem no banco de reservas?
nem dá a possibilidade dele ser aproveitado. Eu quero dar voz aqui para a nossa audiência, né? E a gente vai ter as notas do jogo, o Carlos vai passar o jogador e eu e o Coral vamos fazer a média. Lembrando que o Carlos dá as notas lá no portal Futebol Interior, no blog dele lá no Futebol Interior. Fala, Coral. A sequência da Ponte é desesperadora, cara. Pega o CRB em Alagoas, depois pega o América Mineiro, o Novo Horizontino, o Botafogo aqui, que é mais um confronto direto, e depois joga fora com o Ceará. Nossa, são 5 jogos. Desesperador é o time da Ponte Preta. Não é, a gente você pega 2 jogos contra o Ituano e Chapecoense, você não faz um ponto? Pô. Times que estão... Aí quando você olha CRB, tirando o CRB que tá lá embaixo, mas se manter a escrita das 2 últimas partidas, toma ataca também. Depois você tem América Mineiro lá em cima. Ô, Coral, se manter... Coral, vamos lá. Se jogar o que tá jogando, cai. É claro que... Pra todo mundo. Claro, é isso. Se jogar isso aí, vai perder pra todo mundo. Se jogar o que tá jogando, não faz 10 pontos até o fim do campeonato. Vou falar um negócio aqui. Pode printar aí, vocês que são torcedores do Guarani, que eu até adoro, viu? Pode printar aí. Com esse futebol aí, o Guarani vai terminar na frente da Ponte. Tem mais 12 jogos ainda. São mais 36 pontos em disputa. Tem o derby ainda, hein? Com esse futebol perde fácil. Com esse futebol que a Ponte tá jogando, a Ponte não chega a 39 pontos no campeonato. A Ponte não chega. Com esse futebol aí, a Ponte não passa dos 29, Corsão. Não chega. E o resultado, o pior que o resultado contra o Santos, que foi um resultado heróico, mas escondeu muita coisa, cara. Escondeu. Muita coisa. Acabou sendo até ruim isso. Eu tive treta com o meu companheiro de bancada. Se a Ponte não empata com o Santos, tava com 28. Exato. Vocês estão malucos? E talvez eu teria perdido os Vocês estão malucos? Aqui, talvez. Com o meu companheiro de bancada, né, eu tenho algumas tretas, mas tem coisas que ele fala, vai por mim que você não se perde, mas vai por mim que você não se perde, Carlos. O futebol da Ponte, ó, é desse tamanho, já vai fazer um tempo. Mas falar isso agora é fácil. A Ponte Preta, a Ponte nos últimos... mas a gente fala desde o início do campeonato. Nos últimos jogos aí, a Ponte estava enganando. Quando a Ponte vinha jogando bem no Majestoso a Ponte jogava bem. Não, tava jogando bem. A Ponte tava... Mas por que tava jogando bem? Não sei. Eu sei. Então fala. Não precisa ser muito inteligente. Fala, ô. Porque tava marcando. Não tava só olhando, né? Não tava só olhando. Já, eu tô enrolando aqui pra gente pegar a coletiva, tá? Mas hoje foi uma vergonha. Não perdeu o jogo pro Ituano. O Ituano mereceu ganhar. Mas a atuação do time em campo, uma vergonha. Repito, quando o time empata 15 minutos com o Iago, o empate caiu do céu, que a Ponte não jogava nada para empatar o jogo contra o Ituano. O Wilson Rocha está dizendo aqui que o Nelsinho é o principal responsável. Também. O Osmar Dangara, alegre-se. Teremos o estádio mais bonito da Série C. O Osmar Dangara. Raquim e Sérgio. Seria a dupla correta. Macaquina Mortífera. Gente, o Raquim jogou um monte de jogo, todo mundo metia o pau, perder cara. todos os jogos. Mas é que a gente tá vendo esse monte de zagueiro ruim aí. Vamos lá, Nelsinho Batista, vamos lá. Fazendo o melhor, né? Pode colocar no começo. Tem também colaborado muito e infelizmente os resultados não vêm acontecendo. Nós estamos cometendo algumas desatenções e isso aí tem nos prejudicado bastante. E hoje, principalmente, né, um time que vem em evolução, que é o Ituano, vem conseguindo resultados muito importantes e nós vindo de resultados difíceis. Né? E quando a gente pensa que o dentro do campo vai acontecer, a gente acaba cometendo alguns erros, né? E não existe outra solução, né? Eu acho que a gente tem que continuar o trabalho, né? Passar tranquilidade para os jogadores, né? E fazer o melhor para sempre pensar no próximo jogo. Boa noite, Nelsinho. Fernando César, Rádio Central. O senhor já respondeu essa pergunta em algumas entrevistas atrás, mas eu queria saber se mudou a sua opinião, que a torcida da Ponte tem pedido muito a presença do Luiz Aquim na zaga, principalmente com as alterações que foram feitas para o jogo de hoje. Ele tem jogado muito bem lá na Bolívia. Queria saber primeiro se ele está no elenco da Ponte Preta, já retornou da data FIFA, e se você ainda pretende utilizá-lo. Eu nunca disse para vocês que eu não pretendia utilizá-lo, mas eu nunca disse isso aqui. Eu acho que quando me perguntaram, eu disse que, na minha opinião, existia jogadores melhores que ele, em melhores condições. Eu nunca disse que não utilizaria o Aquim. Mas ele está no elenco. Ele está no elenco, está no elenco. Professor, boa noite. Israel Moreira, Rádio Jovem Pan News Campinas. São 7 jogos sem vencer, esse é o pior momento seu nessa sua volta à Ponte Preta. O senhor falou agora de trabalho, em continuar o trabalho. O senhor hoje visualiza ter clima
para se manter ainda sob o comando da Ponte Preta? O senhor pretende realmente não ver problema algum do time? O senhor vê que esse time, o senhor tem a possibilidade de tirar mais alguma coisa desse time que nas últimas rodadas não conseguiu entregar? O senhor vê esse ambiente tranquilo para que o senhor permaneça tranquilo até o final da Série B? Obrigado. Olha, eu não sei qual o sentido dessa tua pergunta, porque eu estou aqui respondendo com tranquilidade, né, respeitando o torcedor tem todo o direito o time não está bem, todo torcedor ele vai reclamar, ele vai xingar, né, e nós não podemos pensar que está tudo errado aqui. Não está tudo errado. Pode ter um clima no jogo, nos 90 minutos, o torcedor xinga, o torcedor aplaude, o torcedor tem todo o direito de ter as atitudes que ele achar necessária. Agora, isso não quer dizer que nós não temos clima aqui. Pelo contrário, nós temos um clima muito bom de trabalho. As coisas não estão acontecendo? Não estão. Mas o trabalho tem que continuar. A minha pergunta era só porque o senhor conhece a Ponte Preta tão bem, ou até mais que todos que estão aqui. Então sabe muito bem que a pressão aqui em Campinas e na Ponte Preta é diferente dos demais clubes. O senhor já passou por isso até. Eu já passei em clubes no Brasil inteiro, fora do Brasil, e eu sempre continuei meu trabalho. Entendeu? Eu não me preocupo com isso. Eu dou o direito do torcedor xingar, do torcedor cobrar, que é todo o direito dele. Lógico, ele é um torcedor do clube, ele paga para entrar no estádio, então ele tem todo o direito. Eu não me preocupo com isso. Obrigado. Boa noite, Nelsinho, Pedro Lino do Portal Futebol Interior. O que credenciou a sua escolha no Edson, já que ele vinha de quase 3 meses sem jogar de titular? O último jogo dele foi no Derby, e no Derby também falhou, e nesse jogo com falha. Que credenciou a sua escolha do Edson? Bom, em primeiro lugar, os zagueiros que nós tínhamos à disposição, né? que era o Edson, o Joilson e o Nilson, né? Então, o que tinha jogado mais era o Joilson, e os que ainda não tinham assim jogado era o Nilson e o próprio Edson. E dentro dos treinamentos que a gente observa o dia a dia nosso, o Edson vinha treinando muito bem, né? Eu acho que teve algumas desatenções, né? E isso aí, essas opções que eu tinha, né? E confiava tanto no Edson como também no Nilson. E é uma definição da nossa escalação. Boa noite, Nelsinho. Rodolfo Santos, Web Rádio Morada do Som. Nelsinho, quero te perguntar o seguinte: o que você atribui o ataque da Ponte Preta não fazer os gols que eles vinham fazendo, o rendimento ofensivo do ataque da Ponte? O que você atribui? Bom, eu vejo que o Gé é um atacante importante para nós. É um artilheiro, é um cara que tem uma presença de área boa, tem velocidade, né? E a sua ausência nos atrapalha bastante, porque a gente não tem assim um atacante com uma característica de área. Então isso aí atrapalha bastante. Boa noite, Nelsinho. Celso Fittipaldi, da Web Rádio Grigo. A gente comenta, o campeonato não é um campeonato fácil. E agora não adianta a gente falar, mas a Ponte não foi no mercado, e a Ponte sente muita falta de um meia, quando o Elvis não está, e de um centroavante de área. Pergunto ao professor, Vinícius teria condições de fazer um trabalho com o menino para ele ter a altura e substituir o Gé? Sendo que, na minha opinião, é o único que tem umas características igual a do Gé. Olha, é um jogador que está dentro do nosso grupo, tem treinado, e eu analiso muito o resultado do trabalho dele, ou de qualquer outro atleta. E ele é um atleta que tem companheiros na frente dele. Entendeu? Então, não é questão de ter nada contra ninguém. Apenas eu analiso tecnicamente. E um jogador que já teve oportunidade, né? E está dentro do dia a dia nosso, nós temos pessoas que
atletas que estão melhor que ele. E só um detalhe, né? Você falou que a Ponte não foi no mercado. A Ponte foi no mercado. Só que nós não tivemos jogadores à altura para chegar aqui e resolver. Uma ausência do Elvis, uma ausência do Gé. Então nós não tivemos essa condição, né? Todos os atletas que foram oferecidos para nós não tinham uma condição para vir aqui e resolver o problema nosso. Boa noite, Nelsinho. Pedro Piscinato, TV Bandeirantes. Queria que você avaliasse a parte emocional do time, já que foram 2 derrotas para equipes que estavam na zona de rebaixamento e o pouco tempo para preparar a equipe para a próxima partida diante do CRB. Como você vai trabalhar o emocional da equipe? Não, eu acho que é o que nós dissemos agora, né? Hoje é um dia que da gente reconhecer, cada um fazer a sua autocrítica, e no domingo a gente começa a trabalhar já pensando no jogo contra o CRB. Então nós vamos fazer com que essa equipe ela continue com um astral, né? Lógico que uma derrota como essa ela preocupa, mas em termos de reação eu acho que os atletas vão reagir. Nelsinho, gostaria, aproveitando, já falando desse próximo adversário, porque se esse confronto de hoje era um confronto direto, o próximo também é um confronto direto. Sim. O CRB é o primeiro ali no Z4. O que esperar desse adversário jogando lá? Bom, é sempre difícil, né? Nos últimos dias aí eu assisti uma partida contra o Sport. É um time dentro de casa bastante guerreiro, né? Mas não existe possibilidade também da gente buscar o resultado. Nós vamos se preparar para isso, né? Eu acho que nós estamos trabalhando, nós estamos insistindo no padrão da equipe, né? E logicamente a gente vai procurar buscar esse resultado em Maceió. Obrigado. Valeu. Tá aí então a entrevista coletiva do técnico Nelsinho Batista. Ele respondeu as perguntas, né? Um tom calmo, como ele sempre faz, né? Eu acho que hoje ele respondeu até mais do que em outros dias, falando lá algumas respostas um pouco atravessadas, né? Mas eu acho que alguns companheiros até perguntaram o que tinha que ser perguntado, e ele tem convicção no trabalho. Mas eu acho que, pelo menos só para passar para os companheiros aqui, o Carlos e também o Wendel Coral, vai ter que mudar o jeito do time jogar, Carlos. Ele fala ali, né, em dado momento, que ele tá tentando manter um padrão, mas esse padrão aí ninguém quer, não. Esse padrão de jogo da Ponte aí, pelo amor de Deus, precisa mexer, precisa mudar, e ele precisa também, é claro que passa tudo por ele, você falou aí, eu acho que hoje o menos culpado é o Elvis, pobre do Elvis, vai fazer o quê, né? Também, né? Tentou, a jogada do gol ele participa, né? Não vou criticar o Iago, não vou criticar o goleiro da Ponte, né? Não vou criticar o goleiro da Ponte, não vou criticar nos gols. Se tem aquele gol lá o gol que o Edson falha lá na cabeçada, que foi o segundo gol dos caras, né? Que ele ficou parado, não dá pra criticar o goleiro. Agora, dá pra criticar sim a zaga, né? O primeiro gol foi um absurdo, né? O senhor Igor Inocêncio e o Edson tomaram um baile do jogador do Ituano. O terceiro gol, o falha do Nilson Júnior, que você fala que é um zagueiro nota 5. Eu acho que foi, né? Falta nele, mas tudo bem. Não foi. No quarto gol falha também, né? O quarto gol falhou também, né? Depois que o Nelsinho fez as alterações, o time piorou em campo, encheu o time de atacante, não resolveu porcaria nenhuma, né? Então até o Nelsinho tá em má fase. Não adianta ficar falando de reforço, porque não vai ter mais. Cara, não adianta falar do que passou. A Ponte tem que buscar e tentar arrumar com o que tá aí. Eu tô contigo, precisa dar uma arrumada aí no time, precisa fazer o Zermerson jogar de titular de novo, que com o Zermerson o time pelo menos estava ganhando em casa e perdendo fora. Tem que mexer no time aí, tem que dar uma mexida nesse time aí. O Gé, o Nelsinho colocou aí, falou que o Gé faz muita falta, realmente faz muita falta, né? É um cara diferenciado aí, era o artilheiro do time com 7 gols, mas não dá, né, cara? Só porque o Gé não tá jogando, você perder pra Chapecoense e Ituano. E o Ituano hoje, cara, hoje nós tomamos uma sabugada, velho. Eu juro por Deus, eu tô sem rumo aqui, cara. Eu tô sem rumo. Eu já sou sem pai e sem mãe, né? Triste isso, mas eu duplamente de novo. Vou pra casa hoje sem pai e sem mãe, cara. Se o meu celular acabar a bateria, eu não sei voltar pra casa, velho. Tô sem rumo. A situação é complicada. A gente tem mais um intervalo pra pagar, né? Tem. Mas já, como o Nelsinho Batista já falou,
né? Deu aí as suas explicações. Daqui a pouco vamos dar a voz para nossa audiência. Tem as notas do jogo, ficha técnica do jogo. Vamos comentar mais um pouquinho aí. Eu tô com o Carlos também, né? Acabou com o meu final de semana esse resultado. Eu até achava que a Ponte não iria ganhar o jogo. Eu falei na hora da macaca, né? E me criticaram lá. Falei, esses 2 jogos, Chapecoense e Ituano, eu fecho no empate. Ô, Corsato, você pensa pequeno. Não passou nem perto de nem empatar. Nem perto de empatar, cara. Nem perto de empatar. Tem o Wendel Coral aí, falando um pouquinho lá dos bastidores da Ponte Preta, né? Ó, e deu pra entender o seguinte, pela entrevista coletiva, ele não vai entregar o boné. Então, ele que eu falo é o Nelsinho Batista. Se ele não vai entregar o boné, ele não vai ser demitido pela diretoria. Tô certo ou tô errado, não Carlos? Não vai. Então, seguimos o trabalho. A Ponte só fica sem técnico se o Nelsinho for pra casa hoje, né? For dormir, né? Receber uma ligação do Eduardo Batista, falar assim, pai... O senhor não precisa mais disso. E outra, né? Vamos se enfrentar daqui a pouco. Senhor... E eu vou ter que machucar o senhor, que nem o Alberto Valentim machucou. O senhor não precisa mais disso, não precisa passar por esses perrengues. Aí a esposa dele vai falar, pô, você precisa disso mesmo, meu amor? Pensa bem. Pensa bem, cara. Cara, se ele não quiser ficar, ele vai embora. Agora, a esposa vai falar... Nada, não. Vai falar calmamente. Calmamente. Como deve ser, porque conhece o trabalho do Nelsinho, conhece que ele é um super cara, é um cara super educado, né? E vai falar, ó, Nelsinho, você não precisa disso. Mas hoje, eu não tenho como, e olha, eu tenho um respeito muito grande pelo Nelsinho, mas eu não tenho como falar que a culpa dessas derrotas também tem que recair sobre ele, porque ele faz parte do time. Se a gente tá metendo a boca aqui nos zagueiros, quem é que escala os zagueiros? Quem é que libera, por exemplo, eu não vou entrar nessa seara porque os caras eram reserva, mas, por exemplo, quem é que libera o Dudu, né, pra jogar no time da Série A? Foi ele que liberou. Tem um ouvinte aqui criticando a gente, fala, não, peraí, a Ponte não liberou, o Dudu recebeu uma proposta pra jogar a Série A com um salário maior, ele pediu pra sair. Porque ele era reserva aqui. Ele pediu pra sair. Às vezes nem pro banco de reservas ia. O que a Ponte poderia ter feito era falar, não, tem multa pra pagar. Mas a Ponte resolveu não fazer isso. Não, porque se a Ponte tem interesse de ficar com o cara, fala, não, peraí, você tem contrato comigo até o final do campeonato. Paga a multa. Faz igual o CRB fez com o Daniel Paulista. Depois mandou o Daniel Paulista embora. Mas o Sport tentou 2 vezes, falou, não, tudo bem, você quer o cara, paga a multa. E teve que pagar a multa pra mandar o Daniel Paulista embora. Sim, também. Ia receber, não recebeu, e pra mandar embora, pagou a multa. Isso. Agora, vamos lá, aqui, só pra gente ir pro intervalo de vez. Eu não sou favorável a trocar de comando nesse momento. Nem eu. Você? Eu também acho que não. Você, Coral? Acho que ele precisa mudar Na hora de pensar, eu já pensaria. Então tá, depois vamos saber da nossa audiência aqui também, né? Cara, com todo respeito, um time que não vence a 7 jogos, com 4 derrotas e 3 empates, falar que não tá na hora de mudar de técnico, pode parar. Mas peraí, quando ele assumiu, a Ponte melhorou nas mãos dele. Cara. Exato, mas agora não tá melhorando, cara. Agora o time não consegue progredir. Não, é um jogo pior que o outro. Eu não acho, vou ser ele. sincero, eu não acho que ele consegue extrair mais alguma coisa desse grupo, cara. Deixa eu falar uma coisa pra você, você acha que se o Tite chegasse hoje pra treinar a Ponte Preta, você acha que o Tite ia conseguir coisa melhor? Então pra que trocar o técnico? Deixa o Nelsinho lá, pô. Então não precisava ter trocado o João Brigatti. Exatamente. No caso do João Brigatti, a gente falava que a Ponte tinha alguns erros e melhorou. A gente tem que olhar aqui os fatos. A Ponte melhorou com ele. O Guarani, nas 7 primeiras rodadas do primeiro turno, fez 4 pontos. A Ponte, nas 7 primeiras rodadas do segundo turno agora, fez 3. Não, a campanha no segundo turno é ridícula. A campanha é ridícula. Não, com esse o futebol é ridículo, né? E a gente jogou contra adversários diretos, né? Olha a celeuma que a gente se meteu aí. Na próxima rodada, se a gente empatar com o CRB, a chance de estarmos na zona do rebaixamento é grande. Se empatar com o CRB, que é um time que está atrás da Ponte Preta, né? Então, e depois o Coral falou aí, são 4 times que estão lutando na parte de cima do campeonato. América, Novo Horizontino, Ceará e o Botafogo depois. Aliás, o Botafogo vem antes do Ceará. Que tá jogando melhor do que a Ponte Preta. Aliás, a Ponte hoje, nesse momento, tirando o futebol do Brusque, que eu acho que tá mais ou menos parecido, mais que a Ponte, só que o Brusque não toma tanto gol, é o pior futebol da Série B. É o pior futebol da Série B. Então, vai continuar o trabalho, Nelsinho? Eu tô com você. Eu acho que você deve continuar o trabalho. Mas você tem que rever o jeito que você tá escalando o time. Vou pedir pro pessoal do YouTube aqui, fica com a gente, que a gente tem que pagar esse intervalo. E eu já passei pro Marcelo aqui. Ele vai ler as mensagens do YouTube. Eu quero dar a voz pra você. Aliás, você vai ler. Eu vou dar a voz pra você. Então não vai embora, não. Fica com a gente aqui. Você vai ler e a gente não vai comentar a sua mensagem. A sua opinião vai ser respeitada aqui. Se a gente vai concordar ou não é outro problema. As únicas mensagens que eu não vou ler, porque já tô vendo aqui que tem umas mensagens xingando, né? Desrespeitando pessoas. Isso eu não vou falar.
Sim. Mas com comentários normais, contra ou a favor, eu vou ler. Ele vai fazer um compilado, Carlos, né, de mensagens, e eu e o Coral vamos ficar com o microfone fechado, e o Carlos não vai dar opinião, ele vai ler a sua mensagem. Ok. É isso que a gente vai fazer. Para restaurante do Dadá, concessionária Sim, Hipercap Brasil. Lembrando que na segunda-feira eu tô ansioso para que chegue a segunda-feira. Para mim, a segunda-feira é o melhor dia da semana, Carlos. Porque é o dia que tem a Hora da Macaca. Pra mim também. E eu estou ansioso. E o pior dia da semana é quando a Ponte joga pra mim, cara. Cara, eu tô... Que tormento. Quando a Ponte joga, eu vou falar um negócio pra você. Eu gosto da Ponte Preta, adoro torcer pra Ponte Preta, sou ponte pretano de coração, mas quando a Ponte joga, eu vou falar uma coisa. Ô, coisa doída, viu? Mas vamos fazer o seguinte, então, Bolacha, intervalinho, Rapidex, a gente volta já já. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontepretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Corsato. Ligar o microfone aqui. Hoje eu tô com a macaca, mas hoje a gente não tem nenhuma citação motivacional, viu? Se quiser desistir, desista. Eu não vou desistir da Ponte Preta. Eu acho que ainda a gente vai se salvar do rebaixamento. Mas se você não vai desistir, por que você tá falando para as pessoas desistirem? Ah, porque se você que tá ouvindo a gente, tá acompanhando a gente... você que tá falando para desistir, não vai desistir. Ah, então eu não vou desistir, mas se a pessoa quiser desistir, ela que desista. Daqui a pouco vamos fazer a média, as notas do jogo, viu, Wendel Coral? Tá bom. O Wendel Coral deixa quieto. Carlos, a gente prometeu e promessa que nós somos igual político na época de eleição. A gente promete e cumpre. Mande pro ar os recados dos ouvintes. Vamos lá então, vamos rapidamente aqui com as mensagens. Começar aqui com a mensagem do Roberto César Santos. Eu duvido que os salários estejam em dia. Está. Pode ver que ninguém reclama do salário, nenhum jogador fala.
Tá sim. O que não tá pago é o salário de agosto, mas acordado com a diretoria entre 20 e 25. Vamos parar com essa história de salário também, que tá chato. Essa história do salário tá igual a história do Nelsinho com o Edson, cara. Pô, puta negócio chato, velho. Murilo Melo. Joilson não dá, hein? Como podemos ter tantos zagueiros e nenhum bom? Não digo nem craque, diz o Murilo Melo. Wilson Correia, 15 pontos para não cair. Osmar Dangar, notoriamente que os atletas não estão aceitando mais o Nelsinho. O motivo desconhecemos, pode ser devido às suas péssimas escolhas. Didi Souza, com raríssimas exceções, esses jogadores não jogam nada. Quem contratou isso aí? Osmar Dangar, como ganhar 15 pontos? Com o Nelsinho não dá não. Murilo Melo, o problema é quem vai trazer. Quem? Pergunta ele. Silvio Seico, vamos ser sinceros. Pelo que estão jogando individualmente, vocês realmente ficaram surpresos com a goleada? Osmar Dangar, cada vez mais explicado porque o Hélio saiu da Ponte. Não dá para se dedicar a uma diretoria dessa. Rodrigo Brugneira, simplesmente uma vergonha. Beleza, agora veio aqui propaganda, né? Propaganda, né? A propaganda é bom, a gente gosta. Aliás, você que quer anunciar com a gente, 98989-3526, 19 é o código de área, tá no fim da temporada, mas a gente gosta de um din-din, né? E você segue aí, Carlos. Nelsinho Batista já rebaixou a Ponte Preta em 86, manda embora. Traz o Daniel Paulista, Hélio ou Brigatti, diz aqui o Marcos João Carvalho. Fábio Fernandes, na 37ª rodada mudamos. Vic, oi, time cansou e não tem banco, aí o problema. Osmar Dangar, mas no Japão tem por acaso tanta qualidade de elenco que sabe jogar no esquema dele? Macaquina Mortífera, precisa jogar com 3 zagueiros, 2 laterais e 3 volantes até o final. Tentar empatar todos, se ganhar um agradece a Deus. Esse amador não demite ninguém, não respeita a torcida, não contratou, uma lástima. Não contratou. Uma lástima. Amargar outro rebaixamento, diz aqui o Roberto César Santos. Esse esquema só funciona com jogadores de qualidade, diz aqui o DJ Digo. O Fábio Fernandes, futebol ridículo. Pra mim já deu pro Nelsinho, diz o Rodrigo Brugneira. A Amélia Rest, o que o Elvis disse, o Nelsinho passa esquema de jogo, os jogadores não fazem. Aí tá o grande problema, falta comprometimento. Eduardo Tolentino, quem apareceu aqui, triste pela situação da Macaca, mais um ano lutando contra o rebaixamento. É muito desanimador. O lado bom de hoje foi acompanhar mais uma transmissão com vocês. Saudade da turma. Du, obrigado, viu, pela audiência. Trabalhou com a gente aqui o Eduardo Tolentino. Matheus Garcês, bota a base pra jogar. Osmar Dangar. Ele, mais uma vez, não gostou da pergunta sobre o Hakim. Com certeza tem algo a mais entre ele que não sabemos. Wilson da Rocha, mas ele não gostou da pergunta do Israel. Também, né? Acho que ele não entendeu a pergunta do professor Israel. Hoje os repórteres mandaram... Eu não tô aqui para ficar pautando o repórter. Achei, não, mas eu achei. Perguntaram o que tinha que perguntar. Gostei sim. Das perguntas. Murilo Melo, não sei vocês... Perguntas. Não, eu gostei. Não sei vocês, mas voltei a ter aquela sensação de torcer para não ser goleado, diz aqui o Murilo Melo. Matheus Garcês, se não ganha do CRB, vamos cair. José Júnior, essa aqui eu não vou ler, Zé, porque eu acho que falta respeito com o treinador. Edilson Roberto, Eberlin forçando a barra para valorizar um ex-jogador que não vinga mais. O Edson... Não posso comentar, né? Minha produção não quer que eu comente. Não, senão a gente não lê. O Yudi não contratou e os que estavam foram embora. Eberlin que escala, diz aqui o José Júnior. Osmar Dangar, o jeito é fazer jogo-treino contra outras equipes, 15, Inter de Limeira. Para que treinar bem contra o Sub-20? Porque treinar bem contra o Sub-20 é fácil. Thiago Ferreira, esse Edson treina bem porque enfrenta Iago Dias e Regis. Mas o Iago jogou bem hoje, né? João Limiro Neto, no treino não tem o peso que tem no jogo. Silvio Seico, boa Thiago. Osmar Dangar, nem na seleção de Xangai. Rodrigo Burguineiro, eu colocaria... e iria atrás do Hélio dos Anjos, porque não vai contratar jogador, o Rodrigo Brugneiro, esquece. Com o Eberlin, não tem Hélio dos Anjos. Fábio Fernandes, essa aqui também não. Essa do Osmar Dangar é boa. Temos zagueiros melhores que o Hakim, então por que eles não estão na seleção da Bolívia? Porque não são bolivianos. Viviane Cristina, nem nas outras, né? Calma, agora é hora de apoiar e extrair melhor de cada jogador. Não está tudo errado não, Nelsinho, diz o Murilo Melo. Mas tem muita coisa errada. Thiago Ferreira, não tá tudo certo, Nelsinho. Thiago Ferreira, não, tá tudo certo, Nelsinho. Ponte jogando maravilhas.
Foi sarcástico, né? Apertando o módulo sarcástico. Matheus Garcês pergunta o Nelsinho o que ele vai fazer contra o CRB. Teve essa pergunta aí, né? Estávamos estressados porque ganhávamos em casa e não ganhamos fora. E agora então, hein? Não ganhamos nem em casa e nem fora, diz o Silvio Seco. Não, o Seco tá apertando. Osmar Dangar, volta Felipe Moreira, o rei da retranca. Pelo menos a Ponte consegue algum empate. Guilherme Ponte Preta, parece a entrevista do jogo passado. 12 jogos, não ganha 6 nem a pau, diz aqui o Macaquina Mortífera. Não precisa ganhar 6, né? Não ganhou nenhum fora e agora não ganha nenhum dentro, diz aqui o... É Vicky? Vicky Oi. Vicky Oi. Valeu, Vicky Oi. Vai perder todos os jogos, crava aqui o Macaquina Mortífera. Com esse futebol, tô com você. Wilson da Rocha, desculpa, eu falei porque você escreveu Nelsinho. Nelsinho é o principal responsável. O Wilson Correia, retranca o time. O Nilson Júnior é jogador jacaré. Só joga no chão, diz a Amélia Reste. Hoje foi uma lástima também, né? Vergonha, diz aqui o Wilson Correia. A Série C vem aí. Eberlin é o maior culpado. O Real 1976, o elenco da Ponte é fraco. Yes. Valeu. Agora deixa eu pegar aqui. Eu fui lá pro meio, né? DJ Digo. Todo o campeonato é a mesma coisa. O time A tem investidor, no time B é SAF. Na Ponte não tem nada. O Yudi, olhem para o lado bom. Temos camarotes reforçadíssimos. DJ Digo, hoje eu tô até sem força para defender isso. Não, deixa quieto. DJ Digo, só a Ponte não tem condições. Silvio Seco, difícil também ficar ouvindo que não tem dinheiro para trazer jogador bom, pois todos os outros 19 clubes contrataram e qualificaram o elenco. Murilo Melo, eu acho que não tem técnico desempregado que a Ponte poderia contratar, mas acho que os jogadores estão precisando de alguém mais enérgico. O Nelsinho é muito educado. Vicky Oi, se não tiver 2 jogadores por posição no ataque, no nível parecido, já que estão mais sujeitos a contusões, o time cai de produção. Mas todos do ataque, com exceção do Gé, o nível é parecidíssimo, viu, querido? Amélia Reste, veja o Campeonato Paulista, ninguém acreditava. João Limílio Neto, Carlos, sou um macaco, mas concordo com você. Quanto à questão dos dias que a Ponte joga, desde a década de 70, nunca mais me senti tão mal. Está fazendo mal para minha saúde. Faz mal para sua saúde, para minha saúde, para a saúde de todo o Ponte Pretano. E hoje eu conversei com ponte pretanos que estão na Ponte Preta. O futebol da Ponte também faz mal para eles. Isso que é um problema, né? Isso que é um problema. Rodrigo Brugneira, Ituano insistiu com o técnico, mas foi as contratações, melhorou. Verdade. O Ituano não mandou o técnico embora. O técnico do Ituano é o mesmo desde o começo do campeonato. Mas detalhe que é 26ª rodada. O Ituano tá atrás da Ponte. Só que trocou o time inteiro. Não, tá atrás da Ponte. Tá atrás. O time se planejou só para jogar no primeiro turno. Fábio Fernandes diz aqui, Corsato, está fácil perceber que alguns jogadores já não estão mais com o Nelsinho. Diz aqui o Fábio Fernandes. Bom, é isso. Pode mandar mais mensagens aí, porque agora tem mais coisa pra falar, né, Corsato? Muito bem, a gente vai trazer as notas do jogo, mas é isso, o elenco da Ponte é fraco. E a gente fala na Hora da Macaca toda segunda-feira, 8h30 da noite. Mas não é fraco pra perder de seguida. Sim, não, mas o elenco da Ponte tem 1 ou 2 jogadores nota 7, 1 ou 2 nota 6 e o resto nota 5 pra baixo. Pra Série B, tá? É elenco na Série B. Não tô falando nem em Série A. Nem em Série A. O elenco é fraco, mas já jogou mais. Já jogou mais. E com o Nelsinho. Isso. Eu tô tentando ver o copo cheio. Mas já jogou menos também. Eu tô tentando ver o copo cheio. Né? Que esse elenco já jogou mais e com o Nelsinho. Já jogou mais e com o Nelsinho. Mas esse futebol da Ponte Preta hoje aí, nem esses jogadores nota 5 que o Marcelo colocou, e tem razão, né? Nem esses jogadores nota 5 aí, eles não conseguiam jogar tão ruim quanto isso. Tá jogando pior do que o time do Brigatti, cara. É isso. Bom, a gente não tem mais intervalo para pagar, né? Então vamos com as notas do jogo, mas deixa eu falar aqui dos nossos patrocinadores, concessionária Sim com a gente, Restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. O meu aplicativo deu pau aqui, voltou agora. O Rodrigo Brugneira tá mandando fora Nelsinho. DJ Digo, só a Ponte não tem condições, essa eu li, né? Marcos Oliveira, Carlos e Corsato. Essas falas sinceras do Nelsinho, quando perguntado em entrevista, sempre responde que tem jogadores melhores no momento. Esse tipo de resposta acaba com o grupo. Vai por mim, diz aqui o Marcos Oliveira. Realmente. Nelsinho só falou, por favor, compra uma passagem somente de ida. Não vou ler essa também, Zé. Não sei por que paga esse tanto de auxiliar. Se não consegue montar um mísero time, um esquema tático. O que aconteceu hoje foi seríssimo. Diretoria e conselho omisso.
Aí vai sobrar pro conselho também, né? Fábio Fernandes Corsato, treinador do Ituano, não era o Marcinho? No Paulista, sim. No Paulista é o Marcinho. O Marcinho caiu no Paulista. Isso. O treinador do Ituano, quem caiu com o Ituano pra Série B, Série A2 já foi o Alberto Valentim. Eles ganharam acho que um jogo na Série A do Campeonato Brasileiro. Do Campeonato Paulista. O Marcinho estava no Campeonato Paulista, viu, Fabio? Caiu no Campeonato Paulista. O que está jogando hoje irão sofrer até na Série C. Infelizmente, o Nelsinho cansou as vistas, diz o Fábio Fernandes. Nelsinho tem que ser homem, igual o Brigatti, e pedir demissão, diz o Carcem 10. Eu entendo aqui, Vicky, tá perguntando se somos gêmeos, acho que não conhece a gente, né? Sim, graças ao bom Deus. Mas eu sou mais bonito. Valeu. Então é isso, Murilo Melo, parabéns, irmãos. Parabéns, irmãos, por manterem a postura assistindo um jogo desse e não xingar. Eu já teria chutado o balde, tá dizendo aqui o Murilo Melo. O Coral tá engraçadinho, cara. Falando que... Obrigado, Murilo, mas assim, a gente tá... Eu tô sentindo como toda a torcida na Ponte Preta. A diferença é que a gente tá com o microfone. E aí, às vezes, a gente tem que ter... A gente precisa manter a calma, né? Nós precisamos manter a calma. Mas, cara, de boa mesmo. Eu adoro a Ponte Preta. Se eu tivesse no estádio, eu tinha xingado todo mundo. Eu adoro a Ponte Preta. Eu adoro torcer pra Ponte Preta. Eu sou apaixonado pela Ponte. A Ponte é uma das paixões da minha vida. E eu não falo aquela música lá do coração pra fora, não. Falo da boca pra fora, não. É do coração mesmo. Mas dia de jogo da Ponte é um horror, cara. Não é fácil não. Agora vamos fazer o seguinte, Carlos, você tá atento aí, rapidinho, você vai falar os jogadores e eu e o Coral vamos gabaritar os jogadores que fizeram esse espetáculo maravilhoso. Nossa. Vitória do Ituano 4-1 pra cima da Ponte. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Marcelo Corsato. Esse cabra sou eu, vai, Carlos. O Marco João Carvalho, vou ter que tomar calmante hoje. Hoje não, toma quinta-feira, deixa pra tomar na quinta, hoje já foi, fi. Toma outra coisa que mas tá acelerado. Garanto que vai ser melhor. Tá acelerado, a pressão tá... Toma outra coisinha que vai ser melhor. Vai, Carlos, Carlos. Pedro Rocha. 0. Igor Inocêncio. 0. Joilson. 0. Edson. 0. Se vocês derem 0 pro Edson, vocês estão de sacanagem. 0. Ele não merece 0, cara. Não, é a sua opinião no blog, lá no site você dá a sua nota, vai. Mas que nota vai dar pro Edson? Não, menos ele não 1000. Ele não tem que falar nada, ele só fala o nome do jogador. Ele perguntou. Não, ele só fala o nome do jogador. Nilson Júnior. 0. Gabriel Risso. Vocês vão dar 0 pra todo mundo? Sim! Então eu não vou falar. Então, pra Ponte Preta. 0. Pro Nelsinho. 0. Só pros... Quantos torcedores tivemos lá? Cara, Eberlin no jogo de hoje, 0 também. Viu? 0 também. Pro Nenê Santana, 0 também. Do interior do Brasil, 0 também. Pro... Reforma na cadeira 0 também. Hoje 0 pra todo mundo. Ninguém... Mas o que você achou do meio campo hoje, arquibancada reformada? Não, cara, parabéns pelo... Não, o seu ainda. Peraí. Vai se ferrar você. E vai hoje se ferrar eu dou quem 0 pra critica. E vai se ferrar também. Já vou falar logo. Vai se ferrar quem critica melhoras. Não. Porque ficaram... Espera um pouco. Espera um pouco. Obrigação que 30 anos não fizeram. Isso é verdade. 30 anos não fizeram. Wendel, em 25 anos, não passaram uma mão de tinta no estádio. Não passaram uma mão de tinta no estádio. E vocês vão zoar agora com quem tá tentando fazer alguma coisa. Não. Isso eu não aceito, cara. Em 25 anos, esse bando de incompetente que passou por lá não deu sequer uma mão de tinta no estádio. Tava caindo aquela porcaria. E eu preciso pedir desculpas aqui pro André Carelli. Porque a única coisa que fizeram foi na gestão do Abdala, que foi uma merda. Futebolisticamente falando, tudo uma merda. Tudo. E olha que eu trabalhei lá, uma merda. Tudo uma merda. Se quiser falar que a Rádio 1900 era uma merda... Pode falar também. Pode falar que era tudo uma merda. Era também. Tudo uma porcaria. Isso. Aquela merda lá. A única coisa que fizeram foi reativar o Paineiras. Foi reativar o Paineiras, que conseguiram fechar o Paineiras, conseguiram estragar a piscina. A piscina do Paineiras os caras conseguiram estragar. Então, se vocês forem criticar quem faz melhoria, o placar eletrônico, ele não joga.
Mas para quem vem, por exemplo, o Ituano hoje foi bem recebido no estádio Moisés Zucarelli. Não só pelos jogadores dentro do campo, mas foi bem recebido pela nação, pelo time, pela instituição Ponte Preta. O que não acontecia. Ficaram esse bando de incompetente, gente que afundou a Ponte Preta, esses incompetentes que penhoraram o estádio da Ponte Preta, vão voltar lá em 1955, quando o primeiro estádio da Ponte foi, em 1939, quando o primeiro estádio da Ponte Preta foi penhorado por um ex-presidente, que todo mundo paga pau aí, que é médico, que tem nome de rua em Campinas, nome de hospital, né? Ele emprestou o dinheiro, depois penhorou o estádio, fizeram essa porcaria de novo, ex-presidente que não foi capaz de dar uma mão de tinta no estádio. Aquele placar eletrônico que a gente passava vergonha. Placar eletrônico que parecia aquele primeiro... Como é que chamava aquela porcaria daquele videogame? Atari. Parecia um Atari aquele placar. Ó, pode criticar. Se vocês quiserem falar, a diretoria de futebol da Ponte Preta hoje, o futebol é 0 pra eles sim, mas criticar as melhorias do estádio, eu vou ser contra e vou levantar a voz toda vez. Porque se isso tá atrapalhando, então a Ponte era pra ser bicampeão da Libertadores. Porque durante 25 anos, esse bando de incompetente, todos incompetentes, não passaram uma mão de tinta no estádio que estava caindo. Na verdade eles queriam mudar a casa da Ponte Preta, né? Eu não tô criticando o que foi feito. Era esse o plano. Não, deixa eu explicar. Se duvidar, eles iam jogar no estádio da Magnum. Vamos lá. Eu não tô criticando o que foi feito. Estou falando que na minha visão, concordo com o Corsato, todo mundo que passou foi incompetente porque não fez o mínimo. Mas você dar estrutura, tanto a quem vem, quanto principalmente para os seus jogadores aqui, eu mantenho minha opinião. Para mim isso não é fazer mais que obrigação. Você está fazendo mais do que os incompetentes que passaram. Mas isso para mim não é mais que obrigação. Não estou criticando. Isso. Estou relatando que o que foi feito não é mais que obrigação. Você ter estrutura é o mínimo. Corsato falou de pedir desculpa pro Carelli, mas quem tá falando não é ele. Quem tá falando sou eu. Eu não peço desculpas, porque pra mim isso não é fazer mais que o mínimo dentro de um clube de futebol. E o Carlos já falou, o Wendel falou também, e eu tô com o Carlos em alguns momentos e tô com o Wendel também. É como pagar salário em dia. Pô, você vai elogiar porque tá pagando salário em dia? Isso é uma obrigação, gente. Isso é uma obrigação, né? Mas você vai criticar porque colocou placar eletrônico? Mas ninguém criticou, Corsato. Eu tô falando. Não tô criticando. Tá, a gente brincou. Aquela hora eu brinquei. Aquela hora eu brinquei, mas agora é sério. Eu não tô criticando o que foi feito. É ótimo fazer você ter estrutura. Só que não é mais que obrigação de um clube, pô. Quantos torcedores tivemos no estádio hoje? 3.300 e... Deixa eu pegar aqui, peraí. Ó, pra não falar que eu dei 0 pra todo mundo, tá? Eu vou dar nota 10. 3.309. Pra esses 3.309 torcedores heróis que foram assistir essa porcaria de time. Cara, eu não queria falar isso no ar. Mas não dá, cara. Depois de você tomar 4-1 no time que tá atrás de você, que passou o campeonato inteiro na zona do rebaixamento, jogar e, olha, não fizeram mais porque eles tiraram o pé no final do segundo tempo, né? Então, cara, eu não posso falar que o time da Ponte Preta é muito bom, que o time é bom, que hoje jogou pra caramba. Hoje foi uma porcaria de time. Hoje foi um arremendo de time. Então, nota 10 só pra vocês, viu? Coitado. Hoje a diretoria deveria devolver o dinheiro pra quem pagou o ingresso. Vai lá e fala, vai lá. E se pudesse pagar um pouquinho mais, dá um bônus. Dá um bônus. Dá um bônus. É pegar em dobro, né? O Murilo Melo. Parabéns, irmãos, por manterem a postura assistindo um jogo desse e não xingar. Eu já teria chutado o balde. Se eu tô lá no estádio lá, eu ia embora com 25 minutos. Vocês são bons, mas a Ponte não tá ajudando, diz aqui o Fábio Fernandes. Marco João Carvalho, vou ter que tomar calmante. Roberto César Santos, os camarotes estão lindos. Agora não podemos falar o mesmo do time, infelizmente. Verdade. Silvio Seico, hoje vocês sentiram na pele o que sentem os narradores dos jogos do Guarani. Não, a gente sentiu ano passado também. Ó, no futebol faz tempo que nós estamos sofrendo. A gente teve um pouquinho de alegria na Série A2 do Campeonato Paulista, que não era mais que obrigação também. Gente, né? O torcedor da Ponte Preta tá acostumado a sofrer, velho. Wilson da Rocha tomou 4 gols, é 0 para todos. Marcos Oliveira, perdemos pro Operário, temos que ganhar contra a Chape. Agora perdemos pro Ituano, perdemos pra Chape também, né? Ele falou temos que ganhar, mas perdemos já pra Chape, já era, não volta mais. Perdemos pro Ituano, temos que ganhar do CRB, não tem jeito. Torcida 10, Joel Silva, Ser Ponte 11.
Aí o Carcem 10 vem, fala, para as organizadas que não protestam, porque será? Também 0. Tá sobrando até para organizada. Murilo Melo, concordo com o Carlos, o estádio e as dependências eram uma vergonha. Wilson da Rocha, fui no jogo da segunda e fiquei lá no portão 4 das organizadas. E lá tá uma vergonha. Cheio de mato nas arquibancadas. Tem alguma parte lá que será arrumada até o derby. Marcos Oliveira, nessa estou com você, Corsato. Independente dos resultados ruins do time, a reforma do Majestoso tinha sim que ser reformado. Está bonito. Wilson da Rocha, arruma o estádio para jogar na Série C. Rodrigo Brugneira, a Ponte precisa de gestor que entenda de futebol e de contratação. Perfeito, Wilson, diz o Roberto César. Esse mandatário já jogou a gente para a Série A2 após 22 anos e agora vai jogar para a Série C, que nunca jogamos. Tem que vir uns japoneses, diz aqui a Vicky Oi. Mas se tiver com contrato não pode, né, Vicky? Ou Vicky ou a Vicky, não sei aqui. Edilson Roberto, Marcos, a melhor do Majestoso foi a exigência da CBF e Federação Paulista. Tudo obrigação. Obrigação que os caras lá atrás não fizeram, meu amigo Edilson Roberto. Osmar Dangá, ninguém conseguiu ver esse Tony Anderson antes do Ituano. Eu falei dele aqui, apesar do ABC ter caído, eu falei no ano passado que ele poderia ter sido contratado, né? Só vi o Vicky Oi, só vi Sony Anderson. Osmar Dangá, já tinham pedido esse José Aldo e não trouxeram. Foi no tempo do Hélio dos Anjos. Esse Tony, um baita atacante e ninguém da Ponte viu. Pior foi o Sérgio Carnielli, que gerou dívidas, supostamente pagou com o seu suposto dinheiro e ficou com créditos e nunca fez o que realmente era necessário, diz aqui o João Limeira Neto. Aí vai aparecer gente que vai defender o Sérgio Carnielli e gente que vai atacar o Sérgio Carnielli. Gente, todo mundo incompetente, ó, todos incompetentes, tá? Todos. Eu só vou tirar, e não deveria, mas vou tirar o Márcio Della Volpe, porque também caiu com a Ponte Preta. Mas deixaram o braço que levou o Della Volpe até o poder, né? Que era o braço do Sérgio Carnielli, que tinha o senhor Vanderlei Pereira como diretor financeiro, né? O braço deixou o Márcio Della Volpe na mão. Tanto que, eu vou contar uma história aqui que não contei ainda, mas acho que agora é hora de contar. Eu não sei se vocês sabem, mas o Márcio Della Volpe, depois que ele perdeu a presidência, ele foi expulso do conselho. E você sabia que o Márcio Della Volpe não mostrou interesse em voltar ao conselho? O Márcio, ele ficou tão decepcionado com a Ponte Preta que ele não quis mais voltar. O Márcio Della Volpe não quer mais fazer parte da vida da Ponte Preta. De tão decepcionado que ele ficou. Eu vou tirar o Márcio Della Volpe quando eu chamo de incompetentes. No resto, com todo o respeito que a pessoa merece. Todos incompetentes. Para não falar de nomes, né? Vou começar aqui com Sérgio Carnielli, incompetente. Vanderlei Pereira, incompetente ao cubo. Tiãozinho, incompetente. Abdala, incompetente. Todos uns incompetentes. Eu tenho mais 30 segundos de programa, porque eu tinha que terminar 00:30, né? Pode ficar tranquilo que tá tudo dominado lá, viu? Já são 00:30, mas assim, eu acho que agora também, a gente não tem que ficar falando de ex-presidente, né? O que passou, passou. A gente tem que arrumar o time em campo para não cair pra Série C. Qual é o foco que a gente tem que ter? Porque senão aqui, né? E não tô dizendo de você, Carlos, mas parece que a gente tá mudando o foco. E não é, o foco tem que ser no time, cara. Tem que ser no time em campo agora. Se tem reforma para fazer, reforma por acabar, esquece isso daí no momento e vamos focar no time. Vamos colocar todas as forças possíveis para melhorar esse time em campo, para melhorar a atuação do time, para melhorar o sistema defensivo, o meio-campo, o ataque. Se precisar trocar o goleiro, troca, bota o Luan. Se precisar trocar o lateral, troca. Se precisar trocar zagueiro, troca. Se precisar trocar lateral esquerdo, troca. Ah, Marcelo, mas os reservas são piores. Cara, se continuar fazendo a mesma coisa, vai cair. Qual é a mudança, né? Vai cair. Eu lembro, teve uma vez, eu não lembro que ano foi, mas o grande Carbone, com quem tive o prazer de dividir jornadas esportivas, inclusive ele fazia parte naquele jogo contra o Vélez, que a Ponte venceu por 2-1 com o gol do Fernando Bob, e eu tava naquela transmissão. O Carbone, ele pega o Guarani, cara, eu não vou lembrar o ano, não sei se é 94, 95, ele pega o Guarani, no primeiro jogo o Guarani toma uma goleada, mas toma acho que 5, 6, não sei, o jogo nem terminou.
Foi 6 pro time adversário. Ele vem pra Campinas, ele chega pra diretoria de futebol e fala assim, olha, a gente precisa mudar o time. A diretoria de futebol do Guarani, com todo o respeito, falou pra ele, ó, não tem dinheiro pra contratar. Ele pegou e falou assim, eu vou olhar a base, posso? Viu 2 treinos da base, ele puxou 6 jogadores. O Guarani não só saiu, como subiu. Assim, eu acho que a base pode ajudar, né? Mas, por exemplo, às vezes falta um pouco de mais vontade, né? A gente veio falando aqui que, pra mim, o melhor lateral direito que a Ponte... O melhor lateral do elenco da Ponte Preta é o João Gabriel. É o melhor lateral da Ponte Preta. É o melhor. Não joga. Não joga. O que o Emerson fez pra sair do time e não ser mais titular? Então, assim, tem que mudar. Ó, precisa mudar o esquema. Quem entende que o Luan tem que entrar no lugar do Pedrão, pode colocar, não tem problema, não sei se vai ser esse o problema ou não, mas precisa mexer no esquema, precisa mexer no meio campo, não tá funcionando o Castro, não tá funcionando o tal do Hudson, né? Não tá funcionando o ataque, agora teve, para não falar que foi tudo ruim, pelo menos o Everton Brito voltou, é um cara que não faz gol, mas é um cara que ajuda mais na marcação do que os outros. Os negros falam do Matheus Regis, mas pelo menos outro dia ele terminou o jogo vomitando, né? É um cara que ajuda na marcação. A gente precisa voltar o time, parar de tomar gol e marcar. Gente, vamos marcar. Futebol você não faz se não marcar. Os jogadores da Ponte, eles olham os adversários jogarem, né? E olha que hoje, com todo respeito, tá? O Ituano tá atrás da Ponte Preta ainda, tá todo o campeonato na zona do rebaixamento. Mas vai passar já. E a gente tá elogiando aqui, olha lá, Tony Anderson, Vinícius e José Aldo, né? Cara, mas jogaram muito e são bons jogadores. E o cara que fez 3 gols. Bruno Xavier jogou um bolão. Hat-trick fala, né? Isso. Hat-trick. Então, e a Ponte perdeu os 2 jogos pro Ituano. Então, cara, tem que mudar. Não dá tempo, tem que mudar. Nelsinho, se você não mudar o time, se você não mudar o nome dos jogadores, se você não mudar a atitude desses caras, pode até botar o Elvis no banco, que hoje também não jogou porcaria nenhuma. Cara, se você não mudar, a situação tá complicada. Hoje, esse resultado, a Ponte perdeu o rumo no campeonato. Resumo da ópera. Estamos sem rumo no campeonato. Pega lá o GPS, o Waze, a bússola, tenta achar o rumo de novo. Tem muita gente aqui, eu sei que a gente pode ficar mais um pouquinho, mas o Marco João Carvalho, o Ituano tem um bom elenco. João Limiro Neto, todos estão em uma vala comum. Marco João Carvalho, mais uma vez o CRB vai salvar a Ponte, será? Ou será que dessa vez nós vamos retribuir? Se jogar o que jogou hoje, perde pro CRB Marcos de goleada. Oliveira, irmãos Corsato, tenho o maior respeito pelo Nelsinho, mas infelizmente precisamos trocar o treinador. Perdeu a mão do elenco. Rodrigo Brugneira, lembrem uma coisa, próximo jogo contra um adversário do rebaixamento, espero que aquilo de ressuscitar os times não prevaleça. Akira Miyamoto, hoje eu me senti igual ao jogo do Água Santa, que o Dedé entregou a rapadura. Nós falávamos na hora da macaca, diz aqui o Carcem 10. João Gabriel, Raquinha, etc. Tem que mudar tudo, até o goleiro. E precisa mudar de técnico sim, tá pior que o início do Brigatti. Roberto César Santos, com todo respeito ao Nelsinho, mas já deu sua contribuição. Se ele continuar, não faz mais 5 pontos. Murilo Melo, se é que o Gabriel Novaes é muito bom jogador, sei que o Gabriel Novaes é muito bom jogador, mas ele não está em boa fase no momento. Teria que vir com Dodô, Renato e Matheus Regis. Fora Nelsinho, manda aqui o Rodrigo Brugneira. Marcos Oliveira, Marcelo, as reformas do estádio não tem nada a ver com a decadência do elenco, infelizmente. Silvio Seco, precisa mexer em todos os setores do time, mas vocês acham que o Nelsinho vai ser radical? Não vai. Pela entrevista aí, não achei também não. Ele vai manter o trabalho. Então, mas aí se ele manter o trabalho, ele vai perder o cargo. Que vai chegar uma hora que fica insustentável. Se ele entrar com o Edson, com o Hudson, com o Castro, né? O Carcem 10 está dizendo que a condição física tá ridícula. Eu não vi a Ponte pregada no campo, não. O que tá ridículo é taticamente. Taticamente a Ponte tá horrível. Hoje, dos jogos que eu vi, foi o dia que o time menos correu. Tanto que o Ituano fez uma falta no jogo, tá, gente? Uma. O João Limiro Neto, Carlos, lembra quando falei em subir e você bateu duro sobre o assunto? Cara, eu não queria ter razão. E naquele jogo que a Ponte ganhou do Vila Nova, acho que foi naquela rodada que a Ponte passou da 10ª colocação. Se eu não me engano, ficou em 9º. Depois acho que ficou pra 10º. Ela não terminou a rodada em 9º. Ela terminou em 10º. Terminou em 10º. Mas a minha colocação era que a Ponte não passava nenhuma rodada entre os 10.
E passou uma, né? E passou uma. Né? Aí na hora da macaca do outro dia, tá vendo, Corsato? Passamos, agora vamos brigar pra subir. Gente, com esse elenco aí, é brigar pra não cair. Só que agora eu sou obrigado a falar que esses resultados, esses últimos resultados, né? Eles estão até... Para mim, que sou conservador e achava que a Ponte ia brigar pra não cair, eles estão fora da curva. Porque eu acho que esse elenco pode jogar mais. E jogou mal contra o Chapecoense e hoje jogou pior. Não, hoje foi um horror, cara. Hoje jogou pior. Foi um horror. E repito, pra audiência rotativa, né? A gente tá no rádio ainda ou não? Tá, Sim, né? tá, Audiência rotativa do rádio, né? Porque às vezes a gente fala audiência rotativa do rádio e hoje a gente não tá mais especificamente só no rádio, né? Aliás, o nosso forte é o YouTube, são as redes sociais aqui do portal Futebol Interior. Mas eu falei aqui, quando a Ponte empata o jogo, tá na transmissão, depois vocês podem voltar aí. O empate caiu do céu. Esse empate caiu do céu, porque a Ponte não jogava. Eu falei, o Ituano fez o gol e a Ponte joga no contragolpe. Você lembra disso, né, Carlos? Sim. Quer dizer, a Ponte não jogou, a Ponte não conseguiu enfrentar o Ituano de igual para igual. O pior, tomamos uma goleada em casa. Hoje, a Ponte perdeu o rumo no campeonato. Vamos fazer o seguinte, a gente tem que fazer os quadros pro YouTube, né? O comentário do jogo, tem o comentário do Instagram e tem a ficha técnica do jogo. Então, vamos com o comentário do jogo pro YouTube, depois o Carlos traz a ficha técnica e depois a gente faz o comentário pro Instagram. Você que está acompanhando a gente nesta noite de sábado, a Ponte praticou um futebol muito bom e por isso foi goleada em casa pelo Ituano pelo placar de 4-1. Agora o comentário final. Marcelo Corsato. É isso, junto com o Carlos Corsato aqui transmitimos no estádio Moisés Lucarelli nesta sexta-feira 13. Que horror, hein? Ituano 4-1 para Ponte Preta. Horror para Ponte Preta. Bom pro Galo Ituano que fora de casa vence um adversário direto e de goleada com requintes de crueldade, Carlos Corsato. É o placar que você tá vendo aí na tela, você que tá com a gente no YouTube aqui, fala o que foi o jogo. A Ponte sequer esboçou vencer o time do Ituano. Precisa melhorar muito. A Ponte precisa melhorar muito para voltar a ser um time para brigar para não cair. Porque com esse futebol aí, meus amigos, minhas amigas, a Ponte já caiu. Futebol da Ponte Preta, ó, ladeira abaixo dentro desse campeonato brasileiro da Série B. A Ponte volta a campo contra o CRB na quinta-feira e você vai acompanhar a nossa transmissão aqui nos canais Futebol Interior. Hoje, só nota 10 para os 3.300 torcedores que estiveram no estádio Moisés Lucarelli, porque pro resto do time, não sei se você tá comigo, Carlos, nota 0. Zero para todo mundo. Que porcaria de jogo a Ponte Preta fez. Tá aí, então, o comentário final no YouTube Futebol Interior. Comentário final. É isso, daqui a pouco tem o comentário final do Instagram, que esse é mais curtinho, né, Carlos? Mais rápido. Mas vamos fazer o seguinte, traga pra gente a ficha técnica desse épico jogo da Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli. Solta a vinheta, bolacha! Ficha técnica do jogo. Épico, você foi bacana, né? Ponte 1, Ituano 4. Ponte de Pedro Rocha. Eu tenho que escalar a Ponte mesmo? Tem. Tem que fazer? Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Joilson, Edson, depois Nilson Júnior e Gabriel Risso, Hudson, depois Emerson Santos, Castro, depois Matheus Regis e Elvis, Iago Dias, depois Cauã, Dodô, depois Everton Brito e Gabriel Novaes, Nelsinho Batista, esteve no banco de reservas da Ponte Preta. Ituano de Jefferson Paulino no gol, depois entrou o Saulo, Paulino saiu contundido, Marcinho, Claudinho, Gui Mariano e Cauã, depois o Léo Duarte, Rodrigo, Vinícius Paiva, depois João Carlos, Miqueias e José Aldo, depois o Persson, Tony Anderson e Bruno Xavier, depois o Leozinho, Alberto Valentim, o treinador da equipe do Ituano. João Vitor Gobi, o árbitro. Daniel Luiz Marques, assistente 1. Rafael de Albuquerque Lima, o 2. O VAR, Hilbert Estevam da Silva. O Bruno Xavier fez 3 gols para a equipe do Ituano e o Tony Anderson mais 1. O gol da Ponte foi marcado pelo Iago Dias. Final no estádio Moisés Lucarelli. 3.309 torcedores. Esse sim, nota 10 para eles, que deveriam receber um voucher com ingresso para o próximo jogo. Receber de volta os 20 que pagou, né?
E 40 ou 20, porque o ingresso é 40, tá? Meia entrada é 20. Mas receber de volta o dinheiro do ingresso e mais um agradozinho aí para pagar o próximo ingresso. Porque hoje foi osso, hein? 3.309, público, renda 65.610, 26ª rodada. Ponte 1, Ituano 4. Ficha técnica do jogo. Muito bem, são 00:42. Deixa eu trazer o destaque final do Wendel Coral para liberar ele da transmissão. Já o último comentário aí lá pro Instagram, o comentário final. Ô Coral, Oi. Traga pra gente os seus destaques finais. A Ponte jogou e perdeu. É isso, Marcelo. Chegou ao 7º jogo consecutivo sem vitória. São 3 empates e 4 derrotas no momento até aqui. Essa sequência negativa que deixa a Ponte na 14ª posição com 29 pontos. No momento, a distância para a zona de rebaixamento é de 3 pontos. Porque como o Ituano venceu foi a 28, o CRB entrou no Z4 e tem 26. Só que o CRB ainda joga na rodada, joga amanhã, né, no domingo no caso, contra o Sport fora de casa. Além disso, o Paysandu também joga neste sábado contra o Guarani. E se vencer, também passa a Ponte Preta na tabela de classificação. Então, a situação vai cada vez mais se afunilando. A Ponte pode até perder, inclusive, pelo menos mais uma posição nessa 26ª rodada. Na próxima partida, a Ponte Preta encara o CRB. Quinta-feira, dia 19, a partir das 7h30 no Rei Pelé, em Maceió, no estado de Alagoas. Então a Ponte tenta aí dar fim a esse mau momento com o técnico Nelsinho Batista, porque o Z4 vai se aproximando. Já em contrapartida, o Ituano, como eu disse, saiu da zona de rebaixamento e emenda aí o 5º triunfo nos últimos 7 jogos desse retorno do Campeonato Brasileiro. Próximo jogo do Galo de Itu, terça-feira, dia 17, contra o Avaí, a partir das 9h30 na Ressacada. O Ituano em crescimento, em ascendência, enquanto isso a Ponte Preta vai caindo cada vez mais de produção e a coisa vai ficando cada vez mais complicada, viu, Marcelo? Sempre um prazer estar ao seu lado, ao lado do Carlos, do Bolacha, enfim, de toda a nação ponte pretana que nos acompanhou em mais esse jogo. Uma pena, mais uma derrota para a Ponte nessa Série B. Derrota, inclusive, que de 26 jogos da Ponte, essa foi a 11ª derrota. A Ponte tem ainda 8 empates e 7 vitórias, marcou 29 gols, sofreu 36, portanto um saldo negativo de 7. Precisa melhorar e quem sabe, como disse o Elvis, né, terminar o Campeonato Brasileiro da Série B de forma digna, de forma honrosa, porque a Ponte não merece passar por isso. Forte abraço, Marcelo, e até a próxima. Esse é o Wendel Coral, repórter aqui dos canais Futebol Interior, ele que está nas jornadas esportivas com a gente. Por falar em repórter, o Pedro Lino foi o nosso enviado especial lá pro Majestoso, pro estádio Moisés Lucarelli, e ele chega na nossa transmissão, no nosso fim de jogo, com o seu destaque final. Fala, PL! Boa noite, Corsato. Boa noite, amigos da transmissão de Ponte Preta e Ituano. A Macaca foi derrotada pelo Ituano em casa por 4-1, teve muito protesto da torcida pós-jogo, antes do juiz apitar o fim do jogo. Tivemos muito protesto no portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli, do portão 5, né? Bastante gente indignada, o clima muito pesado no estádio Moisés Lucarelli. E com a derrota, a Macaca agora está sofrendo no Campeonato Brasileiro da Série B. A Macaca ocupa a 14ª colocação, com 29 pontos. O primeiro do Z4 é o CRB, que é o próximo adversário da Macaca, que tem 26 pontos. A Ponte enfrenta o CRB na próxima quinta-feira, às 7h30 fora de casa. Ponte Preta precisa vencer. Caso perca ou empata, continua sonhando com o rebaixamento para o Brasileiro da Série C. Eu, Pedro Lene, estive aqui no estádio Moisés Lucarelli hoje e estarei com vocês no próximo jogo da Macaca. Um abraço e bom final de semana. Valeu, Pedro Lino, repórter dos canais Futebol Interior, ele que esteve lá no palco do jogo. Bom, são 00:45, vamos trazer agora o comentário final lá pro Instagram, para concessionária Sim, Restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Agora o comentário final. Marcelo Corsato. A Ponte Preta jogou na sexta-feira 13 e foi um horror, Carlos Corsato. O Ituano 4-1 pra cima da Ponte. É isso, Ponte perdeu para a equipe do Ituano pelo placar de 4-1. Resultado mais do que justo, nota 0 para
todo mundo que entrou em campo e pro técnico Nelsinho. Show de horrores pra Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli, o time ladeira abaixo no campeonato. Já o Ituano vê a possibilidade de ficar fora da zona do rebaixamento depois de muito tempo. Aqui no Instagram, o comentário final: Ponte 1, Ituano 4. Comentário final. Tá bom, né, Carlos? Acho que já falamos Bora, demais, né? agradecer a nossa audiência. Eu já perdi meu rumo e o meu celular acabou o Waze. Vou ter que ir pra casa de algum jeito que não tem rumo, cara. Segunda-feira a gente volta na hora da macaca. É duro, cara. É duro porque é uma trauletada, né? Você leva uma trauletada desse tamanho. Eu não esperava por isso, Marcelo. Eu tava, né? Eu vim preparado pra um jogo difícil, né? Mas tava já aceitando o empate. Né? Agora, nem o empate eu posso aceitar mais, né? Porque o empate contra o CRB, por exemplo, pode fazer a gente ir para a zona do rebaixamento. Vai ter que mudar. Se o Nelsinho continuar, eu não acho que o Nelsinho tem que ser demitido. Pelo contrário, e nem pedir demissão, né? Pelo contrário, né? Mas entendo que se for para ficar fazendo a mesma coisa, aí sai fora. Aí sai fora, porque do mesmo jeito não dá. Tem que trocar os laterais, tem que trocar na lateral. Tem que mexer na zaga, tem que mexer nos volantes, tem que dar uma mudada no ataque e tem que parar de sofrer gol. Virou uma peneira o time. Então tem que ter calma agora, tem que ter calma, sim, mas procurar os melhores jogadores. E nesse time aí tem jogador mais qualificado. Por exemplo, hoje eu estive no Majestoso e vi o Emerson, ex-internacional de Limeira, treinando em separado lá. 10 horas da manhã ele pegou a bolsinha dele, tomou banho, catou a bolsinha dele e foi embora para casa. Né? Você acha que ele não poderia fazer coisa melhor do que o Nilson Júnior fez? Você acha que ele não poderia fazer coisa melhor do que o Edson fez? Isso aí a gente não tá falando depois do jogo. Isso aí a gente fala na hora da macaca, a torcida tá falando aqui nas redes sociais. Né? Escalar o Edson, Nelsinho, professor, que eu tenho muito respeito pelo senhor, tá? É chamar a torcida de burra. É chamar o Ponte Pretano de burro. Ele não tem condições de vestir a camisa da Ponte Preta. E ponto. Se continuar escalando ele, vai perder mais jogos. Aí você vai falar assim, Carlos, o Edson contra a Chapecoense não jogou. Ok, mas contra o Ituano ele jogou. E enfiou o time no nabo. Contra o Guarani ele jogou. Enfiou o time no nabo. Né? Então, tá bom, né, Nelsinho? Tá bom. Tá ótimo já, né? Você precisa mudar. Precisa mexer no time. Fazendo as mesmas coisas, vamos cair pra Série C. Valeu, Carlos Corsato, portanto, transmitiu o jogo. Ele volta na quinta-feira com a gente aqui nos canais Futebol Interior, na Valinhos FM. E segunda-feira tá confirmado, a gente perdeu o rumo, né? Final de semana a gente vai precisar encontrar o GPS, a localização. Perdemos o sinal, né? Recalculando a rota, mas 8h30 da noite, na segunda-feira, no YouTube Hora da Macaca. A gente vai falar muito, viu? Dessa partida esplêndida, espetacular que o Ituano fez e a péssima partida que a Ponte Preta realizou. A Ponte não deu pro cheiro hoje no Majestoso contra o Ituano, que tá atrás da Ponte Preta no campeonato e passou 26 rodadas, 25 na zona do rebaixamento, né? Pode ser que termine fora da zona do rebaixamento nessa rodada aqui, mas a Ponte Preta conseguiu ser goleada em casa 4-1 pro time do Ituano. Então é o seguinte, tem que a Ponte Preta também, viu? Treinador, comissão técnica, diretoria, jogadores, recalcular a rota, né? Parar um pouquinho, olhar um pouquinho para o horizonte e tentar colocar os jogadores que estão com mais confiança, né? Porque tem jogador aí que, no Majestoso principalmente, já entra no campo tropeçando. Não tem confiança nenhuma. E no futebol, na vida, né? Mas no futebol, a confiança, ela conta muito. E a Ponte Preta, péssimo futebol, ó. O time de ladeira abaixo, o time que demonstrou no primeiro turno em casa a sua força, nem em casa mais tem força. Não ganha fora de casa. E em casa agora tá todo mundo chegando aqui sambando, dançando. Casa de festa. Parece boate o estádio Moisés Lucarelli, porque os adversários vêm e fazem a festa, sem alugar o estádio. Porque não pagam nada para jogar, né? Vêm aqui, buscam os 3 pontos, fazem da Ponte Preta gato e sapato e a gente não vê reação, né? A gente não vê reação. Precisa mudar a atitude do time, precisa mudar jogador, precisa mudar a posição, mudar esquema tático. O treinador precisa repensar
nas coisas que está acontecendo, né? A Ponte precisa tomar um rumo diferente aí, porque senão o ano que vem é Série C. A próxima temporada. Agradecendo aqui ao restaurante do Dadá, concessionária Sim, Hipercap Brasil, ao Elcio Paiola na direção executiva, o Giovanni Paiola na direção comercial, o Arthur Eugênio Matias na direção geral, mesa de áudio e vídeo do nosso Bolacha, na Valinhos FM, a presidência do Wagner Faneco, a equipe técnica da Mayla Siqueira, do Felipe Carvalho e do CC, que esteve com a gente aí, colocando a nossa jornada no ar. Neste sábado, 4 da tarde, tem mais transmissão aqui nos canais Futebol Interior, também pela Valinhos FM, Paysandu e Guarani, jogo que interessa para a Ponte Preta, duas equipes que estão, no momento, atrás da Ponte Preta, e a gente vai estar ligado nesse jogo, acompanhando também a transmissão do Gustavo Marques e do Albert Cavalcante. Agradecendo você, torcedor, a todos que fizeram essa jornada esportiva. Meu muito obrigado, eu, Marcelo Corsato, agradeço o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. Segunda-feira tem Hora da Macaca, 8h30 da noite no YouTube, Hora da Macaca, e na quinta-feira tem CRB e Ponte Preta, estaremos aqui para transmitir o jogo para você. Valeu! Aquele final de semana especial, maravilhoso para você, juízo, se cuida e até a próxima. Tchau! Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior.